E aí, galerinha, bem-vindo ao canal do Infortel Gamer Daniel. Como é que vocês estão, cara? Tudo na boa? Vamos ver aqui tudo certinho. Vamos configurar aqui as coisas aqui, né? Que teve uma atualização de uns programas aqui. Mudou bastante coisa. Como é que vocês estão? Vamos ligar aqui as músicas também. Deixa eu ver aqui como é que tá as coisas. Deixa eu fechar isso aqui, que eu não quero ficar me ouvindo, né? Vamos botar aqui YouTube. Aconteceu bastante coisa essa semana. Poucas notícias, muitos golpes. E a gente vai pegar o... algumas coisinhas aqui para fazer, explicar para vocês sobre SSD, memória, placa de vídeo, algumas coisas que estão acontecendo aí com o decorrer dessas loucuras que a gente comentou na live passada, né, sobre esses preços mais altos, falta de hardware. A gente vai dar meio que uma explicaçãozinha para vocês aí de como vocês se evitarem tomar golpe aí dessas coisas que estão sendo feitas para baratear os produtos, né? Pra gente baratear os produtos e você parecer pra você que você tá comprando 200 gramas de passatempo, preço de 200 gramas, mas na verdade você tá comprando 120, né? Só que o preço é o mesmo, mas diminuiu o tamanho do passatempo, né? Então, vamos começar sobre isso aí, sobre hoje no mercado, algumas notícias. Também vamos falar sobre algumas coisas de IA que a gente aprendeu no final de semana aí. Fiquei praticamente ontem de noite até hoje de manhã fazendo uns estudos bem loucos aqui. Então deixa eu só ver se eu acho a música, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu tinha até botado aqui no YouTube. Vamos botar aqui uma música. Vou baixar um pouquinho. Vamos ver se não vai estourar ali. E o áudio nem tá pegando. Deixa eu botar aqui propriedades. Esse meu áudio é meio bugado às vezes. Speaker. Cadê? Alto-falantes da Corsair. Ok. Ficou muito alto. É esse aqui, esse vídeo aqui. O cara tacou o volume lá em cima. Beleza, consegui diminuir um pouquinho. Vamos lá, vamos ver como é que tá o YouTube aqui, deixar o chat. Cadê? O chat não tá nem na minha tela, meu Deus. Quem chegou aí? Danilo Júnior chegou. Salve, boa noite, como é que você tá, cara? Vou botar aqui só o chat da Kik. Eu não abri a live da Kik. Esqueci do pessoal da Kik. Se a live cair, já sabe. Eu instalei o aplicativo novo da Kik há 5 minutos atrás. Se a live cair, eu volto, tá? Atualizou o aplicativo da Kik. Vou até ver lá se tá tocando um vídeo da Kik lá. Deixa eu verificar lá. Eu não sei se a Kik está funcionando, mas vamos dar um mutar aqui e dar um atualizar. Eu atualizei o app, ele tinha sumido. Eu atualizei da outra vez, ele tinha sumido. Bora ver se agora ele volta. Se não voltar, eu vou chorar. Se não voltar, a gente chora. Aqui dá pra ver minha live, tá ok. Aqui meu canal, vocês estão me ouvindo de boa. E é aqui que parece que... Aí, funcionou. Estamos na Kik. É que atualizou o aplicativo e tinha sumido... Tinha sumido... Como é que fala a palavra? Tinha sumido a tela, né? Tinha sumido a tela da Kik de ver os... De ver lá pra botar a opção. Agora foi, Deurico. Agora tá na Kik. Aí tinha sumido a tela. Aí não tinha como colocar a Kik. Agora tá certo. Agora a Kik deu, apareceu. Eu fechei o OBS, abri de novo. E a Kik apareceu. Obrigado, senhor. Obrigado pela paz que vos dou. Vamos lá, vamos lá. A musiquinha se estiver muito alta aí vocês me falam. Vou baixar um pouquinho aqui. Pronto. Vamos botar aqui algumas coisinhas aqui, ó. Cadê? Boa noite, Neo. Boa noite, Eduardo. Como é que você tá? Vamos começar a live aqui com o assunto, para o pessoal não ficar na paisana aqui. Cadê as cenas? Oremos para a cena tá certa. É, a cena tá certa. Vamos pegar aqui, captura. Aconteceu umas coisas legais essa semana aí que eu tava aqui, ó. Eu consegui fazer um... Aqui não tem música nenhuma, sério? Como não tem música? Tá baixa assim? A música não tá tocando não, gente? O YouTube vou dar um tapa no YouTube se a música não estiver tocando. Boa noite, Augusto. Como é que você tá, cara? A música não tá tocando não? Não? Oxi. Aqui tá aparecendo o gráfico da música. Como é que a música não tá tocando? Já mesmo. Padrão.
Eu, hein? A música tá tocando aqui. Ah, baixo, mas é isso mesmo. É pra tocar baixo mesmo. Que susto. É que não tá no momento imponente do. É, eu coloquei padrão ali no OBS e voltou. Obrigado por avisar aí, Dorico. Obrigado por avisar. Então, tá. Agora foi, agora foi. Eu aumentei ali, coloquei padrão, agora o áudio foi. É, meu OBS também atualizou e tá meio bugado, mas é de praxe, é de praxe. Aqui a gente tá com uma IAzinha aqui bem legal, galerinha. Essa aqui é o Llama CPP. Eu descobri que essa merda aqui, ela roda, ela é feita pelo nosso amigo. Olhamos a ela, a base dela, e o LM Studios, a base dela. Eu consegui fazer uma gambiarra muito doida nessa IA, cara. Eu consegui fazer rodar com 6 GB de memória, 4 GB de memória. As coisas aqui tô conseguindo fazer bastante. Até coisas erradas aqui eu consigo fazer, porque ela é sem censura, né? Bastante coisas erradas aqui. Coisa que eu não posso nem clicar aqui. Coisa que eu não posso nem clicar aqui, ó. O legal é que ela dá pra fazer igualzinho o GPT, cara. Ela tá muito boa, ó. 90 tokens, 150 tokens por segundo. Tá muito rápido essa merda aqui, cara. Tem hora que responde mais rápido que o GPT. Mas enfim, vamos lá pra live, né? O assunto de hoje vai ser sobre SSD, memória. Cadê o Gemini? Ué, cadê o Gemini? Ah, tá no navegador. Vai ser memória, SSD, placa de vídeo, um pouco de A. Vamos ter assuntos aí polêmicos e o que vocês perguntarem no canal aí. A gente vai também estar aí para comentar com vocês, né? Deixa eu botar aqui. Vamos pegar aqui as notícias, né? Deixa eu pegar aqui as notícias. Vamos pegar aqui a primeira notícia. Que vai ser um golpe para vocês aí, tá? Vai ser um pouquinho de golpe para vocês. Colocar aqui, Noctua. Vamos aproveitar quem tá aqui para ele pegar a notícia primeiro. Vamos atualizar aqui. Botar tudo certinho. A IA deixou as notícias prontas, né? Então já tá tudo na paz do Senhor Deus aqui. Vou só botar aqui o nosso amigo ali, ó. Paparapapá. Pronto. Vamos lá. Aoba, salve, proprietário de A40 da Sup. Com essa aquisição, a Receita Federal passa a te classificar como 1% mais rico do Brasil, te colocando na alíquota de 27,5%. Parabéns por tudo aí. E aí, Max Pinhosa? A placa tá derretendo aqui, cara. A placa tá literalmente derretendo aqui em casa, tá? Ela tá destruindo tudo aqui. Ela está literalmente derretendo aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza, achei aqui, ó. 900 XT Asus Prime, seguro devolve por 4 mil reais. Cara, eu não comprei AMD. Eu comprei uma 4030 Super usada, mas eu não compro AMD. Pessoal meu, pessoal meu. Eu já tenho problema na família. Eu já tenho problema na minha família de coração. Oi? Alô? Ah, tá. Então eu tenho o pessoal da minha família tem problema cardíaco. Então a AMD aumenta a chance de eu ter problema cardíaco. Então eu não compro AMD. Só processador. Meu processador é da AMD. Então, tipo, 4 mil reais é um preço muito bom para você que vai jogar. Se você não importar com alguns drivers se desatualizarem ou coisas do tipo. Deixa eu tirar essa tela aqui de sonegar imposto ali, né? Que vocês nem viram aqui, né? Deixa eu tirar aqui. Ai, caraca, mano. E sem censura é perigoso, é perigoso, é perigoso. Deixa eu mudar a tela aqui. Deixa eu mudar a tela. Vamos pegar aqui uma. Vamos botar aqui uma telinha melhor aqui. Vamos botar a telinha aqui melhor. Então, se você tem. Se você tem. Como é que é a palavra, meu Deus? Se você tem. Se você não se importa com o driver dar algum pau, de ter tela na meio da tela, pela economia de praticamente. Você vai economizar 4 mil reais, você vai economizar. Vamos lá, 4 mil à vista, 6.900 à vista. Vai economizar 3 mil reais por uma 5060 Ti no preço atual que eu vi hoje de manhã, que tá 7 mil reais. Tu vai economizar 3 mil reais. Esses 3 mil reais vale tua paz? Você trabalha com essa placa? Tu já viu se os programas que você vai trabalhar funcionam? Você viu se a funciona? Se o Llama CPP funciona, o LM Studio funciona, o ConfUI funciona também, alguns programas de edições funcionam, os jogos funcionam, só que aí você vai ter aqueles pequenos estresses que vai ter esses. Aí você sempre vai lembrar, economizei 3 mil. Tu vai jogar, tu vai se divertir. E como eu falei pra vocês, né? Placa de vídeo vai entrar em escassez aí no mercado. Hoje eu fui na Kabum aqui, só tem 5070 para baixo, não tem 50 Ti, não tem só Marketplace, não tem nenhuma placa 5000
acima da 5070 na Kabum. Na Terabyte tem duas TI e só pula pra 90. E é de tipo 6.500 e a outra é 9.000. O mesmo modelo, 5070 Ti de uma marca mais de entrada e 50 Ti de uma marca mais top. 10 mil reais. Uma 5070 Ti por 10 mil reais. Não faz nem sentido. Provavelmente ela veio no lote novo. E só tem 5090. Na Pichau piorou ainda. Pichau é tudo pré-venda. Aquela Pichau eu nem olho mais, é tudo pré-venda. Então não vai ter mais placa. Se você somar, não ter mais placa, economizar 3 mil reais e você ter paciência com o drive, ter paciência com as atualizações contínuas da AMD, é uma boa placa. Nesse âmbito dessas três coisas que eu falei. Tu não vai precisar dela pra uma coisa urgente, trabalhar nem nada. Você não vai morrer, você não tem problema cardíaco, compra ela. 4 mil tá um preço muito bom, tá? 4 mil tá um preço muito bom, tá mais barato que uma 5070, inclusive. Tá mais barato que a 5070, tá um preço muito bom mesmo, tá? Deixa eu só dar um a mais aqui. Eu preciso abrir uma aba aqui, né? Que você falou de placa aí. Preciso abrir uma aba, agora eu falei com você, eu esqueci o que que era. 900X. Ah, tá, era 900XT. Deixa eu pegar aqui, ó. 9070XT. Eu vi ela de manhã, com esse preço aí de 4 mil. Tá pra até aceitável, mas você aceitando essas condições aí, não tem nenhuma placa no mercado com a potência que ela tem por 4 mil. Nenhuma. Nenhuma mesmo. Aí a Kabum, né? Kabum. É que eu abri a live aqui correndo, porque eu tava configurando o OBS agora. Eu fiquei tão focado essa semana em inteligência artificial que eu esqueci até. Com a minha placa nova, eu esqueci até de configurar o OBS. Eu esqueci de configurar o OBS. Vamos lá, deixa eu botar aqui Pichau. Eu esqueci com toda sinceridade. Pichau. Entendi. Igual eu com a XFX. Boa noite. Iria de 5070. Eu tenho a 4070 Super que parece com sabor 5070, né? E eu tô usando ela de boa. Só troquei ela porque eu peguei a 4080 Super bem barata. E se eu vender a minha 4070, eu praticamente pago ela, porque o meu modelo é waifu. Então, se eu achar um otaku bem endinheirado aí, eu vendo ela por uns 5 mil e pouco e eu pago a minha outra. Tá ali embaixo do armário ali, ó. Do lado da cama da mulher, assim, pra olhar pra mulher e ver o waifu no fundo, assim. Zero, zero, zero. Enfim. É. Kickbounties, tenho 500 subs em jogos. Se você. Não, eu não preciso de ajuda, não, Kickbounties. Pode ficar em paz aí, cara. Obrigado aí por dar um comentário de uma pessoa aleatória. Obrigado, mas não preciso de ajuda, não. É. Desde 5070. Será que tá ficando assim porque vai chegar supers? Não. Eu já falei ano passado. Se você tem esperança das supers, você tem um problema. A super vai chegar com memória mais cara. Teve aumento de 40% de memória. Depois vai ter aumento de 50% de memória. Quando a super chegar, vai chegar tão caro. Sabe quem vai ter super? Duas pessoas. Os streamers que vão receber para fazer o vídeo, isso se não for emprestado. E as pessoas com mais dinheiro que bom senso que vão comprar para dizer que tem e porque ficaram esperando esse tempo todo para trocar. Como eu falei na live passada, é o mesmo papo da Steam Deck, da Steam Machine, é a mesma coisa. Aquele valor não vale a pena, mas as pessoas que têm dinheiro, que ficaram um ano lá ouvindo notícia, lavagem cerebral, socando na cabeça do cara, o cara com dinheiro lá, querendo gastar, querendo ter aquele momento de alegria. Aí ele vai lá, vê que é $1.000, não vale a pena, mas porque ele esperou um ano para comprar aquela merda, ele vai lá e compra. É a mesma estratégia da Super. Vai chegar só pra dizer que lançou, lembrar o povo que a Nvidia existe. Vai ser praticamente isso. É exatamente isso, Raulzão BR. Jonathan Medeiros chegou, e aí, beleza, cara? Fábio Egito chegou também, boa noite. O Erivelto SO chegou, deu o que você acha da TI Shadow 3X? Tem uma aqui perto por 6K. Compra. Deixa eu tirar essa merda da Pichau daqui. Agora eu lembrei o que eu ia colocar. Eu ia colocar uma coisa que presta. Aí eu me boto e coloco Pichau, pera aí. Pronto, vou colocar uma coisa que presta aqui. Pronto. Não é esse não, doido. Esse é o antigo. É esse aqui, ó. Pronto. Vou colocar uma coisa que presta. Pronto, agora sim. Daí o que você acha da Shadow? Compra. Compra. E aí, Mário Victor? Beleza, boa noite. Compra porque vai acabar a GPU, tá, gente? Compra. Compra porque vai acabar. Compra. Eu tô falando. Quem tá falando é o cara que faz o que fala. É o cara que faz o que fala. Eu nunca falo nada aqui que eu não faço.
Eu nunca falo algo aqui que eu não faço. Assim como eu não compraria AMD, eu também compraria uma placa nova. Mas se a situação do mundo tá indo pra merda, se você vai ter entre você não ter uma placa de vídeo e você ter uma placa de vídeo pra usar, pega da AMD mesmo. Entre não ter nenhuma e ter uma, é melhor ter uma. É melhor ter uma. Deixa eu colocar aqui a luz que tá pra cima. Deixa eu aumentar o brilho dela aqui, que ela tá abaixo o brilho, pronto. Tô vendo que o brilho tá abaixo, que eu tô vendo, não era pra estar aparecendo esse microfone aqui. Vamos lá. Será que tá. O Jonathan mandou ali, irei de 170, concordo, mas ela é mais fraca, né, em termos. Será que tá ficando assim até pegar. Ah, lembrei também, eu não coloquei o. Eu não coloquei o Lux Studio. Esqueci do Lux Studio também. Ficando velho, gente. Tô ficando velho. Lá no trabalho tô usando caderninho. Tô usando caderninho pra trabalhar porque eu esqueço das coisas. Aqui, vamos pegar ali, ó. Cadê? 9070. Cadê? O Full HD aqui, pronto. Full HD. Tá aqui, ó. 9070. Não tem a XT. Vamos pra próxima. 9070. Cadê ela? Aqui, ó. 5070. Tem praticamente 33, 23 frames a mais que a 5070. Só pede Ray Tracing, coisa de IA, até o pessoal de programação e outras coisas. Mas você vai conseguir usar. Aí você assume o risco aí se for, né? Deixar aqui bem na cara aqui para vocês decidirem se vale a pena ou não a economia, né? Primeira vez vendo live no PC novo, exatamente. Comprou PC novo, Mário Victor? Chegou teu PC, cara? Tentador aquele setinho, será que tá ficando assim porque vai chegar a Supers? Já respondi o Railzão. Show de bola, velho. Eu só troco de GPU, cara. Eu tenho 5 GPU aqui em casa, eu não troco de PC. Eu tenho 3 PC e 5 GPU. Show de bola. Boa aí, cara. Aquela alegria, né? Eu fico os 3 primeiros dias só esquentando a GPU, os negócios pra ver se tá funcionando. Aquela alegria muito boa, cara. Aí eu quero montar um servidorzinho de LLM ali no meu i9 com a 4070 Super, né? Vai voltar a minha 4070 Super pro i9. Lá vai ser LLM, agora eu já sei como configurar. E aqui vai ser pra fazer as imagens e os vídeos. E já era, mano. Vai ser bem legal isso daí. Bom uso aí nesse teu PC, Maravita. Coloca um clamper lá pra segurar pelo menos um pouquinho da energia se estiver ruim aí. O Augusto mandou ali, tentador aquele 7800X 3D por 1.660, tá bom, tá? Compra, porque quando chegar o 7700, esse processador vai aumentar pra 3 mil reais. Compra enquanto é tempo, tá? Eles estão fazendo igual eles fizeram com o 5800. Lembra? Lançou o 5800, lançou o 5800X 3D. O pessoal pegou, botou promoção para 1.600. Quando chegou a série 7000 da AMD, ele foi para 2.800 reais. Então, compra. Compra e já era. Beleza? E essa balela aí que o 9800X 3D é melhor que o 7800X 3D é balela. Porque o 9800X 3D só vale a pena você comprar em duas placas, 5080 e 5090. Se você vai comprar se você vai jogar em 2K, a 5080 já pega no 7800. E 2K para baixo, você roda qualquer CPU com 7800, o 5080. Mário mandou 50 reais. Quê? Só para agradecer pelas dicas, você me ajudou muito. Obrigado. Opa, Mário, brigadão aí pelo superchat, cara. Thank you. Oxi. Papa Hardwares mandou 305 reais. Que isso ajude o canal. Fique com Deus. What the fuck? O que tá acontecendo? Tô querendo fechar a live? Tô querendo bater os R$ 1.000 e fechar a live, é isso? É isso? Caraca, irmão, o que aconteceu aqui nesse minuto de início? Cara, o que tá acontecendo aqui, mano? Cadê o dashboard? Cadê o dashboard? Agora até fiquei sem resposta agora. Deixa eu atualizar aqui. Cadê? Ah, não entendi. Cadê? Incentivo, mensagens. Ah, tá. Pegou uma mensagem antiga do Paparrado. Por algum motivo bugou aqui. Ô, Mário, brigadão aí, cara. Brigadão, cara. Brigadão pelos 50 reais, velho. Valeu, mano. Brigadaço aí. Bom que te ajudou, pelo menos, né? Não comprar um negócio errado.
Tem as pessoas aí que fazem você comprar o PC, aí depois você fala com o Elite Bunny. Aí é sacanagem também. Obrigadão aí, cara. Valeu. Ai, ai. Caraca, chegou, deixa eu dar um bom dia aqui pro pessoal aqui, senão eu vou ficar triste. Elivelto chegou, boa noite. Gabuito chegou, boa noite. Raulzão BR chegou, boa noite. Jonathan Medeiros já dei boa noite também. Gabuito chegou, boa noite. Elivelto também já dei. E Ralanazes, boa noite. Já vou chegar nas perguntas de vocês, tá? Pra gente poder começar a live aí. Tentador, aquele 7800 já respondi. Daniel, o que você acha da 5070 Ti? Eu acho que pode comprar, segura. Pode vender a 4070 Super, cara. Quando você for vender essa 4070 Super, por isso que eu tô guardando a minha aqui, ó. É por isso que eu tô guardando a minha aqui. É por isso que eu estou... meu Steam Deck tá errada. Oh, meu Deus, tá tudo errado aqui, mano. Por isso que eu tô guardando a minha aqui, ó. Eu vou esperar acabar as GPUs pra eu vender essa aqui. Mas, cara, acho que eu sou besta? Acho que eu sou besta? E mesmo que eu não venda, pelo menos eu vou ter uma GPU. Se der algum problema na minha terra aqui em casa, ou precisar levar uma pra viajar, eu tenho uma GPU pra passear comigo. Uma GPU pra passear o papo. Ai, caraca. Tô com a 5070 Ti, 4070 Super, 4080 Super, 2080 Ti. Eu tenho que mandar trocar pasta térmica agora. E a 1080 Ti e uma GT 210 só pra dar boot no PC dos outros. Vamos lá. O Gabuito mandou 3060 vai voltar mesmo? Sim. Vai voltar igual o 5800X 3D, versão aniversário, custando o preço de lançamento. Então já prepara o bolso, porque eu fui ver hoje aí, uma 3050 tá custando o preço de uma 1660. Não faz sentido uma 1660 tá sendo vendida no mesmo preço de uma 3050 que tem RTX e tem CUDAs para IA e TOPS. Não faz sentido, mas o Brasil é louco, né? Mas vai voltar sim, Gabuito. Tô com uma 6600 hoje, mas tinha uma 3050 de 8 GB, por mais que a 6600 seja mais forte, prefiro a 3050. Gostava das funções da live, isso aí também é importante. O uso diário, tipo, desse chroma que você está usando é configuração de áudio, exatamente. O broadcast, tô usando aqui o redutor de ruído, tô usando aqui Na verdade, o redutor de ruído que eu tô usando não é do broadcast, é do OBS. Esse redutor de ruído aqui que eu tô usando é do OBS. O do broadcast é muito pesado eu usar o do broadcast é mais leve que o vídeo, né? Porque eu tô usando já o vídeo, eu não quero pesar o PC. Esse aqui é by CPU. Aí é pra dividir a carga, né? Porque eu já tô perdendo muito desempenho por causa do broadcast da imagem aqui. Mas é assim mesmo, cara. Depois que você tem um NVIDIA, você não quer voltar pra AMD nunca mais, cara. Na verdade, depois que você tem um AMD, você não quer voltar mais pra AMD. Eu tive uma 570, eu comprei por 500 pila. Era 1000 pila na época. Me arrependo de ter devolvido, porque eu podia ter vendido na época do Bitcoin por R$2.000. Eu me arrependo de ter vendido aquela 570 original. O cara tava pagando caro naquela 2048p com chip de 470, pô. Porque não ia pegar a original. É assim mesmo, cara. Nvidia não tem pra outra não, cara. O Raul mandou ali, eu quero uma 5070 normal. É uma boa placa. Eu não gosto, eu pessoalmente não gosto da série 5000 por vários motivos. Um deles é incompatibilidade com algumas coisas que eu gosto de usar. Por esse motivo que eu peguei a 4080. Eu podia ter pegado a 9030 XT do André por uns 4,5 pau? Poderia. Mas não quis. Fala, Fábio Gaúcho, como é que tá? E o André, como ele fala, né? Eu não vendo problema, só se o cara quiser o problema, né? E aí, Fábio Gaúcho, como é que você tá, velho? Tudo na boa? O bom daqui é que dá pra ver o nome de vocês, né? O ruim daqui é que vocês vai pra lá e eu não tenho dinheiro aqui no YouTube de view. Mas vamos lá. Amanhã deixa o YouTube em 144p, mutado no navegador ali, que dá pra dar view no YouTube. Daniel, o que você usa pra rodar na PC offline da rede? Eu já vou falar sobre IA já, mas eu não entendi sua pergunta, o João. Tá IA? Ah, tá, beleza. Eu tenho o Llama CPP. Para iniciante tem o LM Studio, que é mais fácil. Aí tem o Olhama, que é intermediário. E tem o Olhama, que é totalmente avançado, porque você tem que configurar manualmente as coisas. O Llama é a base pro Olhama e pro LM Studio. O Olhama virou pago e o Llama é o próximo que vai virar pago. Mas já vou explicar isso aí daqui a pouco. A 5060 tá 1.7K na Amazon. Olha o Soldier Sam, mandou R$30. Brigadão aí, cara.
Vai aumentar meu gráfico do YouTube. Vai aumentar meu gráfico do YouTube. Só querem ferrar meu gráfico do YouTube, mas esses caras, mano. Só manda dinheiro pra ferrar meu gráfico. Agora meu gráfico tava assim. Vai fazer assim, ó. Fazer assim, só pra ferrar o gráfico do YouTube. Vai fazer. E aí, Sodson, como é que você tá, cara? Boa noite aí. Ai. O que? 50 de 9 gigas? É exatamente isso. Exatamente isso que você ouviu. Ai, ai, vou amanhã pegar essa 5060 Ti depois de que testar ela bem e venda a 4060 Super se o mestre falou tá falado. Não esquece da nota fiscal e um arquivo assinado por ele que vendeu a placa. É, porque pra ter, a MSI pra ter garantia tem que ter nota, tá? A garantia da MSI, ela, pelo menos, ela devolve o dinheiro. Pelo menos isso. É, faz sentido o salto de um X3D de um 760X? Ô, Rainazes, só vale a pena você sair de um 7600 para um X3D? Primeiro, se você tem uma placa, uma 5070 Ti, e você quer jogar em Full HD. Porque em 4K, cadê aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. Em 4K você consegue rodar a mesma coisa do 7600 com o 780 X3D. Não faz muito sentido. Não vai abrir não, ô Joss? Ah, abriu. Aqui, ó, por exemplo, ó, o 7600 em Full HD. Cadê ele aqui, ó? Dá um 55... Opa, tô botando a tela errada. Tá aqui. Dá uns 55 frames. Em Full HD. Numa 5090. Aí o 780 X3D dá praticamente 40 frames a mais ali, ó. Dá quanto? 40? 3... Vai dar 9, 8, vai dar 8 FPS, sobe um 6, vai dar 36 FPS. Então, se você quer jogar em Full HD, tu pode ficar até com a 5070 Ti com esse teu 7600. Se você quer jogar em 2K, mesmo, tu pode pegar até a 5080. Se você quer jogar em 4K, tanto faz como tanto fez, o 7600 com qualquer outro processador. Então, é que muita gente vê esse gráfico aqui. Aí, nossa, meu Deus, 36 frames, ó. 36 frames, nossa, aí todo mundo testa em Full HD. Aí quer te fazer parecer que o teu produto é uma merda. Cara, o meu processador tem o mesmo desempenho que o teu. E eu tô com a 4080 Super, que é mais forte que a 5070 Ti, irmão. Rodando em 4K e 2K. Eu faço isso. Eu faço isso. Ligo o DLSS se eu quiser mais frame. Ligo o FrameGen se for um jogo casual, não for um jogo multiplayer. Boto mais qualidade no jogo, se for um jogo que eu quero ver coisa. Se for um jogo competitivo, pior ainda se for competitivo, porque esse jogo aqui tá testado no alto ultra. Ninguém joga jogo competitivo no ultra, cara. Você tira o mato, você tira a fumaça, você tira borrão de movimento, bota a visão além do alcance, aumenta mais FPS ainda. Ninguém joga competitivo em alto ultra. Então pare de ficar vendo esses vídeos bosta que fica te enviesando para comprar CPU que não precisa. Se você quer comprar um 780X 3D, vende o seu 7600X tá R$1.300, novo. O 7800 tá R$1.700. Vale a pena? Vale se você vender o teu 7600 por R$1.200, você pagar os R$700 a mais no outro, os R$800 a mais, e aí vai ser uma boa. Mas trocar só por trocar, tipo, você tem uma 5070, vai dar mesmo desempenho. Então, tipo assim, você tem que pensar, eu quero ter o CPU. Vai valer a pena o investimento? Porque não adianta trocar o 7600 por uma 5070. Não adianta trocar o 7600, a não ser que você quer jogar um jogo multiplayer que usa 8/16, tipo Battlefield, tipo jogos pesados, Battlefield, Warhammer 40K, Warzone, que vai pedir mais núcleo, esses jogos competitivos. Aí um 8/16 é vantagem, não por causa que é X3D tanto, por causa dos núcleos. Por causa dos núcleos. Então pensa bem na hora de comprar. Deixa eu até pegar aqui, ó. Aqui no médio, por exemplo, ó, temos o teste no médio aqui, ó. O 7600, tá ali baixo, não tem ele aqui porque não testou, mas é praticamente o mesmo FPS do 9600 aqui, ó. É praticamente isso, 190 frames o jogo no médio. E o teu 7800 233, dá praticamente 43 frames. Isso aqui em Full HD. Full HD? Full HD? Full HD, Full HD. Isso aqui no médio. Aí você vai lá pro Ultra. Ah, vou jogar o jogo no Ultra. Tá aqui, ó. Isso com a 5090, né? Com a 5090. 9600, cadê?
Cadê o 9600? Cadê? Papai. Sumiu. Aqui, ó. 9780X 3D. Cadê? Tudo bagunçado aqui, irmão. O que aconteceu aqui? Bagunçaram o meu coreto. Ah, aqui é o CPF. Desculpa, cliquei errado. Desculpa. Cliquei na aba errada. Aba errada. O 9600 aqui é o mesmo desempenho do 9900, ó, porque é 6/12 igual. 153 FPS. 153 contra 170. No Ultra já diminuiu pra 17 frames. Então é isso, cara. Troca de monitor, compra um 2K 65, vai jogar 2K 144, feliz, se diverte. Troca de GPU que vale mais a pena, se for o caso. Aumenta a memória, tá cara, né? Então é isso, cara. Não vale a pena você gastar dinheiro com uma coisa que às vezes você não vai ter custo por frame nem benefício. Só vai ter um número. Agora, se você precisa de mais núcleo, é outra história. Vende e compra outro. Mas que vale a pena, não vale. Cadê? Boa noite, FG Festival. Como é que tá? Coleção. Exatamente, Augusto. Minha coleção super é branca, mais 50% de valor sem choro. Maldade. Boa noite, Alexandre. Como é que tá, cara? Boa noite, de Fotel. 59 GB, exatamente, Soldier. Tô satisfeito com a minha 50 de 16 GB. Pô, pra rodar é muito bom, cara. Até porque é impossível comprar outra placa. Até porque é impossível comprar outra placa. Boa. Ai, caraca, isso foi forte. Vai Corinthians, ó, o Rubens ali. Do nada chegou o Rubens, vai Corinthians. Ai, sim, deixa eu pegar aqui. Até o pessoal. Eu nem enchi minha garrafa de água, tem que encher minha garrafa de água. Eu aqui com 7 anos com a série 3000. Mas tá aqui, ó. A série 3000 tá aqui, ó. Aqui, ó, o guerreiro, ó. 97 frames. Você liga o DLSS, você liga o FrameGen, tu joga 144. De boa, tu liga o DLSS. A GPU que vai renderizar teu quadro não vai ser o CPU, né? Tá ali o teu processador ali, ó. Ai, mano, 3800. Desculpa, a AMD tem uma regra básica. Toda série X dá a mesma... Aprenda essa regra básica da AMD. Toda série X dá a mesma bosta de FPS. Só muda duas coisas. Alguns jogos usam mais núcleo, aí aquele 6/12 dá menos FPS, não porque ele é ruim, e sim porque o jogo pede 8/16. Ou quando o jogo pede mais clock e aquele CPU tem menos clock, só por isso. Toda a série X, da série 7000, da série 8000, da série 9000, da série 5000, toda a série X é a mesma bosta de FPS, só muda no X3D. Boa noite aí, Fabiano, tudo tranquilo? Salve, aí, Berserker. Quanto tempo? Então, Berserker. A última live da semana passada, aqui que não abriu, o app eu instalei, abri a live e não tava instalado, não tava no OBS. Pensa na merda. Instalei o app, atualizei, aí deu conflito, porque tava a versão 1.07 e a 1.08 e não se bateu. Outra coisa, ele pode jogar LoL em Quad HD, que é 75%, como diz o André, né? É 75% mais pixel do que em Full HD. Então, automaticamente, ele vai jogar no low, com mais qualidade de imagem, e vai ver melhor o inimigo longe. Mas tem que ver o cabeçolinha. Já resolveram isso. É colocar 2144 por 1440p, que faz o cabeçolinha ficar esticado. Já tem a resolução do CS já, do 2K. Já inventaram, já. Já inventaram, inclusive, essa merda. Outra coisa, eu tenho um 9700X, qual placa de vídeo você me recomenda? Qualquer uma. Até 5090, meu amigo. CPU roda qualquer merda, você roda qualquer CPU, é o que eu falo. O pessoal gasta dinheiro com CPU caro. Um CPU de 1800 pila, 1800 pila, roda tudo, cara. Roda em Full HD, roda em 4K, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 9600X, tá aqui, ó. 162. Ai, Daniel. Mas aí, quando eu vejo esse teste aqui do Hadron Box, que olha a diferença, 16281, olha, deu 9, né? Porque aqui é 17, deu 17 frames pra esse e deu praticamente, meu Deus. Aí tu tem um 5090? Tu vai comprar 5090, desculpa, tu vai comprar 5090 pra jogar em Full HD? Não vai, cara, esquece isso. Isso aqui, por isso que os testes de CPU todos são feitos em Full HD. Porque se eles fizerem em 2K,
como o Peperário fez, o André fez também, tem que o vídeo do André é muito bom chamado Você Não Precisa de um CPU Caro. Vocês têm que ver esse vídeo aqui, ó. Até ver se tá aqui o Diablo. YouTube. Tá até medo de mostrar o que tem no meu YouTube, porque eu ando assistindo. Eu vou mudar aqui pra... Já apareceu uma ruiva aqui, peraí. Peraí. Vamos botar aqui... Você não precisa... Pega no pulo. Eu tenho até medo que vai aparecer aqui no meu YouTube. Você tem que ver esse vídeo aqui, ó. Você tem que parar de ficar vendo youtubers que fica fazendo vocês gastarem dinheiro. Esse vídeo aqui, ó. O melhor vídeo que tem. Ele mostra em 2K que é a mesma bosta de FPS. Um 14400F dando o mesmo desempenho que a bosta de um 7800X 3D. Um CPU de 799 dando desempenho de CPU de R$ 2.500. Pare de ficar comprando um CPU caro, gente. Eu sempre falo no meu canal, o PC tem que ser harmonioso. Você vai jogar em Full HD? Ok. Pega um 9700X, pega um 7700X, pega um 14700 da Intel. Tu vai rodar de boa, mais de 165 FPS. Tu quer mais de 200? Aí sim o X3D. Mas para isso tu tem que ter uma GPU que acompanhe também. Porque tem jogo competitivo, você não vai ligar a FrameGen, né, pra jogar. Então, olhem esse vídeo do André que ele explica certinho 2K, 4K, Full HD, liga da DLSS, todo mundo empata, porque quem tá fazendo a bosta da FPS é a GPU, não é o CPU. O CPU tá entregando lá 144, a GPU desce ali pra 100. Então, qualquer CPU, vamos supor, o 7800X 3D tá rodando 144 e o teu 14400 da Intel tá rodando 100. Quando você liga o DLSS, a GPU abaixa o desempenho do CPU para 100 e o DLSS gera 200. Automaticamente, se o teu 14400 roda 100, ele também vai entregar 200. Então vai ter um gargalo do DLSS quando você vai descendo o processador e quando chegar naquele limite de FPS que o DLSS baixou, esses CPUs do meio vão ficar com o mesmo FPS. Porque quem está renderizando é a placa de vídeo. Ela tirou o gargalo do CPU e jogou o quadro a mais para ela. Para garantir que o CPU vai conseguir entregar o quadro para ela gerar os 200. Então, gente, é o que eu falo. Por isso que eu fiz essa thumb de golpe. Porque só tem golpe porque as pessoas não sabem as coisas. Só existe o golpe por falta de conhecimento. Se tivesse conhecimento, não existiria golpe. Então é isso que a gente vai falar hoje no canal. É exatamente isso. Hoje a gente vai dar conhecimento para vocês não caírem em golpes que estão acontecendo e dos que vão acontecer por conta da nossa querida magnífica, nosso querido magnífico mercado de hardware que tá uma bosta. Vou pegar uma água aqui. Vou sair para começar a saga The Witcher. Pô, vai lá, Mario Victor. Bom The Witcher aí, cara. Cuidado com a sirene da banheira. Opa, pera aí. Spoiler. Ele já saiu, espero que ela tenha saído. Espero que ele já tenha saído, ele levou spoiler. Cuidado com a sirene da banheira. Ai, boa noite aí, cara. Deixa eu dar boa noite pro pessoal, depois eu li as perguntas. Boa noite, Rubens. Boa noite, Gabrito, de novo? Não, de novo não, né? E Evandro, como é que tá? O Pedro chegou também. O William J9K chegou também. O Raya Nazis. O Augusto de novo? Não, Augusto. O Leonardo de novo ali. O Wittex. Eu odeio o YouTube com esse negócio de nome estendido, cara. Evandro Soares daí. Chegou também o Firestorm. Boa noite aí, todo mundo. Obrigadão em participar aí da live, galera. Rubens, vai Corinthians, onde é que eu parei? Eu já vou te responder, o Jonathan Medeiros. Assim que a gente acabar aqui essa prosa, eu vou te responder da IA, tá? Eu não te esqueci não, viu? Vou só responder aqui o pessoal. Obrigado pela ideia pro meu uso. O 2K para a diferença aqui não seria tão grande. Cadê? Tem um 9700, beleza. O que o seu dinheiro permitir, Evandro? Exatamente. Trocando o monitor para Quad HD ou 4K, o processador tá ótimo para rodar tudo, exatamente. Tem um 7600 e estou tendo problemas com o Stunter. Então, nesse teu caso aí, é o que eu falei. O 8/16 vai te livrar desses Stunters, mas tem que ver também se não é teu jogo que é uma merda, né? Porque Battlefield é uma merda nesse sentido, porque o CPU fica lá 80% e seu thread fica 100.
O Fortnite também é uma merda, porque o Fortnite fica rodando 100% o tempo inteiro, carregando shader em mapa. Então tu também tem que saber que não é só o CPU que dá stutter. O jogo merda também dá stutter. Porque os jogos atuais de multiplayer, por exemplo, eles rodam e carregam tudo em shader em tempo real. Então o teu CPU fica em 100% quase o tempo inteiro enquanto tá rodando shaders. O Fortnite, quando eu pulo lá do aviãozinho, meu 5700 dá 100%. Mas não porque meu 5700 é uma merda, e sim porque o jogo botou uma função de merda que carrega as coisas em tempo real. Então entenda o problema. Não impute o CPU como problema, porque o seu problema pode ser teu jogo. Então também bote na balança CPU, jogo, núcleos e clock. Então bote isso na balança, né? Porque aí você vai trocar e tu vai ter, como é que a gente fala? Tu vai ter um problema depressão, né? Porque você vai gastar dinheiro, vai trocar de CPU e descobrir o problema era a merda do jogo que eu tava jogando. Acontece muito isso. Você foi avisado. Mas tem jogo realmente como o Warhammer 40k ou esses de multiplayer, eles puxam bastante do CPU. Então fique avisado isso também. Boa noite, Daniel. Tem um Mobas Rock B150 Riptide, um 7700. Essa placa suporta 900x 3D. Olha, as Rock, ela tá tendo problema com 900x 3D, o William. Tava tendo caso de queimar. Mas ela tem 14 fases. A construção dela foi a placa que eu recomendei. Ela suporta sim. É a 650M Riptide. Se eu não me engano, ela tem 14 fases. Bora ver se essa daí não é a grande, é a pequena, né? Essa daí é a pequena. Vamos pegar aqui, ó. Essa é a pequena. É porque a grande ela tem 14 fases. Pode ser que a pequena tenha coisas diferentes. Vamos abrir aqui. Tier list. Vamos lá. As Rock. Vamos garantir, né? Que a gente não tá falando besteira. B650 Riptide. A Riptide menor tem 12 fases. Ela tem 12 fases, 50 amperes. Vou até me tirar aqui. O projeto dela é bem mais simples. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê eu? Cadê eu? Cadê minha câmera, doido? Cadê minha câmera? Tira aqui. Ui. Aqui, ó. Ela tem menos fases que a sua versão maior, né? Que é a Riptide maior, que tem... Meu Deus! É a Riptide? É a Riptide. Ah, não. Eu tava confundindo a Riptide com a... Tava confundindo a Riptide com a Lightning, que é de 14 fases. Ela tem só 12 fases, tá? Tá ali, ó. Ela tem só 12 fases. Tecnicamente, ela tanca o 9800, tá? Vai esquentar um pouquinho mais, porque ela não tem DRMOS direito, né? Ela tem 3 vezes... Ela tem um DRMOS de 50, tem só o dissipador na esquerda, ali no cantinho da placa. Ela tem uma construção 3x4, que possivelmente é uma... Como é que fala? Ela possivelmente é aquela igual de gigabyte. Ai, meu Deus, esqueci, cara. Ela é aquele modelinho mais de entrada, né? Aquelas fases mais de entrada. Cara, esqueci o nome da palavra agora. Tô ficando velho mesmo, gente. Tô ficando velho. Ela tem as fases diferenciadas, é 3x4. Geralmente o correto seria 4 mais 4 ou 2x8. Ela tem 3x4, geralmente é o modelo mais de entrada. Ela suporta, mas lembra que a Zoc tá queimando 9800. E você vai ter uma temperatura um pouquinho mais alta por conta dela ser uma amperagem baixa, uma construção de fases ruins e não ter dissipador no VRM. Então vai ter 3 problemas: não ter dissipador no VRM, a construção não é boa, tem uma amperagem baixa, mas vai suportar. Porque ele vai rodar tipo 90 watts em jogos. Só quando você for usar 100% lá no shader que você vai sentir essa temperatura alta e sentir esse gargalo, mas se você for usar em alguma coisa 100%. Pra jogar vai ser de boa, porque sempre vai ficar 90 100 watts de dissipação, né? Para ser mais simples, esses watts pode ser que passem um pouquinho, vai pra 110, porque geralmente a placa mais fraca faz isso. Mas tecnicamente roda, funciona em jogo, 100% vai esquentar, e coloca o bom dissipador para se dissipar ele. E tem um problema também de estar queimando as placas-mães da ASRock, tá? Lembre-se disso. Um 7800 3D seria mais seguro, tá? Que não tá queimando. E é mais barato também. Mas aí fica com a teu critério, tá? Você já foi avisado. O William já respondeu. William, obrigado pela ideia para o meu uso. Parece que a diferença vai ser tão grande. Os Intel 200K vão subir de 25 dólares. Sim, Gabuito, a Intel vai subir de preço. Obrigado pelo spoiler, Gabuito.
O Augusto mandou Ryzen 9700 chega a 5.700 MHz com PBO. Eu não uso, a gente não usa overclock aqui nesse canal. PBO é cada um com o seu processador e com o seu risco. Eu uso o estoque e sempre usaria o estoque. Mas que bom pra você que deu certo aí. YouTube, opa, Leonardo. Tem a 2060 12 GB, acho que já tô no limite, preciso de upgrade. Mas meu monitor é Full HD 180. Qual GPU eu pego? Cara, qualquer GPU atual já tá melhor que a tua. Uma 5060, mas tem 12 GB. Tu não vai crescer, vai ter que pegar uma 5070. Pra pelo menos manter os 12 GB. Mas até porque você vai assistir muito. Se você pegar uma 5060 de 8 e tu rodar aqueles joguinhos que você rodava com 11 GB de VRAM, você não vai rodar, você vai sentir. Eu digo isso por mim mesmo. Eu saí de uma 1080 Ti de 11 GB para uma de 11 GB, uma 2080 Ti, e dela para uma 4070 Super de 12, e agora para uma de 16. Então eu não consigo rebaixar. Se eu comprei 11 GB de memória, eu tô acostumado naquele padrão, eu não baixo. Então o teu mínimo seria 5070. Mas tá na sinuca de bico. Mas vai se divertindo aí, cara. Se diverte é que você pelo menos tem GPU, que tem gente que nem tem. O cara quer rodar 300 FPS em monitor 144, não faz sentido. Exatamente, Gabrito. É melhor rodar 144 sem DLSS FrameEngine do que rodar 300 com DLSS FrameEngine. É o que eu acho. É o que eu acho, né? Em competitivo. Local, tanto faz. Jogo local, tô cagando e andando se tem delay. Agora, competitivo, não. Pode crer, meu jogar 2K 4K. Agora eu estou de boa. Ainda bem que eu olhei esse vídeo que você falou. Você economiza no CPU, economiza na placa-mãe. Eu paguei R$ 2.000 na minha placa-mãe e no meu 5600X 3D. E todo o dinheiro que sobrou eu gastei na GPU. Todo o dinheiro que sobrou eu usei na GPU. Todo. Ah, eu ia pagar 5,5 pau pra trocar pra um... Eu ia pegar um 7800X 3D, R$ 2.000. Ia pegar uma B... na época era uma B 650 da Riptide, que tava R$ 1.500. Aí ia pegar uma memória de R$ 2.500. Ia gastar 6.000 pau num CPU. E a placa de vídeo era uma 2080. Ia continuar rodando o mesmo jogo. E eu rodo a 60, então pra mim não faz sentido nenhum trocar. Não faz sentido nenhum. Nenhum mesmo. Então eu preferi fazer essa... Cadê? Eu preferi fazer esse risco aí. De não precisar mexer no meu CPU. E só trocar GPU, mas foi decisão minha pelo meu uso. Pode crer, beleza. Vamos pegar aqui o pessoal. Caraca, mano, o pessoal tá animado hoje, hein? Xeon X99 hoje é a melhor opção pra servidor. Cara, eu não faço a menor ideia, cara, pra servidor. Eu não uso o Xeon. Eu tenho uma X99 ali com 5960X Extreme. Mas eu não faço ideia de servidor não, cara. Eu só faço servidor que eu boto ali a IA, aperto o ON, ligo o IP e acesso da minha rede. Mas é o máximo que eu sei fazer que o GPT me ensinou. Mas eu não usaria hardware velho assim pra fazer as coisas, né, cara? Porque você vai ter que achar uma placa-mãe boa, compatível com um servidor que fique ligado a 24/7, uma GPUzinha pra dar vídeo, não sei como é que você não pode colocar RTX 5000, porque não tem compatibilidade, nem AMD 9000 também. Teria que comprar um hardware mais antigo pra encaixar, então é bem complexo, ô Leonardo. Vou deixar passar essa daí, cara. Essa eu vou ter que passar. Boa noite, gatão aí, Firestorm. Tu acha que a crise agora tá pior que a época da mineração? Não. Que na mineração tinha 3060 por R$ 5.000. A 5060 ainda tá 2.000. Quando a 5060 passar de R$ 5.000, aí sim a gente tá pior que a mineração. É bem simples de responder essa pergunta, Gabrito. E eu tenho todas as fotos dessa época, tá? Então, enquanto isso aqui ainda estiver nesse preço, tá barato ainda, tá? Vamos lá. Caramba. Tu acha que tá ficando nessa época? Boa noite, grande público hoje. E aí, Felipe, beleza? Como é que tá? Tem a 112 GB, já respondi o Itex. Não precisa spamar não, que a gente responde aqui o Itex. A gente responde o pessoal, tá? Aproveita enquanto tem pouca gente. Jogo merda tem bastante, exatamente. Jogo merda tem muito. Tu acha que vale a pena comprar uma Asus Prime de 5K? Caraca, mano, eu compraria a mais barata, com garantia. Eu pegaria uma MSI dessa aqui de 4.000, 4.200. Uma Pallet de 2 anos. Eu não gastaria dinheiro, a não ser que você goste muito da Asus, né? Porque, desculpa, esse OC da sua placa é pra aumentar R$ 500 e não mudar bosta nenhuma. Porque
Desculpa, aumentar 50 MHz não muda em nada a GPU. Então eu pegaria a placa mais barata com garantia. Pode ser uma Asus também, sem COC. Pode ser uma MSI, uma Pallet. É que a Galaxy sumiu do mercado, né? Infelizmente. Eu comprei uma Galaxy. A Galaxy sai do mercado e eu comprei uma Galaxy, vai entendendo. É. Mas eu não gastaria 5 mil numa placa de 4 mil, não, cara. Mas você. Tu bota seu dinheiro onde tá seu coração, né? Tem um 5500 X3D e um 5700. O X3D dá uma sovada assim. Lá no Discord, o Xpedrinho tinha um 5500, um 5700. Eles rodavam o Battlefield a 80 FPS. Ele vendeu o 5700 dele por 1000 pila pra um trouxa aí. Pegou 1000 pila, comprou o 5500 X3D com menos núcleo, por causa que era X3D, ele conseguia 100, 120 FPS. E ficou usando com a 5070 Ti até juntar dinheiro para comprar comprou acho que foi um 7800 X3D com uma B850 da Asus, da MSI, foi da MSI que tinha um USB que ele queria, era o MSI. E botou 64 de memória, recomendação minha, por R$ 1.400 na Kabum. Antes, ele ficou lá, será que eu compro? Será que eu falei, compra, desgraça. Ele comprou, agradeceu depois. Tava 5 mil o kit dele. Agradeceu depois. Boa noite, João Paulo. Como é que tá, cara? Boa noite aí, velho. Essa parada de queimar X3D acontece com 900 X3D, só com 900 X3D. Aconteceu com 7800, o Clayton, mas já resolveram essa BIOS. A BIOS do 7 tá estável. A BIOS do 7800 tá estável. O 800 X3D queimou, mas tipo, 90% desse pessoal que queimou era overclock, tá? 10% era defeito de fábrica de BIOS e outras coisas. 90% que queimou era overclock, mexendo em BIOS. Porque a AMD faz aquela política de fazer PBO, essas merda, e o pessoal tem a política de acreditar no YouTube. E aí fazia as merdas e depois, deu pau aqui. Eu não fiz PBO não, hein? Não fiz PBO não, hein? Não, que é isso? Nem sei o que é. Eu só aumentei a memória para 7200, aí o V-Core lá, a voltagem do CPU aumentou também, porque aumentei a memória mexe com o CPU, né? Da série 7000. Que a memória da AMD é by gambiarra. E aí, a voltagem foi para 1.40, mas eu só mexi na memória, eu só botei 8000 MHz na memória. Ai, cara, o fórum do overclock.net é muito bom, velho, é muito bom pra ver essas coisas. Gostei demais, cara, muito obrigado. De nada, William, obrigado pela presença aí. Placa Miyazaki foi a minha última no M3. Caraca. Faz sentido sair de uma 6750 XT pra uma 9060 XT. Cadê? 9000. Tier. Ué, cadê a placa de vídeo? Eu fechei. Vai, catar coquinho, Daniel. Eu fechei. Bora ver aqui. Cara, eu acho que eu não vou ter a 9060, essa 6500 XT, cara. Thank you. Para Hardware mandou R$ 99,99. Todo overclocker tem probleminha mental e todo youtuber que indica esse tipo de prática simplesmente chicote ajuda a indústria para o pessoal ter que comprar um PC novo novamente. Exatamente. Obrigado pelo superchat, né? Exatamente isso. Só tem peça quebrada porque o pessoal fica mexendo onde não deve. Aí o cara vai lá, chega na GPU. Nossa, comprei uma placa-mãe. Ela tem a função Turbo X3D. Aí o cara mexe no overclock do 3DV Cache do CPU, que não pode esquentar porque o 3DV Cache é super sensível. Ele não foi no fórum ver o que é 3DV Cache, ele só foi lá mais. Aí quando ligou o PC lá, memória 8, automaticamente 8000, CPU frequência fixa e o Turbo Boost lá, tem Turbo Boost do 3DV Cache, tem turbo da GPU, imagina tu fazer turbo de uma 5090. Aí o mestre da chicota chegando. Toma, Vai, chupa, membro. nas costas, toma na nuca. Obrigado aí, André. Toma na bunda, toma de rola, nas costas, no braço, toma, chupa, Brasil. Ó, vamos fazer matemática básica. Obrigado pelo membro aí, André. Estamos metendo membro em mim. Assim, ó, 19 meses metendo membro em mim. Vamos fazer uma matemática básica. Tu tem uma 5090. A fonte passa 600 watts. O cabo passa 600 watts.
A GPU recebe 600 watts. Aí tu vai ligar a turbo GPU. O que vai acontecer? O que pode dar errado? O que pode dar errado? O que pode dar errado? Beleza, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu tava até falando aqui. O André me desconcertou ali com o superchat. Me disseram desconcertado. Olha, não tenho exatamente a 6750 XT. Mas eu subentendo que ela tá entre essas duas aqui, ó. E você quer pegar uma 9060, né? Cadê aqui? 90. Olha. Tu vai ter um up primordial aí. Primordial em Full HD. Tipo, praticamente 5 FPS, 6 FPS. 36 de uma 6700 XT. Que é praticamente a tua. Que é essa tua aí. Ah, a tua é a 6750 XT. Olha, alguém viu um presente. Então a tua então a tua tá pra cá, ó. A tua tá mais pra cá. A tua tá aqui, ó. A tua tá bem pra cá. Tu vai ter praticamente uns 30 FPS a mais aí, cara. O Gabito mandou um pastel. Tu vai ter uns 30 FPS a mais aí em Full HD. Eu tinha lido 6.700, essa 750 XT. Desculpa aí. Aqui tu vai ter praticamente em 2K, tu vai ter um ganho bem mais ali, ó. Tu vai ter uns 10 frames a mais da tua. Acho que tem a tua aqui, cara, só que eu não tô achando ela. Acho que tinha a tua aqui, eu devo estar ficando doido. Não, acho que não, é só 600 mesmo. Tu vai ter uns 30 FPS em Full HD e uns 15 FPS em 2K. Isso aqui de desempenho bruto, sem ligar FSR, sem ligar o gerador de quadros, sem nada, tá? Isso aqui é só desempenho bruto. Deixa eu pegar aqui a 5050, vai que tem. Não, eu acho que o Radeon Box não tem tua placa. Ela vai ficar entre isso daqui, ó. Vai ficar entre isso aqui, ó. Vai ficar nessa faixinha aqui. Tu vai ter um desempenho bom. Mas aí, se 10 FPS vale a pena, se você vai conseguir vender para algum abençoado essa tua placa por um preço bom, aí fica nessa expectativa aí. Fora que tu vai ganhar 16 GB de VRAM, né? Vai ser a nova SSXT, vai ser a nova 580 da AMD. Vamos lá. Cadê? Tô vendo as 5070 12 GB, mas tem 10 FPS a menos e custa 2.000. As 52 GB mais as 5070 tem 10 FPS a menos e custa 2.000 a menos. Assim, eu nem entendi a pergunta. Tu quer comprar a 5070 Ti ou Itex? Ou a 5070? Agora eu fiquei confuso. Porque a 5070 ela tá 4.200. Geralmente ela tá na faixa de 4.500 aí. E a de 16 GB da 60 Ti tá tipo 3.900. Deve ser isso que tá falando, né? Que é 1.000 e pouco a menos. Então, realmente, se você não quer. Se você aceita esses 10 FPS a menos, vai na fé, cara. Denha, boa noite. O que acha da 870 Aorus Stilt? Marcelo Kowalski, eu não gosto muito da AMD, né? Da AMD não. Eu não gosto muito da Gigabyte, né? É que eu brinco de giga lixo. Mas vamos ser justos. A tua não é Ice não, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu descer. Cadê ela aqui, ó, só? Aí vamos ser justos e vamos pelo menos analisar. Vamos pegar aqui, a bonita ela é. PCI 5, M2. Ela é fase, lembrei, fase paralela. Vai rodar de boa, só que lembrando que ela tem a fase mais de entrada, é 8+8, dá 16. É um projeto paralelo, que é o mais barato que tem no mercado, né? Eu lembrei agora, projeto paralelo. Tem o projeto direto e o projeto intermediário, que eu esqueci o nome. É paralelo, direto e duplo. Esqueci o do meio. Mas, tipo, eu não compraria. Mas deixa eu ver o preço disso. Eu não compraria. Qual o preço disso? Também não tá tão cara, né? Porque tem 2.769. Tem placas mães com a construção parecida da ASUS também, por esse preço, que é a... o preço não tá ruim não, tá? O preço até que não tá ruim. Ela vai servir de boa, tá? A construção dela vai servir de boa. Eu não compraria, mas a placa em si tanca de boa os CPUs. É um projeto de entrada, mas vai tancar. Vai tancar sossegado, pelo menos. Tem PCI 5, tem PCI 4. Só lê as entrelinhas aqui, né? Se tem alguma limitação de SSD.
de PCI, né? Se você coloca o PCI vai ter limitação. Geralmente aqui tem umas informações, né? Um conector tipo 5, outro conector tipo 2. Se você colocar 2 não vai servir o primeiro. O conector fica disponível, não usar lixo da série 8000, né? A série 8000 é uma bosta da AMD. A série 8000, a 4000... Série lixo da AMD, 8000 e 4000, tudo lixo. Cadê? Controlador, painel traseiro. Deixa eu ver aqui. Cadê o PCI? Cadê? Tem BIOS para você atualizar, tem BIOS para você fazer backup. Tá aqui, ó. Cadê o PCI? Tem um conector M2. Dois conectores M2 SSD. O RAID 5 está disponível com o CPU 9000. Ah, só está disponível. Se você vai usar RAID, só vai estar disponível 9000. Cadê o PCI? Ah, tá aqui. Um PCI 5.0. E o de baixo é 4.0, ó. O PCI de baixo. O PCI de baixo, né? Aqui, ó. Não está disponível se você usar o M2 DSB aqui, ó. Se você usar esse M2 aqui, você não pode usar o chipset de baixo. Olha, mandou 250, nem sei o que é isso, cara. Obrigado aí pelo Gel não sei nem o que é isso, mas obrigado aí, Gabuito. Não sei o que é isso aí. Então, se você quiser usar duas GPUs, você não vai poder usar o SSD M2 2B, tá bom? Fique avisado isso, porque a minha placa-mãe tem essa mesma coisa. Sempre lê a informação aqui da placa-mãe para você não comprar placa-mãe e depois ficar chorando que você ia colocar 30 SSDs e você ia colocar duas GPUs, se for o seu caso, e você não vai poder usar a segunda GPU, ou se você vai usar uma placa de áudio, uma placa Wi-Fi, sei lá, alguma coisa naquele PCI você não vai poder usar, tá bom? Já está avisado. Obrigado aí pelo presente, ô Gabuito. Tristes enviadas. Cadê? Eu espero ter te ajudado aí, Marcelo Kowalski. Comprei uma VTX para usar com um 5600G. Nossa. Bobagem você não fez, porque tu tem potência de... Você tem GPU, que é o mais importante. E você pode resolver isso comprando um CPU 5000 normal, mas... A sua A520 pode ser que não aguente. Então você pode fazer o quê? Que a gente comentou mais cedo. O PBLSR. Em vez de você torrar dinheiro, você pode comprar um monitor 2K 144. Tu pode comprar um monitor 4K 60 e se divertir em resoluções maiores. O monitor 2K não tá tão caro, né? Tem monitor 2K de 800 pila, 2K 65. Eu não sei se o seu 5600G vai rodar o 65, né? Mas botar o jogo no talo, colocar ligar o FSR, são meios que você pode usar para jogar com mais FPS. No jogo local, né? No jogo online você vai ter que usar no máximo FSR4, né? Mas vai atrapalhar a tua jogatina se tiver algum delay lá. Mas, infelizmente, tu tem uma placa boa, assim, quando funciona, e um CPU que vai gargalar o teu processador. Vai ser praticamente isso daqui, ó. Vai ser praticamente isso daqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tu vai ter esse desempenho aqui, ó, praticamente, ó. Tu vai ter 98 frames. Praticamente. Contrapartida, um 5500 de 3D tem 132 e um 5600 tem 120. Opa, o pessoal tá mandando aqui aí, tamo junto. O Gabi tá mandando um monte de não sei o que é isso aí, cara. Eu liberei lá no meu YouTube, mas não sei o que merda é essa. Eu não sei o que é isso, só liberei. Eu só liberei, não sei o que é não. Ai, carambola. Então tu não tem muito o que fazer, né? Porque se você sai, você vende o teu, tu compra o 5600X. Opa, desculpa, me marquei errado. Tu vai ganhar tipo 30 FPS só. Aí tu compra o X3D, tu vai ganhar 30 FPS não. Tu vai ganhar tipo 8, né? 8 mais 8, 16. Tu vai ganhar 16 frames. Aí tu compra o X3D, tu vai ganhar 34 frames. E se tu achar isso aqui por R$1.000, seria o máximo upgrade que você vai ter. Entendeu? Seria o 500 3D enquanto tá barato, né? Não tem muito pra onde ir, porque assim, esse aqui já acabou. Eu paguei R$1.000 nele. Esse aqui tava mais caro que um 9800, então não vale a pena. Então, fazer o que, né? Fazer o que? Você está limitado pela tecnologia do seu tempo. Mas vai se divertir, cara. Coloca o jogo no talo, liga o FSR4, usa as tecnologias que você tem. Vai brincar de IA, vai ligar um
um Confio-i, vai fazer umas imagens aí de waifu aí, vai se divertir com a sua placa, irmão. Vai curtir tua placa. Trava esse jogo em 120, trava esse jogo em 100, vai se divertir o jogo multiplayer, vai brincar, cara, vai curtir tua placa. Vai dinheiro com ela e troca teu kit, que nem o X Pedrinho. Mas você não fez uma cagada, você tem uma placa de vídeo e agora você só precisa depois travar em 60 e se divertir. Pare de procurar problema e vai se divertir. Você não comprou a placa pra se divertir? Então procure e-mail pra se divertir. Trava o jogo a 60, joga multiplayer 100, trava em 100, brinca com IA, vai fazer as coisas, vai se divertir. Não fica se procurando coisas pra se estressar. Sinceridade pura no você. Exatamente. Se não gostar, é só ir para outro canal. Aqui eu falo só fatos. Gosto de overclock? Eu respeito. Uma pessoa que faz overclock pra mim é uma pessoa que tem dinheiro. Porque ela tem dinheiro pra comprar uma placa-mãe nova. Ela tem dinheiro pra comprar uma memória. Ela não tá preocupada. Só que tem uma pequena situação que vai acontecer, ô Augusto. Quando você tem dinheiro, mas não tem peça pra comprar. Quando você tem RMA, mas não tem produto no RMA pra te devolver e vão te devolver o dinheiro. E o dinheiro que vão te devolver no RMA não compra nem o pad meia do CPU novo, da placa nova, no momento que você for comprar na época. São coisas que o pessoal da Overclock não fala na balança. Você comprar uma GPU agora por 2.000, ela quebrar, a empresa não ter mais placa, como eu já falei pra vocês que tá acabando as GPUs, ela devolver o dinheiro pra você, 2.000, e a 50, 60 quando você for comprar, daqui 1 ano, 2 anos, tá custando 5.000. Ou 4.000, ou 3.000, e você não tem dinheiro pra comprar. Então essas coisas tem colocado no ponto. Overclock pra mim é quem tem dinheiro. E tem o segundo ponto. Tem peça. Tem que botar essas duas coisas na balança. Pra ser overclock você tem que ter dinheiro. E tem peça pra você ter depois que der problema. Ou pela RMA, ou pelo dinheiro que você vai receber. Então coloca na balança, né? É só usar um pouco da massa cinzenta. Aqui o Ray Trace aqui, ó. A Galaxy S20 foi uma tristeza. Tem uma 70 Ti Super modelo SG, acho que ela é linda e realmente uma pena. Exatamente. Cara, essa 40 aqui é muito bonita, cara. O André tá no plástico. O André mandou tá no plástico. A placa só foi testada, tá no plástico. É linda, maravilhosa. Eu só usava MSI. Eu achei uma delícia aqui. Eu só uso MSI. Primeira vez que eu troquei de MSI pra outra marca depois de praticamente 8 anos. Só usando MSI. Mas a construção aqui é muito bonita, tá muito bonita a placa mesmo. Irmão, pegou a RX 6600 por 1K. Eu pego uma 600X. Oh, peraí, eu tô precisando de água aqui. Vou pegar uma água. Eu pego uma 6600 por 1K ou um RX 7600 por 1.300. Eu não compraria nenhuma das duas. Eu compraria uma 50-50. Primeiro que 6.000 é uma placa muito velha. Segundo que 7.000 é mais velha ainda. Terceiro que o FSR dela é uma bosta. Quarto que não tem geração de quadros. Tem que ficar usando Paranauê. Eu pegaria uma 50-50. Ó, vamos lá. Motivos que eu pegaria ela. Eu pegaria a 50-50. Primeiro. Cadê? Ela tem um desempenho parecido com a 7600. Tem geração de quadro. Tem geração de. Oh, sai daqui, doido. Tem geração de quadro 4x. Agora, tem geração de quadro 6x. Se você achar uma 40-60 também ali, ó. Ou uma 50-60 também seria bom, ó. Uma 50-60, que aí fica mais caro, né? Olha a diferença aqui pra você ver, ó. 6600 eu não compraria nem que me desse de graça essa merda. Porque ela tem um FSR super antigo. Eu acho que é RDNA 2. É uma bosta. Desculpa. A 7600 é até aceitável se você relevar o FSR 3. Porque o FSR 4 nela não vai funcionar direito. Vão ter que quantificar extremamente para ela rodar na 7600. Vão ter que quantificar muito. Saiu de int de FP para int. Nessa daí vai ser tipo quant. Vai ser uma quantificação super extrema. Vai ficar uma bosta ainda. Porque ela não tem potência para rodar o FSR 4. Eu pegaria a 4060. A 50, se tiver barata. A 5060. Até a 3060, mas não tem no mercado, né? Se fosse entre a 6600, até a 3060 seria bom. Eu pegaria essas aqui, ó. 3060, 4060, 5060.
E essa aqui, você não teria problema com driver, só que tem um comentário, tá? Se você tiver uma placa-mãe muito antiga, a 5000 pode não ser compatível com ela. Então você tem que tomar ver se a sua BIOS tá atualizada para depois do lançamento, porque a 5050 foi a última. A 4060 vai funcionar. Beleza? Mas entre as duas que você falou, a 7600 é melhor, tá? Respondendo a sua pergunta. Só quis te mandar os poréns da sua escolha, tá bom? Mas das duas que você falou, a 7600 é melhor. E você ainda vai ser capado, porque teu 5600G vai capar a tua placa em PCI 3 X8 ou X16, tanto faz. Ela vai travar ela vai ser capada pelo teu PCI 3 X8 do teu 5600G que capa a GPU, tá bom? Só pra te deixar avisado de todos os poréns e você falar que ninguém me falou. Ninguém foi meu amigo, todo mundo mandou comprar e ninguém falou porque os poréns da compra. Então tá aí a resposta com a maior sinceridade possível, Danzan. Danzin, sei lá, não tem vogal no Z depois. Eu odeio YouTube com esses nomes tudo bugado, irmão. Não dá pra falar o nome da pessoa direito. Boa noite, meu querido. Bom, e aí, Rinoji? Tô ficando rouco. Ah! Ah! Pegando água aqui. Pegando água aqui, ó. Pegando literalmente uma água. Preguiça de ir no bebedouro. Uma preguiça de ir no bebedouro. Vamos lá. Você não me deixa fazer notícia, vou ter que fazer a live até meia-noite se ficar assim, cara. Tem que fazer até meia-noite, não para de perguntar coisa. Tem que parar de perguntar pra gente poder falar dos assuntos, hein? Max Pinhola. Caraca, o chat tá lá embaixo já. Misericórdia. Max Pinhosa, planejava ir para uma plataforma DDR5, mas o boom das memórias me quebrou, eu me arrependo de uma coisa. Eu devia ter deixado de ter comprado o item aqui de casa e ter comprado aquela memória de 1400 de 64 GB de DDR5 por 1400. Deveria ter comprado. Me arrependo de não ter feito isso. Eu falei pra vocês comprarem, mas como eu não tenho kit DDR5, falei: pra que eu vou comprar DDR5? Eu nem tenho um kit. Agora eu fiquei arrependido de não ter comprado. Tem umas 690 euros Master X, deve trocar? Não, cara. Essas placas mais tops de linhas aí, geralmente elas têm uma construção aceitável, pô. E Intel é diferente de... Intel não é se bem que Intel é diferente. Eu só desgosto da AMD mesmo. Essas placas top da AMD, da Gigabyte funciona, pô. Tem teste no Radeon Box, ó, 20 fases. Aí tu vai lá embaixo, ó. É que o modelo paralelo é um modelo mais barato. Eu fico indignado de, tipo assim, eu comprar uma placa-mãe top de linha e a placa-mãe não ser direta. Tipo assim, Caraca, esqueci a palavra. Tem fases diretas que não dá pra fazer mais, porque não tem como fazer 30, 20 fases em linha reta. Tem fases duplas, eu esqueci a palavra agora. E tem fases paralelas. A Gigabyte nas placas medianas usa paralela. O que eu xingo a Gigabyte é que ela cobra tipo R$2.500 numa placa-mãe paralela contra uma outra marca com uma placa-mãe bem melhor, com mais fase, com a construção direta não, com a construção dupla, com melhor construção, e ela cobra R$2.500 numa placa-mãe com construção barata. Bota umas case bonita e você compra achando que é a coisa mais linda do mundo. Aí você chega lá na tua casa é uma placa-mãe 4x4. Em vez de ser 8 fases duplas, é 4x4. E aí fica lá, o V-Core aumenta um pouquinho, né? Porque a comunicação de fases paralelas é mais ruim. E aí aumenta um pouco a temperatura, o V-Core do teu CPU. E o consumo energético, a temperatura. Essas aqui já são melhores, pô. 4, 5 mil reais. A Aorus, esses modelos aqui é bom. Se for essa aqui é bom, cara. Tem 10, mesmo que ela seja paralela, é 10 mais 10, ó. Tá vendo aqui, ó? Saiba mais. Aí você rola. Aí chega lá embaixo, eles contam a verdade às vezes. Aqui parece que é fase dupla, ó. Vamos saber se é fase dupla? 20 fases, energia estável, PC integrado. Aí, ó. 105 amperes, é boa, cara. As placas top da Gigabyte não são ruins. O problema é quando ela pega uma placa mediana, bota um nome top de Aorus e vende mais caro por causa do nome da carenagem. É isso que eu odeio na Gigabyte.
Ela vende a placa-mãe de R$ 1.000 com 5 fases, mas com uma carenagem bonita. E aí a placa-mãe lá que tem 10 fases, você não compra porque você vê aquela Gigabyte linda lá e você não vê que a condição é uma bosta. É isso que eu dei na Gigabyte, não a Gigabyte em si. Tem o AZ190 trocado? Não. Pagar quanto nessa Super Daniel? Segredo de vendedor. Mas foi mais barato que a 50... Foi mais barato que a 5070 com juros. Vou dar essa pegadinha aí. Paga quanto dessa Super? Chual triste enviado. Obrigado, Gabrito. A Zoc B860 Pro RS é boa? Sim. Pra Intel? Intel, cadê você? Intel. 800. As Rock. Acho que eu sou o único cara que tem esse banco de dados, porque eu fiz esse banco de dados na mão. Esse banco de dados na mão. Foi mó tenso fazer esse banco de dados. B60M, As Rock, Pro RS. 10 fases, sim. Tanca 1.7 de boa. 1.7 lá, o 265K, né? 10 fases, só que não tem amperagem, né? Então ela vai ser meio... vai esquentar um pouquinho mais. Não tem amperagem. Ou não informou a amperagem dela, mas ela tem dissipador full. E 10 mais 1... A Intel gosta do Plus, né? 10 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. A Intel não larga isso. Mas sim, é boa sim. Mas você não falou qual processador também, não tem como dizer. Ganhei do YouTube, é $2,50 por figurinha. Caraca, dólar? Meu Deus. Tamo junto. Você recomenda, então, desativar o PBO? Cara, meu 5700X 3D, eu ligo meu PC. Eu só liguei duas coisas na minha BIOS. O Resize Bar, que é pra comunicar o CPU com a GPU e a memória. Desliguei o RGB e liguei as fãs. Oh, desculpa, eu coloquei as fãs em 100%, desliguei as luzes do RGB da placa, liguei o Resize Bar e ativei o XMP da memória. Só isso. Eu não mexi em PBO, porque quando você mexe em PBO, caso você não saiba, caso você não naqueles YouTubers retardados mentais, quando você clica em PBO, tem uma mensagem que também assim, ó. Mexer nessa área aqui, você perde a garantia. Aí você dá accept. Você acabou de perder a garantia da placa-mãe e do CPU. Tecnicamente, você perdeu a garantia dos dois. Eu simplesmente faço o quê? Eu compro a placa-mãe certa, eu compro o CPU cooler certo, e acabou. Eu comprei uma placa-mãe de 10 fases, que tanca até o 5800X 3D. Uma B550 Game Plus por R$ 700 na Kabum. Comprei um cooler exageradamente grande, o Assassin 4. Eu podia ter pegado o AK620 de Picu, né? Ele já serviria pro meu 5700. Mas o meu amigo me vendeu por R$ 400. E eu comprei barato. Ele comprou um WC da Corsair, que ele queria, da Corsair da Cougar. Aí ficou ela por elas. Meu CPU bate 60 graus jogando em trabalho full load 75. Placa-mãe certa, CPU cooler certo, processador certo. Não precisei mexer em bosta nenhuma de PBO. É porque todo processador, quando você compra, ele vem escrito lá 5 GHz. Aí você perde de 200 a 300 MHz quando o CPU tem 8 núcleos. Porque quando você usa em full load, os CPUs vão perdendo clock. E fica lá 4.7, 4.8. Aí que os estelionatários da internet pegam vocês no papo. Ai, como usar o teu CPU em 100% como você deveria quando você não comprou 5, você tem que usar 5. Aí você faz overclock, que é o PBO, ou o Turbo Boost da Intel, versão 3.0, para você conseguir chegar nos 5 GHz. E aí você perde a garantia, você queima teu processador, você precisa comprar um novo, você movimenta o mercado, o cara já ganhou o cupom, passou 7 dias de devolução, e o ciclo renova, e você fica que nem um trouxa patinho na mão desses caras. Infelizmente, tem 1000 pessoas falando a favor e 5 contra. Quem vai ganhar? 1000 a favor do overclock. É bom para as empresas, é bom para RMA, é bom para vender produto, porque tem que comprar produto novo. É bom para todo mundo, só você que se ferra. E quando você vai reclamar no canal que te indicou, pau no seu cu, te bane. Vai lá reclamar com ele, quando der merda depois. Enfim.
Se você ativou o PBO, você já perdeu a garantia. Na hora que você clicou lá, Accept, já era. RX 970, 16GB, 7700, 16 roda em 2K. Sim, Ronaldo Moravia. Roda em 2K sim, o 7700 é um CPU excelente. É praticamente overpower, roda 165 seguro. É um CPU excelente 7700, é um CPU muito bom. Tem um desempenho muito semelhante ao 9700X. É bem aqui, ó, bem parelho, ó. Tu roda sossegado os joguinhos aqui, ó. Tu roda sossegado teus joguinhos aqui em paz. Pode comprar tranquilo, que ele fica aqui nessa meiuca, ó. 153 e 162. Fica nessa meiuca de FPS aqui, ó. 159. E aqui tá no Ultra, né? Tu não vai jogar jogo competitivo no Ultra, né? Mas aqui tem sem DLSS e sem FrameGen. Pode tranquilo, o Ronalter Moravia. Não gostei do 5700 com 5070 Ti. É porque ele é X3D, né? E eu jogo em 4K e 2K, então eu tô cagando e andando pra 200 FPS. Eu jogo 60, mano. Eu jogo 60. O 5700 é bem ruinzinho, cara. Olha isso aqui, ó. 5800 contra 5700. Tu sai de 119 frames pra 151. Tu tem o mesmo desempenho praticamente do 9600X. O 7600X. O 9600X. O 14600K. E o 5800X 3D. Eles têm o mesmo FPS. Mesmíssimo FPS. Mesmíssimo FPS, praticamente. Então são similares. 5700 pra essa placa aí você vai ter que jogar em 4K, meu amigo. Ou 2K. E ligar um DLSS pra. E ligar o DLSS. Usar a potência dela, ligar o DLSS no jogo competitivo. Ligar o reflexo no talo pra diminuir a latência. E jogar feliz um FPS alto. No competitivo. É o jeito que você vai ter até tu trocar de PC. Que é o que tem no momento, né? Vai se divertir, como eu falei pro cara lá. Vai se divertir e para de procurar problema em PC. Tem amigo meu trabalhando com a 580, ganhando 7 mil reais por mês. Então para de arrumar problema na coisa que não existe. Ai, ai, 6600 foi a nova 580. Agora é a 969 6600. É. O 5600 não é muito bom pra muitas tarefas. Caramba. Então compra um 9950X 3D, amigo, porque resolve o teu problema. Vamos lá. Max Pinhosa, não me diga que tá em Full HD. Provavelmente deve estar, né? O pessoal tem essa política do Full HD, né, cara? Um monitor 2K é tão bom pra jogar um competitivo, o pessoal fica travado no Full HD. Exatamente, o Max Pinhosa. Horinoide, eu poderia ter pego a 5070 por 3.800. Agora tá 600 mil reais a mais. E a minha 30 Ti fazendo hora extra aqui, só troca quando der pau. Os caras reclamando de FPS, bota isso pra rodar da AMD pra ver só. Teve atualização da AMD, tá, cara? Teve atualização do Torch lá, teve algumas atualizações da AMD. O Oyama tem também, alguns programas tem AMD, mas é AMD, né? O próprio cara que fez lá recomenda Nvidia, né? Mas, enfim. O processador que tem que levar até 60 para ativar o FrameGen já era. Deixa o like, pessoal. O que o menino mandou aqui? Ele cancelou a mensagem. Não adianta, anteriormente seriam 12.600K com uma 5070. O bom é que o YouTube, mesmo que você apague a mensagem, eu consigo ler, tá? Gostei dessa função do YouTube. Deixa o like, pessoal. Marcos Espinhosa, prefiro Full, mas coloco no Quad, porém sinto queda de desempenho às vezes. Tu vai botar mais resolução, tu vai ter perda de FPS, né? Isso é uma coisa meio implícita no FPS. Você aumentou a qualidade, você tem mais peso pra GPU, né? Consequentemente, você tira. Quad HD, sabe o que é bom do Quad HD? Quad HD ele tira o gargalo do CPU. Por quê? Quando você bota em Quad HD, você usa menos threads. Mesmo estando com a mesma quantidade de FPS. Você não vê no CPU. Mas em threads, em Quad HD, você usa menos threads. Você tem menos peso pro CPU. Isso é um fato que eu já testei várias vezes aqui. Aumenta a resolução do processador, 8-bit foca em GPU e aumenta a resolução. Exatamente. Ultra Durable, exatamente. Você recomenda então desativar o PBO assim? Caramba, top. Tô com 14400F. B660 e 16 GB, uma dúvida. Qual a maior placa de vídeo para essa config? De novo, repito, qualquer uma. Se tu não for por uma 5090, qualquer uma.
Ai, caramba, só vê aqui na vaga vista do que você quer de FPS, né? Cadê aqui? Aí você vê o que você quer de FPS. Se você quer FPS alto, se você quer, ó. Aqui tu vai ter que ter um 986 3D. Aqui tu vai ter que ter um 986 3D. Aqui você com um 786 3D você já leva. A minha aqui você pode rodar com um 786 3D também. Isso aqui em Full HD. A partir daqui pra baixo, tem Super pra baixo, ó. Tu já roda com 7700X. Com 9700. Tu não precisa mais de 9700 pra uma TI Super. Aqui, ó, tu já sente um pouquinho mais. Aqui você já perde um pouquinho de FPS em Full HD. Aí tu muda pra 2K, dane-se. Caguei. Todos os CPUs levam 65. Se tu colocar aqui um 9600, ele vai levar 5080. Se tu colocar um 9600, ele vai levar essa merda, porque ele dá o mesmo FPS que ele leva. Parem de ficar endeusando a merda do CPU. Aqui, ó, em 2K, dane-se. O seu 9600 leva 5090. Tão simples, matemática não mente. Então, vamos lá. Se bobear até aqui, ó. Ah, cara, é triste, é triste, é triste. O pessoal não sabe fazer uma triangulação, né? 165, cadê? 165, aqui, ó. 165. 9700. 162. 162. Enfim, é só fazer triangulação das coisas. Qual você recomenda? Um i5 9400 com as 16 normal da upgrade. O que você recomenda de upgrade? 59400 é então uma merda, né, cara? Eu tenho 9900K ali e não tenho upgrade mais, né, cara? É triste isso. Cara, eu iria de... Se você não quer gastar muito dinheiro, eu iria de um 12400F. Memória DDR4, mas você reciclar a memória. Porque tá cara a memória. E de placa de vídeo, uma 5060, 5050 de entrada. Até uma 5070. Mas se você não quiser um 12400 e tiver mais dinheiro, tu pode pegar um 14400. O problema é que a placa-mãe mais barata que tem é essa aqui, ó. Para você colocar um 14400 com DDR4, tem poucas placas-mães. Então o máximo que você vai conseguir colocar é essa daqui, ó. Asus AYW. E ela está aumentando de preço, hein? Essa aqui é a placa-mãe mais barata que você pode colocar um 14400. Mas lembrando que ela tem que ter atualização de BIOS. Se ela não tiver atualização de BIOS, você vai ser obrigado a ter um CPU antigo para atualizar ela. Tu vai ter que ir numa empresa lá de atualização para atualizar a BIOS dela. O 12400 vai entrar de primeira aqui. Até o 13 entra aqui. O 14 você vai ter que atualizar a BIOS. E, geralmente essas placas-mães não tem a atualização de BIOS, ó. Não tem o botãozinho de BIOS, ó. E elas não tem nem USB direito, ó. É que tá bem escasso. Essa aqui é DDR5. Vou pegar errado aqui, ó. Peguei errado aqui, ó. Deixa eu voltar. Essa aqui é DDR4 tá mais caro. Aqui é D4, ó. De 4. Tá vendo que tá até mais caro? Tá R$200 mais caro. CIA PC, loja do golpe. A mais barata que tem é essa daqui, ó. DDR4. Deixa eu arrumar ali o... Vou botar aqui DDR4. Pra ver se ela filtra. Então seria o 14400. Seria o 14400 em pau. É um monte de gente dando golpe aqui nessa merda. Essa aqui, ó. Seria o 14400 com essa daqui, ó. Lembrando que você vai ter que atualizar a BIOS. Essa é a placa mais forte de DDR4 que existe no mercado hoje. Não tem mais nenhuma mais forte que essa. Todas são DDR5. Nesse preço aqui você pega uma DDR5 de 12 fases. Essa aqui só tem 8. 8 ou 6. Esse preço aqui você pega o mesmo modelo. Plus V2 com mil reais você pega uma versão de 12 fases. Essa aqui só tem 8. 8 e 6, no caso. 6 mais um, uma coisa assim. Então você não tem opção, né? A mais barata seria essa. Não tem nenhum por ser mais barato que isso. DDR4. É esse aqui. É 12400. Pode ser a placa-mãe até mais barata, com 12400. E o 14400 obrigatoriamente tem que ser essa aqui no mínimo. Não tem mais barato que isso. Bota a tua memória que você já tem. Bota a placa de vídeo e já era. Foi 860 ProRS também seriam 12...
Ô, bolo de Valinhos, vai tranquilo, teu 245 kf nessa B860, tá? Vai tranquilo. Sim, sim, sim. Estou com você. Início perguntei por perguntar. Tive o 560G que fez PBO, abrir minha DMD, não deu problema nenhum. Até porque PBO que fiz foi um undervolt. Bom pra você. Eu não sou a favor de eu continuo sendo, não sou a favor de overclock nem undervolt. Não sei, eu não tô agredindo ninguém, eu só tô falando que eu não sou a favor. Não sei porque o pessoal, não sei porque esse pessoal do overclock e PBO fica ofendido quando a gente fala mal das coisas que eles fazem. Eu não entendo. Eu tenho minha opinião, você tem a sua. Eu não tô xingando você, eu tô falando a minha opinião. Não se sinta ofendidos. Não se sinta ofendidos pela minha opinião. Ela não vai mudar. Você sinta. Assim como os retardados mentais não mudam quando o cara faz uma mentira até acontecer uma desgraça, eu também não vou mudar. Porque quem trabalha com essas merdas é que recebe as desgraças dos outros. As experiências que eu tenho são de pessoas que recebem desgraça dos outros. Eu repasso as experiências que eu tenho. Você não teve a desgraça, graças a Deus. Você teve FPS até com o Lebol que segura. Qual cooler com 3 sons de display você recomenda? A marca conhecida? Cara, eu sou fã da Cooler Master. Eu nem sei que fã tem hoje. Eu só tenho fã da Cooler Master aqui. E da Delta. Eu comprei da China. Delta 3400 RPM, mas eu só uso Cooler Master. É Cooler Master, Corsair e... Qual era a outra marca? Cooler Master, Corsair. Tinha outra marca que tinha boa também. Acho que era a Thermal Riot também, que faz uns fãs bons. Só que eu só uso o Cooler Master, só. Só isso que eu uso. E da Delta. Delta é de servidor. É cooler de servidor. Qual processador casa com a 900XT? Um 900XT. Um 9600X no mínimo. Um 5800X 3D que não existe mais. E da Intel um 14600K ou um 14400F. No mínimo. Pô, o YouTube usou o grid certa dessa vez. Caí aqui de paraquedas, já gostei. Acabei de me inscrever. E aí, Red Cactus? Como é que você tá? É porque o YouTube, quando você coloca propaganda de anúncio, parece que você colocar um monte de treco no YouTube lá, ele dá o start. Por algum motivo. O YouTube tá gostando de quem gosta coisa de venda produto. Aí parece que ele tá dando mais menção pra isso. Também tá tendo menos gente fazendo live de errado, né? Porque Peperário foi vender coisa de curso. O Fala Galera sumiu. O Tech No Art só vende carro. O outro lá fala do Lula lá, também sumiu. Ninguém vai falar de hardware. Eu falo de hardware porque eu gosto. Tipo, eu falo de hardware porque eu gosto. Eu falo de hardware porque canal e tal. Dinheiro tem o meu trabalho, eu tenho meus bagulho, meus bicos aqui. Aqui as coisas que você manda dinheiro aqui, eu compro produto, eu compro coisa de canal. Eu compro aqui, a gente comprou placar de captura. O pessoal mandou o dinheiro, a gente mandou placar de captura. A gente comprou um Nintendo. A gente nunca fez live, tem que fazer live de Nintendo. Talvez a gente faça uma live amanhã de Nintendo. Só pra zoar o pessoal que a gente não faz live de Nintendo. A gente comprou câmera, a gente comprou o meu gato aqui pro canal, a gente comprou Stream Deck. Comprou um teclado 8000 pra gente jogar multiplayer que a gente nunca jogou. A gente comprou os conteúdos de Subtidu. Comprou celular 200 pila da China pra ver se chegava. Compramos Powerbank pra gente ficar usando luzinha pra gente fazer o vídeo. Ó. O vídeo tá sendo. A luzinha que a gente tá fazendo no canal é essa aqui, ó, da Tomate. R$ 25. Foi um superchat de um cara. 25 pila. É a luz aqui da live. 25 pila. Microfone pra eu derrubar sem querer e quebrar. Microfone pra eu quebrar sem querer e voltar pro meu K99 da Fifine. Obrigado aí, ô Redux Roots. A gente vai falar de IA hoje, vai ensinar a usar IA de texto, legenda, áudio, clonar voz. Hoje vai ter bastante coisa, a gente vai rolar até meia-noite hoje. Tem IA local que a gente vai fazer ao vivo, já fiz os testes pra não cair a live. As notícias de hardware estão uma bosta. Tem 5 notícias de hardwares. A gente vai fazer as notícias e o último tópico vai ser IA. Assim que acabar as perguntas, que geralmente acabam umas 10 horas, minha mulher chega às 10 horas. Aí quando acabar as perguntas, a gente vai pro tópico da notícia, que é rápido. Tem pouca notícia, tem pouquíssima notícia. O mundo do hardware parou. Então já que o mundo do hardware parou, a gente vai falar coisas futuras. E recentes e futuras. Do que vocês não devem fazer. Ah, entendi. Tu tem o 9600X e descobriu que não precisa pro 9700. Exatamente, cara. Dá um like lá no canal do Papa Hardware, cara. Ele faz bastante vídeo legal lá.
Graças a essas pessoas que fazem esses testes, a gente descobre essas coisas. O Peperai lançou um vídeo muito bom também, quando ele fazia vídeo de hardware, né? 5700x 3D versus 14600K versus 9800x 3D. Cara, quando ele colocou em 2K, o 9800x 3D tava pau a pau com 14600K, pau a pau com 5, coisa de 6, 7 FPS. De um 5700x 3D com uma 4080. Pau a pau. Um 9800x 3D, pau a pau com 5700x 3D. Desempenho bruto. Aí o André foi além. O André colocou DLSS e mostrou que dá empate técnico. Caraca. Caraca. O cara mandou superchat. Cadê a notificação? O YouTube bugou, hein? Não mandou notificação do Marcelo Kowalski. Deixa eu ver aqui se fui eu que bloqueei sem querer. Não, tá ligado. Bugou mesmo. Bugou gostoso. Bugou gostoso aqui. Delta é pica, durar. Eu tô com esse Delta faz 8 anos, velho. Eu comprei esse Delta em 2018. Paguei 30 reais Paguei 30 reais em cada um. 30 reais. Tô com ele desde 2018. Dizer que não quebra, irmão. É infinito esse fã. E é preto, não tem RGB. Não gosto de RGB também. É preto do jeito que eu gosto. A minha RTX ela é black. Graças a Deus que ela é black. Não tem RGB nessa merda. É black. Igual o dono. Vamos lá. Cadê? Boa noite, Daniel. Tu acha que o preço das memórias vai subir? Sim. Já tá programado o preço da memória subir 40. Já tá programado o preço da memória subir 40 agora. E fim do ano mais 50. Então prepare um bolso. A galera dos Estados Unidos fez um processo aí. Vamos aproveitar e engajar a notícia. Ela fez um processo de... Todo mundo está sendo processado por golpe, né? Cartel, etc. E aí estão processando as empresas da Samsung, da Skyenix e da Micron sobre esses aumentos de preço sem sentido. Porque, tipo, tem estoque nas lojas. Antigamente não tinha estoque, era desculpa. Agora tem estoque e o preço não abaixa. Tá todo mundo desesperado, irmão. Então não espera abaixar, tá? Não espera abaixar. Ou compra agora, ou você vai comprar agora, ou que nem eu falei do golpe. Ou você vai comprar aquela memória que tem single channel, que é ruim. Ou você vai comprar aquelas memórias que é soldada falso de plástico do outro lado. Tipo, de um lado é a memória de verdade, do outro lado é plástico disfarçado para fingir que a memória... Tipo, de um lado é a memória real, single channel, do outro lado é plástico para dizer que é dual. Tu olha a memória, parece que ela tem os dois lados, mas o outro lado é plástico. Mano, tá... Os golpes estão absurdos. O SSD, tava comentando até com o André. Vamos pegar aqui, ó. Vamos aproveitar, vamos engatar a notícia, senão a gente não faz notícia nenhuma nesse canal. Vou parar as respostas, tá, gente? Vou parar a resposta por um momento. Aqui, ó. Vamos pegar aqui o Brave. Vamos pegar o Brave. Aqui, ó, por exemplo. Olha o que tá acontecendo, gente. Olha a média que tá acontecendo. Ó, vai ter aumento de preço de memória. 40% agora e 50% no final do ano. Os celulares vão aumentar, porque a memória também vai ferrando para o celular também. Então vamos ter aumento de preço de celular. Já das memórias que já estão caras. Vamos ter problema também com SSD. O que está acontecendo aqui, ó? Não sei se vocês sabem. Ó. Aí você fala, Daniel, o que um celular de merda tem a ver com o meu PC? Já vou explicar. Não sei se vocês sabem, mas o SSD tem camadas. Tem o SLC, que é 1 bit por camada, que é o melhor SSD que tem no mercado. Tem o MLDC, que é o segundo melhor, que tem 2 bits por camada. Você não precisa entender o que é isso. Quer dizer que ele grava 2 vezes na mesma camada, a leigo. Tem o TLC, que é o que todo mundo usa, que é 3 bytes em uma camada, que dura pra caramba. Ele é durável e tem uma boa qualidade de gravação, né? E tem um QLC, que é o piorzinho. Tem 4 camadas, tem 4 bytes em uma camada, que é o que vive menos. E geralmente o pessoal implanta de tera nele para poder caber, tipo 4 teras, SSDs grandes. Geralmente são QLC para poder empurrar mais e cortar custos. Então, consequentemente, a gente está no momento que os preços de tudo estão aumentando. Então, se você já estava sentindo porrada da memória, preço alto,
Memória com... Deixa eu tirar minha garrafa daqui que ela tá querendo aparecer na live. Memória com preços altos, memórias com single channel, memória com fake do outro lado, memória com chip duvidoso. Então agora você também tem que se preocupar com o próximo golpe que a gente vai ter, que é os SSDs. Porque todo mundo agora tá vendo os preços altos, o que eles estão fazendo? Já que a gente tá perdendo prejuízo, vendendo TLC, que é 3 bytes em uma camada, vamos trocar pelo QLC. Ele é mais lento, ele vive menos, porém, ele é mais barato. Então tá tendo muita mudança de qualidade. Ah, você fala, não, Daniel, foi só o iPhone. Só o iPhone que fez isso. Lenovo começa a usar SSD chineses da WMTC. Então agora, esse modelo aqui, ó, eWMTC PC42Q, 512. Aí você vai lá nos testes, ó essa merda. Ele deu 60 pontos no teste de benchmark do SSD contra os outros que tem 82 pontos. Aí eu falei, ô, Gemini, me dá um help aqui. Gemini, me dá um help. Me diz, ó, tô aqui na notícia, no meu bot de notícia. Patete agora, mostrei meu bot. Mostrei meu bot aqui, ó. O Gemini que ele falou sobre o tipo de memória, né, e tal. Aí eu perguntei, Gemini, pesquisa pra mim que tipo de memória é esse SSD da China. Aí eu botei o modelo, né? Aí ele me mandou aqui, ó. É um tipo QLC. Lembra que eu falei que é o pior? E tecnologia de destaque da própria empresa chinesa. Tu já tem um gargalo, porque o seu SSD vai durar menos, vai ter uma vida útil menor do que o TLC. E vai ser mais lento. Tipo, em vez de ser tipo 3.000, ele vai ser 2.000. Em vez de ser 5.000, vai ser 3.000. Segunda coisa que tem no SSD. O Samsung Evo, ele tem cache. Ele tem DRAM para fazer a leitura dos dados. SSD barato não tem isso. Ele usa o cache SLC, que ele pega um pedaço do armazenamento e transforma como 1 bit por camada. Só que ele tem um tamanho. Quando ele passa esse tamanho, o SSD fica mais lerdo. E tem SSD que é pior ainda, que ele não tem um SLC cache. Ele usa o próprio armazenamento como cache. Então se você não deixar tipo uns 20, 15% livre, o SSD que tá passando lá 3.000 vai passar 1.000, 1.500. Se você deixar lá seus 10%, o SSD vai virar um HD. E aí teu PC vai começar a travar. Então, não encher o SSD é importante também. E também ver a vida útil do SSD. Então agora, amigo, já estamos tendo aí o problema de se o iPhone estão fazendo isso, estão diminuindo a qualidade do SSD, aumentando as camadas gravadas para botar mais armazenamento, estão diminuindo a qualidade do cache dos SSDs para poder botar o mesmo preço. É que nem você comprar um passatempo de 200 gramas, preço de 200 gramas, mas o passatempo é 100. Eles estão mantendo o preço dos produtos, porém estão abaixando a qualidade. Quem não sabe sobre isso, vai comprar achando que está comprando a coisa mais linda do mundo e está levando um golpe. Então, esse aqui é um cuidado que vocês têm que ter na hora de comprar, tanto memória aí, quanto SSD, que está tendo muito golpe disso. Então vocês vão acabar comprando um produto achando que ele é bom, e na verdade não é bem assim. Vocês estão comprando um produto inferior, com o preço do antigo, sem saber que vocês estão comprando um produto. Ainda mais agora que a gente pessoal está comprando muito do AliExpress, vai ter uma leva de SSD SATA, leva de SSD, tudo que é LC. Tudo que é LC e muita gente não vai nem saber o que é isso. Então, meus amigos, se prepara aí que o mercado vai inundar de lixo por conta da crise das memórias. Celular mais caro, SSD mais caro, memória mais cara. Intel vai ficar mais caro também, o processador da Intel, como o cara falou. Vai ter IA de CPU, vai aumentar o preço de CPU por causa disso. A única coisa barata que tem aí no mercado agora é placa-mãe, para quem por enquanto. Por enquanto vai aumentar a BIOS. A memória da BIOS vai aumentar. O chipset vai aumentar, porque tem memória também. Sei lá o que tem memória na placa-mãe. Enfim, cara, tá tensa a coisa tá tensa. A coisa está tensa mesmo, tá? A coisa tá tensa e a IA tá fazendo as loucuras aí, a gente tá levando tudo pro coração, né? Tá levando tudo pro coração. Aí o pessoal comentou ali sobre a IA, né? A gente pode ver aqui no nosso querido prompt ali, que eu fiz com o meu CIPA, participo da CIPA, tá? Eu fiz meu prompt ali com o Codex, né? Essa IA aqui também roda offline também, tá?
AMD. Oh, meu Deus, tirar o zoom. Vamos pegar ali da IA. IA. Ali, ó. A falha crítica, a maioria dos arquivos. Vamos pegar aqui uma da IA, ó. Cadê? IA. Invasão SSD chinesa, ó. A IA que fez pra mim, a gente fez essas loucuras aqui. Oxi. Que isso? Olha isso. O vídeo passou. Do nada o vídeo passou. Oxi. Ah. Desculpa aí. Tá vindo downloads também. Eita merda. Vamos lá, ativar o som do site. Vamos apagar esses downloads. Eu coloquei o vídeo em download. Eu esqueci que eu tinha baixado o jogo da Argentina ali. No YouTube Premium. Eu esqueci de apagar. Esqueci de apagar. Esqueci de apagar. Deixa eu remover aqui. Do nada começou o jogo do Brasil, mas estava numa pasta privada. Como é que começou do nada? Ai, meu Deus, só eu mesmo com essas doideiras aqui, mano. Vamos lá. Eu tá aqui, ele falou da memória, flash, ó. Colapso dos data centers, que tá tendo data center nos Estados Unidos. Bastante coisa aqui, ó. Aumentar a memória, cara. Bastante coisa aqui, ó. Isso aqui tudo rolando na IA aqui, que eu fiz um programa que pega a notícia e joga tudo pra um TXT. E aí a IA vai lá e resume. Achei bem legal isso aqui. Achei bem legal isso aqui mesmo, tá? O fim do nó, AMD, Intel. Então, bastante coisa acontecendo aí na parte da energia lá para botar IA, SIGAM pura, aumento das memórias. Eu vou colocar alguns prompts a mais aqui para pegar a memória e outras coisas, mas tipo, a memória de 9 GB que a gente comentou da Nvidia, né? Tudo rumor. Mas tome esse cuidado, galerinha. Tome esse cuidado aí com a parada das IAs aí, que a gente vai ter aumento de praticamente tudo, tá? Praticamente tudo vai aumentar e vai começar a vir produtos com menos qualidade. Cadê a música? Ah, eu mutei o áudio. Vai ter produtos com menos qualidade e a gente vai pagar mais caro por um passatempo menor. Mas que parece ser o passatempo de 200 gramas no preço. Então se prepare aí para o mercado que vai ficar doido, tá? E a 5090 aí, tivemos um rumor aí que ela não vai ser lançada, né? Aquele famoso rumor idiota que o pessoal faz esse rumor. É de praxe. Eles fazem o rumor da 5050, coloca que não vai lançar, aí daqui a 2 dias vem a nota oficial, essa notícia que explode no X, aí vem a nota oficial da Nvidia falando que vai ter sim. E aí tem outra notícia falando que não vai ter. Então esse aqui é fake news, esquece que é fake news, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que essa placa de vídeo aqui tem 3 GB de memória, a nova, 333. Então quando ela for lançada, vai sumir 5060, quer dizer que não vai ter mais 5060 no mercado. E a 5050 não vai ter mais. Então essa placa aqui vai chegar por uns 2.300. Então ela não pode matar a 5060. Então ou ela vai aumentar, ou eles vão vender bastante antes dela chegar para diminuir o preço dela para poder manter a 5060 mais cara por ter pouco estoque. Então se prepare para o lançamento dessa placa aí, que vai demorar pra caramba, igual a Super, vai demorar pra burra isso daqui. Vai demorar muito, é mais fácil chegar a 3060 do que chegar essa placa aqui no mercado, tá? É mais fácil chegar essa placa do que chegar essa placa no mercado. E as notícias aqui são bem relevantes também no canal. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar ao vivo aqui, porque a gente não precisa de ler nada, que eu já sei de cabeça. Notebook leve, caguei. Asus ROG 7.000 euros. E nem é a mais cara. Cyberpunk vendeu 40.000 cópias, não precisa. Jaqueta de couro, dane-se. O pessoal que queria portátil aqui, ó, se ferrou. $5.300. Ah, tu queria um portátil com chip da AMD de IA com 40 CUDA de processamento? Tá aí, ó. $5.299. Pelo processador de IA, pela NPU que você nem vai usar, e pelos 40 núcleos de APU ligados. Mais caro que um PC. Mais caro que uma 40, não, mais caro que uma 5090. Thunderbolt ali lançou um laptop 5070 de 1,640 kg. Show. Dane-se. Intel lança mini PC. Dane-se. 5090 pega fogo. Alegria do coração de quem comprou. O cara usando o Rise Mode, né? Encostou ali atrás, a toughzinha, ó. Teve até um vídeo hoje do Paulo Gomes mostrando uma Gigabyte, novidade. Uma Gigabyte batendo 107 graus no hotspot.
com aquela pasta de peido da Gigabyte, né? A famosa pasta de peido, né? Peido azedo. Você abre a placa, ela solta um pum. Ela solta um pum. Eu odeio a Gigabyte, cara, mas eu odeio o que a Gigabyte faz com seus clientes, cara, sinceridade. Enfim. Então. Esse aqui o cara colocou o Rise Mode, ele encostou no fundo e queimou. Aí voltando aqui, o Paulo Gomes falou lá no canal dele, que ele colocou a pasta térmica Snowdown, aquela preta bem cara. E aí a placa caiu, a versão original, a placa caiu para 100 graus, ainda assim ficou quente. Porque o TDP deveria ser 95, o recomendado pela NVIDIA é 95 graus. Tava batendo 100, era 95 ou 105, tava batendo 100 graus, abaixo do 105. E ele falou que ia colocar a pasta preta, claramente para outro vídeo, que ele não publicou. E vai bater seus 95, porque pasta térmica é boa, ajuda, principalmente na placa-mãe, na placa de vídeo, que é um ambiente fechado, ou notebook, mas não faz milagre, né? Se a placa é ruim, não adianta, né? Enfim. E era um modelo, não era uma 5090, tá? Que queimou 105 graus. Era uma 5070 Ti. Uma placa mediana, uma 5070 Ti, batendo 105 graus de hotspot. Por isso que eu odeio os modelos de entrada de Gigabyte. São uma construção bem pirenta. Então, o pessoal lá trocou a pasta térmica carregada da AMD e, tipo, eles mostraram que pelo menos a pasta térmica nova da Gigabyte é melhor que a antiga, porque a antiga parecia um peido, agora é um cocôzinho mais duro. Então ela tá dissipando melhor que a antiga. Não tá espalhando pra GPU inteira aqui nessa daqui. Então já temos relatos aí de TDP alto em placas de mãe de entrada. Inclusive o Paulo Gomes falou também que as placas 4000 não tinham esse problema, as placas 3000, 4000 não tinham esse problema, nem as 3000. Mostrava o hotspot e elas desligavam se passasse da temperatura máxima. Por algum motivo que ele desconhece, a 5070 parece que está no modo overclock ferrado e mesmo passando no TDP ela continua funcionando. Eu não sei o que a NVIDIA fez, né? Não sabemos. Mas é estranho a placa-mãe bater 105 e não desligar. E continuar funcionando como se fosse uma... Eu acho que a NVIDIA fez uma aula com a Intel, né? É 100 graus, mas tá batendo 110. Continua ligado. É os 10% de folga. Então a NVIDIA eu acho que teve aulas com a Intel. E aprendeu que colocar 10 graus a mais, 10 graus a menos não tem problema nenhum. E aí tá acontecendo esses fatos aí. Até com placas que não são high-ends. São mid-ends, né? Quase high-ends. Então fiquem aí atentos aí nessa parte da NVIDIA aí para vocês não caírem nesse mito aí das placas, né? Tá bom? Fiquem atentos aí. Notícias mais irrelevantes aqui. PS5 não tem mais, não vai ter mais disco rígido, disco físico. Chorem, tem que fazer, eles que mandam. A gente já falou da SSD. SSD PCI 4.0 com 7200. Claramente essa Samsung tem DRAM aqui dentro, né, para fazer essa leitura rápida. Thermaltake enviou outra solução para 5090. Outro aparelho para pegar fogo. Dane-se. Vamos lá. Placa assinada pelo Lucas Paquetá, que se expôs do Paquetá. O pessoal está fazendo o Steam Machine versão pequenininha, com CPU mais forte e APU mais forte que a da Steam Machine. E o pessoal está fazendo agora modelinhos de interface para colocar na Steam Machine para poder personalizar aquela caixa do inferno. Que inclusive teve um cara que em 20 minutos a Steam Machine dele queimou. Em 20 minutos de uso, ela morreu. Deve ter ligado o GTA 6 de teste lá e queimou, né? Deve ser. Deve ter ligado lá e queimado a placa viva, dane-se todo mundo. G-Sync para os monitores dane-se também. Não tô nem aí para G-Sync. Ninguém tem $7.000 para comprar esse monitor. O pessoal inventando um Steam Machine com 7600. Mais barato. O pessoal entrando na onda, né? O nosso amigo que deu spoiler aí, obrigado, Gabuito, pelo spoiler. Intel aumenta o CPU, o Core Ultra 7 e o Core Ultra 5, né? Já que as pessoas não têm mais opção de comprar a M4. A pessoa não tem mais opção de comprar a Core 5 de 14ª, porque essa placa-mãe não existe mais. E não compensa comprar um Core 5 de 14ª DDR5, sendo que o Core Ultra, no preço atual, tá batendo pau a pau com o preço do Core 14ª geração e 13ª. Então não vale mais a pena, em alguns modelos, você comprar um Core, Core 5, Core 7 14ª. Vale mais a pena você comprar um Core Ultra com a placa-mãe barata. Então eles já perceberam isso, a Intel já percebeu e já aumentou o preço. E aqui que eu comentei da Steam Machine, o cara usou 20 minutos e já deu linha vermelha.
Bom, hein? Pagar $1.000, usar 20 minutos. Qual o custo por frame de $1.000 em 20 minutos? Não faço a menor ideia. O custo por frame. Temos aqui também a Asus NUC, que só ela pode fazer sistema da Intel. O Intel tinha CPUs de 22 núcleos, balela, que nem lançou CPU novo. Lançou o i7 como se fosse o i9 anterior. Não acredito mais na Intel. Jogos portáteis para Windows. Emulador, não posso falar no YouTube isso aqui. Monitor triplo. Drive da Intel, dane-se. Vazou um sistema da Intel, da Microsoft com IA. Com Copilot, um sistema baseado em Copilot. Mas isso já não é o sistema original da Intel? Da Microsoft? Já não é o sistema original da Microsoft TIA? Ai, meu Deus, porque eu sou mal assim? Estão lançando modelinhos pequenos de placa. Um cara achou uma 7900XTX com 16 GB de memória. A Intel reinicia a produção da 14ª geração para a China, porque a China não pode ter CPU atual. Notebook lixo. Intel aumenta o preço, já falou. Outra Steam Machine. Por isso que não tem notícia, ó. Outra Steam Machine, $700. Eu quero saber disso, irmão. Nocta lista novos escudos M5 de baixo perfil. Isso aqui é legal. Oh, meu Deus. Isso aqui é legal. Isso aqui é bem legal. A Nocta vai lançar os novos WCs preto. Ali, ó. Dane-se. Não era esse aqui, não. Não era essa notícia. Dane-se, isso aqui é fonte. É pra resfriar a fonte. Dane-se fonte. Não quero saber de fonte. Xbox vai deixar você gravar seu jogo físico no digital. Se você tiver pirata, se ferrou. Próximo Xbox e PS5 vai ser totalmente digitais. Notícia do óbvio, né? Microsoft vai ficar mais alto. Dane-se, quem comprar Snapdragon perdeu dinheiro. A overclock de AMD não usa overclock no canal. PlayStation 3 começa a fechar em agosto. Não vai ter mais... Quê? Não vai ter mais PlayStation Store no PS3? Ih, rapá. Essa eu não tinha visto, não. Ferrou. Quem tem PS3 vai jogar só no offline. Não vai jogar GTA V. Coitado, o pessoal que joga GTA RP. Fé, Deus, não tem um PlayStation, não pode usar, mano. Que merda. Nossa, caramba, bro. O mundo tá ficando pior a cada dia, irmão. PlayStation encerra disco físico até 28. É, meu amigo. Esse jogo aqui foi engraçado. Ele pede 32 GB no baixo e 64 GB no recomendado. Tem um jogo da Nvidia que também é isso, mas não vou falar não. Porque a Nvidia vai ficar triste se eu falar o nome do jogo. Steam Machine ganha 2.5 em média em teste direcionado a GPU com memória de canal duplo. Dane-se. Não muda em nada em jogos. Notebook novo, dane-se. Intel não fala, Intel não falo. O App Engine tinha vírus, já estão removendo. Quem que executa um Excel no negócio de imagem, cara? PS5 anuncia suporte. Dane-se também, dane-se. Programa de overclock, dane-se. Cadê? Acabou a notícia. Titã, Nintendo Switch pode ganhar novo painel. Kit de memória Expo ganha preço prêmio para queimar o seu CPU. Então, cara, por isso que não tem notícia. A AMD disse que a eBay espera 10% mais caro em GPU. Vai aumentar a GPU. É essas notícias, ó. PlayStation, SteamOS Beta agora. Isso aqui é importante, ó. Melhora a VRAM, atualizar o drive mesmo. Isso aqui é bom. SteamOS é bom. Tem pra Nvidia, tem pra Intel, tem pra AMD. Isso aqui, até eu vou brincar com esse SteamOS no meu PC secundário. Eu vou colocar isso aqui pra brincar. Isso é bom. Ó, reembolso de Steam Machine. A pessoa tá devolvendo porque deu problema. Não tinha estoque. A AMD separa suporte a Linux, dane-se. A AMD atualização de drive, dane-se. A 360 voltou lá no mercado alemão, não chegou no Brasil ainda, por 333 euros. Preço cheio pra GPU velha. Me explica um negócio desse, Brasil. Me explica um treco desse. Essa placa custava 5 mil na pandemia. 5 mil reais na pandemia. A versão de 12 GB. Se essa não for a versão de 12 GB, isso aqui é um assalto. Não vai, a 8 GB não vale esse preço. Color Full. Dane-se. Tela AMOLED, dane-se. Radeon XT cai o preço. Vocês estão pegando por 4 mil, então é verdade. E ali o que a gente comentou mais cedo. Que a gente vai acabar. Já acabou, tá? As notícias acabaram. É isso. Por isso que eu tô fazendo conteúdo de IA aqui, de outras coisas, porque notícia não tem mais. Ai, ai. Esse aqui. Beleza, acabou esse aqui, ó.
Temos aqui a Samsung, que foi pro que a gente comentou na live, né? Que ela foi processada. Porque eles reduziram o fornecimento de DDR3 e DDR4 para forçar o pessoal a comprar DDR5. Não tem mais DDR4, a pessoa tem como comprar DDR5. Então a galera tá processando como oligopólio. No Brasil não pode falar isso. No Brasil não pode falar que é oligopólio. Não pode falar que é cartel, porque é proibido. É proibido falar no Brasil. Não pode falar. Lá fora o pessoal processa. E não é a primeira vez, né? Já teve três golpes de memória no mundo, né? Teve a falta do incêndio, da água, da enchente. Depois teve o Bitcoin, da mineração e não sei do que. Depois teve um aí das empresas que estavam com pouco material, que estavam fazendo wafer para outras coisas. E agora a quarta, né, mano? A gente tá cansado de levar golpe já de memória, velho. Deus me livre. A Nintendo aumentou o preço na Coreia. O presidente teve que pedir desculpa porque aumentou de 7% por causa dos impostos lá. Nunca teve aumento, mas a coisa tá tão feia que até a Nintendo teve que aumentar o preço. Tão feio que tá o mercado. E o pessoal fez um teste lá que a Nvidia não perde desempenho com ele aberto. Só perde desempenho se você usar filtro. Usar o aplicativo da Nvidia não perde desempenho. É irrisório o que você perde fazendo as coisas. Só se você usar filtro que você perde três vezes ali o FPS. Então, de notícia é isso. Temos a última ali da Noctua, que vai lançar o seu Chroma Black. Eles sempre lançam, eles falam que lançam a versão original, né? A begezinha. E depois eles lançam a versão preta alguns meses depois. Então, essa aqui, se eu gostar, pra quem gosta de WC, eu gosto de coisa preta. Eu acho muito bonito um PC pretinho, embora meu Hercule é branco, né? Mas tá ficando preto. A natureza tá fazendo serviço. E esse aqui é o Connect. É o mais legal que tem, que inclusive é um dos coolers mais fortes do mercado. Ganha de todos os outros coolers que tem. O water cooler do mercado aí é esse aqui da Noctua, tá? Então, quem curte aí um WC, tem a opção aí da Noctua com preço cheio aí no mercado, tá bom? TechSpot não tem nada pra gente falar. Dane-se. Eu acho relevante, eu nem falo. O WCF Tech é só jogo, porque não tem mais notícia de nada. Jogo. Lançamento de jogo. É literalmente isso. É que ele tem tudo, né? Ele tem todas as notícias possíveis, né? Ó. Aí, como eu comentei pra vocês sobre a memória, tava aqui a notícia, ó. O BS dobra sua previsão de preço de DRAM. Já que a demanda por oferta em 17 pontos até 27, ó. O pessoal tá falando aí que vai ter um aumento ali de 8%, 32%, vai aumentar no segundo semestre e vai aumentar os preços de tudo, ó. Praticamente toda a memória que você tiver aí vai aumentar. De celular, GPU, SSD e para memória RAM também. Então, tudo vai aumentar. Então, se preparem que nós vamos ter um golpe aí bem gostoso. Quem não comprou PC, Brasil vai voltar a ter Cyber. Eu nunca pensei que o André falando isso ia ser verdade. O Brasil vai voltar a ter Cyber Café. Porque para usar o PC você não vai poder ter PC em casa. E Cyber Café é regulado pelo governo. Tudo que você pesquisar lá, o governo vai saber. Como sempre, né? Então é isso, galerinha. É triste. Não são tão boas notícias, mas são as notícias. Essas são as notícias, né? Infelizmente só tem isso pra hoje. Beleza? Vamos deixar aqui, que já deve estar o chat, deve estar rodando que nem um maluco. Eu tive que parar um pouco o chat, porque senão eu não ia conseguir fazer as notícias. Eu ia dormir aqui ao vivo. E eu não ia conseguir falar nada de notícia. Obrigado pela paciência aí. Caraca, o chat deu uma pulada aqui, ó. O Marcelo mandou, Daniel, você pegaria a Asus ROG Strix X870EE por 3.600 ou uma X870E Aorus Master por 3.600? Resposta óbvia, Asus. Para o 900X 3D, 5090 apenas SSD geração 4. Cara, para um SSD geração 4, o Marcelo Kowalski, desculpa demorar, o seu superchat não apitou aqui. Eu não sei porque o teu superchat não apitou aqui, tá? Era pra ter apitado. Depois vou dar uma olhada aqui no aplicativo, que deve ter dado alguma pane aqui, ó.
É porque o 9800X 3D, cara, você não precisa de uma placa-mãe top, tá? Uma placa-mãe de R$ 1.500 resolve o teu problema. Uma Asus B850 Plus já resolve o teu problema. Agora, tem a questão do gosto, né? Ah, eu quero mais USB, eu quero ter mais SSD, eu quero ter mais carenagem, eu quero ter uma visão bonita. Então aí vai, essas coisas vão ser no gostos pessoais, né? Vai ser no gosto pessoal mesmo. Cadê aqui? Hardware, placa-mãe AM5. Vai ser no gostos pessoais. Então tá aqui, ó. Por exemplo. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Vamos botar aqui. Eu tô perdendo tempo com esse negócio aqui, ó. MSI Mag, ó. Essa aqui já tanca o teu processador. R$ 2.200. Tem 3 anos de garantia, provavelmente. É um 870E e não custa o olho da cara. E tem 3 anos de garantia, cadê? Ó, 3 meses de garantia. Diferente dessa tua Asus aí que deve ter 1 ano. Diferente dessa sua Asus aí. Deixa eu pegar uma... Eu acho que nem tem aqui no site da Terabyte essa placa. Acho que nem tem. Eu também não sei se você tá fora do Brasil, né? Também tem esse detalhe. Você pode estar fora do Brasil. Ó, vamos ver aqui. 4.000. O preço eu já vi. E a outra é uma Aorus Master, que deve ser aquela que a pessoa tinha comentado mais cedo. Ó, o preço dela. Deus me livre, cara. 5.000. Eu não comparei nenhuma das duas, cara. 9800 é muito leve, cara. Eu pegaria essa placa-mãe mesmo, cara. Eu pegaria essa MSI aqui. Que é a E, né? Eu acho que é a única E que tem aqui no... Tá 2.200. Eu pegaria essa daqui, ó. Marcelo. Pô, eu não posso nem marcar o Marcelo, cara. Que o YouTube tá ficando uma bosta, hein? O YouTube tá ficando uma bosta completa. Eu pegaria essa daí, cara. Deve ter os USB que você quer, deve ter os buracos que você quer. Roda até o 9950X 3D de boa. Eu pegaria essa daí. Mas se você quiser, eu iria dessas duas aqui. Eu iria... A Asus é mais forte. Tem construção melhor e é mais forte. Eu iria dessas que você falou, eu iria de Asus. 18 fases. Das duas que você falou, tá? Das duas que você falou, essa. E eu recomendo essa. A MSI Mag. Tá bom? Espero ter te ajudado aí, Marcelo. E economizado dinheirinho. Cadê? Vamos fazer um turbilhão de resposta aqui rapidão. A gente começar o assunto da IA. Vamos lá. O Pentex T30 é bom, o Delta é pica, beleza. Pô, você tem tido tantos problemas assim por conta de overclock. Vamos lá. Vamos resolver o problema. A comunidade de overclock tem TPM. Tem vagina, vamos lá. Cadê? Pentium. Opa, show. Pergunta, vale a pena comprar um PC DDR5 montado? Caraca, o que tá acontecendo aqui com a minha mensagem? Vale a pena comprar um PC DDR5 montado hoje em dia? Cara, montado você vai ter IPI, imposto de montagem, 15%, mais o valor da montadora que a empresa vai usar. Ou do cara que tá montando. Então bota aí uns 30%, 40% a mais do valor do PC original. Tá bom? Mas se você não sabe montar, vai ter que pagar por isso. Cadê a bola de cristal? Tá aqui, ó. Até quebrou a luzinha dela, tá aqui, ó. A bola de cristal tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Baixar o brilho. Baixa o brilho, doido. Aqui, ó. Tá até o globo do mundo ali, ó. Ui! Bolinha tá aqui. Só quebrou a luz dela. Sem querer eu quebrei a luz dela. Queimou os LEDs. Essa bolinha tá aqui ainda. Show, show, show. Vamos ver aqui. Cadê a bola de cristal? Daniel 50 Ti. Pedro Formiga. Desculpa a demora aí. 5060 Ti 16 GB ou 900 XT 16 GB? Resposta óbvia. 5060 Ti 16 GB. Não tem outra resposta. Verifica se a sua placa-mãe que você vai usar tem BIOS que suporta o ano de lançamento da placa. Senão você
tanto da AMD como da Nvidia você vai ter esse problema, porque elas são placas atuais, tá bom? Então, verifica se tua placa-mãe tem BIOS para qualquer uma das duas. Mas eu vou Nvidia. Samsung QVD usa nem de QLC, ele é ruim? Eu já expliquei, cara. QLC é 4 bits por camada, o SSD é mais lento, o SSD dura menos tempo. Entre ter um, se for um, você tá falando de... Ah, não, tu não tá falando de cache, tá falando de... Então, sim, é ruim. 5070 Ti Pedro, exatamente, o Jonathan respondeu certo. É porque eu falo fatos. QLC é 4, é como se eu estivesse enfiando 4 bytes em uma camada, sendo que o mais top de linha é 1 byte por camada. Então você tem mais espaço por camada. Então você tem mais coisa enfiada no mesmo lugar. Então, pela matemática básica, sim, é ruim. Vamos lá. O que eu pensei em comprar primeiro? SSD ou RAM? RAM? RAM que liga o PC, pô. Você consegue ligar o PC até com o pendrive, poxa. Ou Duda Bertol. Você consegue ligar o PC com um pendrive, então compra RAM. Compra um pendrive de 64 GB, instala o Linux lá e fica usando o PC até comprar o HD. Vou planejar para pegar um kit de DR5 mês que vem, então vou aproveitar a CPU e placa-mãe, estão em preço bom. Ainda, não é verdade? Melhor pagar caro agora do que 2, 3 vezes mais que ano que vem. É isso aí, pão de queijos. Soldier Sun, resumindo, não temos mais notícia para PC. Exatamente. Por isso que eu tô falando pra vocês do coisa do futuro, né? Não cair em golpe de bait, de ficar esperando placa super. Eu vou esperar chegar a 5050. Eu vou esperar chegar a 9070 XT GRE. Eu vou esperar chegar... Não esperem, não caia nesse golpe de vai chegar a placa. Porque eles ficam só mastigando vocês, dizendo que vai lançar, gerando notícia. E vocês tendo esperanças. Aí botando SSD fake, botando memória com canal único, mais que enfeitada, que tem 2 canais. Então, gente, informação salva o seu dinheiro. Por isso que eu brinco com a comunidade do Overclock, eles ficam putos, mano. Eu não sei porque eles ficam putos. A gente fala uma obviedade, os caras ficam putos. Não entendo isso. Você tá falando uma coisa óbvia. Se você faz Overclock, ou você tem dinheiro ou você não faz. Os caras ficam putos. O cara fica putaço. Luiz mandou R$5. 5.090 da marca Palition e no 3D dá algum problema? Vou comprar uma das 2. Eu não compraria mais 490. Principalmente pra dar em 3D. O pessoal de A tá usando duas 5080 pra evitar pegar fogo. Pra não usar uma 5090. Largura de banda menor, porque é X8 o PCI. Mas não tô com o 5090 que tá queimando, cara. Ó, queimou de uns 3 youtubers a 5090 que eles ganharam da Nvidia. Quebrou queimou a placa do Daniel Allen. Queimou a placa 5090 de um outro cara de um stream aí, DWE alguma coisa. Queimou a 5090 de um outro... Não é tipo, queimou uma do Reddit. Queimou do streamer que ganhou da Nvidia. E eu não compraria nem 5090 nem 4090 com essas histórias de queimação. Mas... quem dá garantia no 3D no Brasil é a Pichau, né? É a Pichau Terabyte. Deixa eu ver aqui. Então, se você se você precisa... Eu até vi essa placa hoje de manhã, ela custa 23 mil reais. Se você precisa de uma 5090, dá uma olhada no suporte, porque lá fora a N3D é boa, tá? Lá fora a marca N3D é muito boa. Lá fora. Aqui no Brasil eu não sei como é a garantia, ó. 3 anos, ó. Diz que dá 3 anos. Então, tipo, o preço tá bom, mas no Brasil eu não confio nessa marca. No Brasil eu não confio nessa marca. Mas em termos de preço, o preço tá ótimo. Por motivos óbvios. Não confio nessa marca. Tá bom? Espero ter te ajudado aí na sua definição aí, ô... Obrigado pelo superchat aí. Obrigado pelo superchat. Deixa eu ver aqui. O que eles mandaram aqui, meu Deus do céu. Eu não tenho um pé feito com ninguém, não, cara. A gente fala aqui o que é a Pallet. A Pallet é um pouquinho melhor, cara. A Pallet é um pouquinho melhor. É a mesma marca que faz a Galaxy, né? A Pallet. É a mesma marca que faz a Galaxy. Eu não tinha visto você falou da Pallet.
Mas mesmo assim, aquela parada de pegar fogo é a mesma merda. Tá bom? Obrigado pelo superchat aí, Luiz. Resumindo, Trindade de Kabum Pichot Terabyte, manda um abraço pro cartel de RAM. Na verdade é Kabum e Terabyte. A Pichot deve estar indo de base já, né? Enfim, Colemassa está com estoques entupidos nos Estados Unidos. Alguém tá montando PC Gamer? Né, ninguém. Cadê? Puxa vida, nada é tão ruim que não possa piorar. Pão de queijo. Nesse ano comprei um HD de 24 teras por 2K. Um HD de 24 teras, caralho? E um SSD geração 4 de Lexa por 1.500, de 4 teras. Me chamaram de doido, hoje tu tá dobro do preço. Exatamente, eu fiz a mesma coisa, pão de queijo. Fiz a mesmíssima coisa. Vamos lá. Marcelo Kowalski, eu mandei ali o vídeo pra ele. Valeu pela dica, de nada, cara. Meu mano, e aí, Marcos Vá, como é que você tá? Guilherme Play, boa noite, Guilherme Play, como é que você tá? Boa noite aí, velho. Pão de queijo, sou de o único arrependimento foi a RAM. Quando saiu a notícia que tava aumentando, tinha kit 64 por 2K. Cara, tinha kit 64 de R$ 1.300 da Vingança. Eu ia comprar um negócio pra casa aqui, mas precisava mesmo pra casa. Era 1.300, eu ia deixar de comprar pra comprar memória. Aí minha mulher falou, não amor, compra o negócio da casa. Eu comprei. Aí tá eu aqui. Sem minha memória. 64 GB de memória DDR5. Minha ia rodar bem mais rápido que essa DDR4 2666. Rodando minha memória DDR4 2666, cara. Imagina quando for rodar na DDR5, mano. Que loucura. O Marcos mandou ali, AMD5 7600. Muito bom. Aircooler Riser, troca essa merda. Compra, nem que seja um Deep Cool, cara. Compra um Deep Cool. Nem que seja um Deep Cool de 120. Não compra Rise Mode, velho. Não compra esse lixo. Compra um Deep Cool baratinho, muito melhor. Um AK400, um AK300, um AG, qualquer merda da Deep Cool lá de 4 heat pipes e um quadradinho é melhor que esse Rise Mode aí, cara. E de preferência um Deep Cool AK ou AG 620. É o melhor CPU do mercado. Compra um Deep Cool AG 620, cara, R$299, tu vai poder colocar até um 9950X 3D seguro nessa merda. Não compra Rise Mode. É remarcação chinesa, lixo, indicada pela MW. É lixo. Placa-mãe B150P, MSI. Nossa, essa placa-mãe é bem pirenta também, hein? Deixa eu ver aqui. MSI B650P. Isso vai dar merda, cara. Isso vai dar merda, tá? Vai dar muita merda. E bota merda nisso. Luiz mandou R$5. A 4090 tem esse problema de queimar também. Tenho Sim. a fonte Corsair 1200W e iria usar o cabo que vem junto dela pra N e usa aquele que vem junto da placa. Mas isso aí é uma... Ô, Luiz, isso aí é um fato que tá acontecendo com várias pessoas. Mesmo aqueles cabos que eles falam que repara, aqueles cabos que falam... Aqueles cabos... Obrigado aí pelo cartão vermelho, Simon Ridley. Mesmo aqueles cabos lá que tem 5.1, PCI cabo novo, com aquela cabo de $50 lá da Asus que dizia que ia resolver o problema. Cabo adaptador da Corsair, cabo adaptador que a gente acabou de ver na live aí da outra marca ali, nenhum resolveu, tá? Isso é uma coisa que acontece. O que acontece é o que? Passa o cabo que você tem ali, cada fiozinho do cabo aguenta 9 amperes. Aí dá alguma treta na energia que fica folgadinho ou uma folguinha ali tal, diz a NVIDIA que é isso, que um ou dois cabos passa 10, 12 amperes. Aí nessa que passa mais amperes que o cabo aguenta, o cabo queima. Aí nisso pode queimar a fonte no conector ou a GPU no conector. Então o problema é essa merda desse 12 volts que a NVIDIA tá usando, assim como a AMD que também tá usando em 3 placas, que até a AMD tá queimando. A AMD é bem mais fria que a NVIDIA, tá queimando por causa desse cabo. Porque a AMD tem um problema sério de energia, né? A AMD não gerencia bem a energia. Então tem a possibilidade de acontecer, tá? Na 5090 e na 4090. Eu, pessoa Daniel, não quero comprar uma placa de vídeo que eu vou ter que ficar me estressando, preocupado se vai pegar fogo. Assim como eu não compraria um 9800X 3D no ASRock atualmente, porque eu não quero ficar me preocupando se uma hora ele vai queimar. Eu sou pela paz. Pela paz eu comprei um 80 Super.
Não comprei AMD por causa disso também. Então, você sabe do risco. Se você precisa de uma 5090, você não tem o que fazer. Você compra. Se você precisa para trabalhar, você não tem o que fazer. Você não tem opção. Você não tem outra placa mais forte. Encaixa direitinho, ora e faz uma benção, tá bom? Agora, quanto à resposta do Marcos, cara, essa placa aqui, cara, não vai dar bom não, cara. Tu vai ser obrigado a comprar uma K26 pra poder compensar a placa zoada que você tá comprando, porque vai esquentar, tá? O teu 7600 vai esquentar pra caramba nessa placa-mãe. Vai esquentar, você pega esse aqui, ó. Pega esse air cooler aqui, um AG620, para dissipar o teu... Ah, merda. Para dissipar o teu... Obrigado aí pelo cartão aí. Para dissipar o teu 7600. Para garantir que ele não vai explodir nessa placa-mãe mais de entrada. Que é o termo intermediário que a gente faz para poder compensar a placa-mãe fraca. E a tua placa-mãe, a gente vai ver aqui agora. Ó. Vamos pegar aqui, ó. A tua placa-mãe é a M5, né? É a M5? É a M5. Vamos dar um reset aqui. Vamos dar um reset. Ela é uma MSI. MSI. Qual o modelo? A120. B150MP. Beleza. Vê quantas fases tem essa jossa. B150MP. Ela tem 6 fases. Ela vai esquentar pra caramba, tá? Vai tancar? Vai ser uma fase por núcleo? Beleza. Os threads vão ficar vai ficar 2 threads por fase também. Então você vai ter que, se você for comprar ela, você vai ter que compensar comprando esse air cooler, tá? Não tem pra onde fugir. Você vai economizar na placa-mãe, um jogo vai ficar geladinho, quando rodar um shader usar 100% vai esquentar. Aí tu compra esse aqui pra compensar, tá? DDR5 16, 7600 AMD, meu Deus, cara. Uma 5050 é melhor. Uma fonte 650 gabinete MAN, olha... É isso. A placa-mãe eu trocaria para 5050 GPU, mas se não tem opção vai sair 7600 mesmo. A placa-mãe vai tancar em jogo de boa o seu processador, mas vai esquentar pra caramba. Eu trocaria para compensar esse cooler. É um cooler que você vai usar por anos aí. Você vai usar para M5, tu vai usar para a Intel, né? Também tu vai usar de boa esse cooler aqui. Então eu pegaria esse cooler para compensar a tua placa-mãe de entrada. Beleza, ô Marcos? Seria o método mais econômico que você teria. Pra você manter a sua placa-mãe mais barata aí. Vamos até ver se não tem uma mais barata que isso, né? Deixa eu botar aqui, menor preço. Não, pior que não tem. Tem essa Asus aqui também, ó. Que ela é 8 fases. Seria um pouquinho melhor. Tem essa MSI aqui também, que é 7 fases. Seria um pouquinho melhor também. Essas duas aqui, ó. Essa aqui tem 7 fases. É geração 800. E essa aqui tem 8 fases. Seria uma opção também, mas ela é um pouquinho mais cara que aquela tua, né? Ela é um pouquinho mais cara que aquela tua. Então seriam essas opções aqui se você fosse trocar a placa-mãe. Seria essa Cadê ela? Seria essa Asus aqui com 8 fases. Que vai tancar mais segura a tua placa-mãe. Tem até Wi-Fi, não sei porquê. Ou essa MSI aqui que tem 7. Cadê ela? E a geração nova, mas tipo, vai mudar pouca coisa daquelas 6 que você tem lá. Seria melhor você pegar a Asus mesmo. Ela tem mais fases. Beleza? Se fosse trocar, eu trocaria isso. Obrigatoriamente teu cooler. Larga esse Ryzen mod de lixo. Obrigatoriamente teu cooler. E a placa-mãe, se você quiser trocar, seria essa Asus aqui. Beleza? Seria o melhor custo-benefício aí pro teu kit aí. Com 7600 aí, pelo que eu pude ver aqui no que você tá fazendo, beleza? Se você puder trocar 7600 por uma 5050 também seria uma boa. Ô, merda. Mandei o teu nome ali, mas não mandei a mensagem. Pô, inteligente, né? Mandei o teu nome e não mandei a mensagem. Ia de uma dessa. Ali o meu irmão tá com a WC High já tem 3 anos. Sorte dele. Fala, Daniel, o que você acha de Mobile X160 Tomahawk? Boa placa. Boa placa, tá? Pode pegar tranquilo. Hotman 52. Boa noite pra você também.
Comprei o pente de 16 GB ano passado por R$ 429. Como eu compro outro agora que tá custando 2K? Gustavo, pensamento errado. Você tem um pente que custou 429 que você não compraria agora com o mesmo valor. Então você tem memória RAM que os outros não têm. Pensa diferente. Você tem memória RAM que os outros não têm essa memória RAM. Então, em vez de você comprar um pente de 16 GB, você pode comprar uma GPU de 16 GB e compensar a falta de memória. Que quando você tem uma memória com uma placa com mais memória, você diminui a memória RAM usada da memória RAM também, quando você vai jogar. Então você pode, em vez de gastar 3 pau na memória RAM, você compra uma GPU com 16 GB. Seria uma opção. Fiquei em cidade de Picu e comprei o Assassin 120. Ele é legal também, o Assassin 120. Ele dissipa uns 200 watts. Ele é mais fraco que o de Picu. Ele tem umas aletinhas menor, tem o heat pipe menor também. Então ele é um pouquinho mais fraco que o de Picu. Esse termal, por isso que é mais barato também, né? O Assassin 4, troféu de futebol enviado. Não fala mal do 1903D com as rock. Tive que trocar minha placa-mãe de 6 fases para 12 fases. Esquenta demais. Gera zona de calor que só com o ventilador ar não participar. Exatamente, cara. Que a AMD, ela é baseada em overclock. O CPU dela. Até a GPU. Então, se você bota o CPU da AMD, tem um vídeo, tem uma playlist aqui. Vai no meu canal. Tem uma playlist de AMD Intel. Explicando tudo sobre AMD Intel. Se você tem um CPU... O que é isso aqui? Se você tem um CPU que esquenta pra caramba e você bota em 6 fases, você vai aumentar o V-Core do teu processador, que é o que queima o processador também. O V-Core aumentando, ele vai gerar mais watts do que ele deveria gerar. Aumentando a quantidade de watts, ele vai gerar mais calor. Então você vai ter que dissipar esse calor com o cooler. Mas a tensão maior na voltagem lá não vai resolver com o cooler. Vai aumentar a tensão do teu CPU. É mais seguro você pegar um 8 fases. Por quê? Essas placas-mães de entrada é igual ao SSD. Assim como o SSD não tem a DRAM para gerar os dados, a placa-mãe de entrada não tem DRMOS. Então, para ela não ter DRMOS, ela tem uma amperagem flutuante. 30, 50 amperes. 30, 50 amperes. E aí aumenta ainda mais a força que dá na placa-mãe. A placa-mãe também não tem dissipador no VRM. Aumenta mais ainda a pressão pro V-Core do processador, porque o VRM vai trabalhar menos porque não tem um dissipador lá em cima. Ele vai atingir a temperatura limite e ele vai diminuir a eficiência. Então, tipo, uma coisa vai gerando a outra e tudo isso gera calor no teu CPU. O calor se resolve com o cooler, a tensão não. Aí que entra os YouTubers retardados que te indica fazer um undervolt, que você comprou o produto errado ou com defeito, que nem as placas da Gigabyte, a placa da AMD, que a própria AMD fez, que você compra e tem que fazer um undervolt instantaneamente. É um produto com defeito. Você é trouxa se você fez um undervolt e tá usando e não devolveu e recebeu o dinheiro de volta. Você tá usando um produto com defeito. E aí você cai no golpe do conto do YouTube que quer receber a comissão. Passa 7 dias e você fica com o produto defeituoso. Então é isso. Tive que trocar minha placa-mãe. O Marcos mandei errado ali. Fala, mano, aí, canal Philips, como é que tá? Você viu que a RX 960 XT tava por 3.800 semana passada? Nem se tivesse de graça eu comprava, cara. Eu não comprei AMD. Mas o preço tá bom pela falta de placa que vai ter no mercado. Compre porque ela vai estar uns 5, 6 mil reais, porque a AMD já anunciou que vai aumentar. Entre ter uma placa de vídeo e não ter, é melhor ter um AMD ou um Intel que seja, porque não tem nenhuma, né? Agora que chegou a hora que o pessoal parou de perguntar, vamos para a notícia de hoje, né? Vamos pro assunto principal de hoje. Vamos lá. Vamos deixar no... No meu... Vamos deixar no meu... Qual é o nome? No Brave aqui as coisas para ficar mais fácil. Vamos deixar aqui umas coisas mais fáceis. Vamos abrir aqui. Vamos já programar aqui. Bet. Lhama. Tá o broadcast aqui. Tá o coisa aqui. Tá o programa aqui. Ok.
Não, vamos começar a falar sobre IA. Você vai falar daquele mini PC de IA da NVIDIA, Infotel? Tá falando do GX Spark? A gente falou sobre ele sobre 2 lives, pô. Cara, undervolt, ô Robson, você tira tensão da placa. O pessoal do YouTube, o que fala pra vocês? Que você diminui o consumo e aumenta e ganha desempenho. Isso é mentira. Porque as placas-mães, processador, tudo que tem undervolt. O que é undervolt? Você tem uma placa-mãe, você comprou um CPU, que a placa-mãe tá lá com 1.30 de volts de tensão. Ela bota 1.30 porque tem CPU que vai rodar com 0.30, tem CPU que vai rodar com 0.20. Como ela não sabe mensurar, ela bota o valor máximo. Aí o pessoal do undervolt tenta baixar esse V-Core, consequentemente diminui a potência a energia gasta pelo CPU. Se o cara pegou um CPU Gold de silício, ele vai conseguir botar 1.20 e ter o mesmo clock que o cara que tem um ruim com 1.30. Só que isso é totalmente aleatório, é totalmente imprevisível e isso pode causar danos pro CPU. Porque você está baixando a tensão que era recomendada para ele estar trabalhando naquele clock. Você pode matar um CPU tanto fazendo overclock como fazendo undervolt. O pessoal que fala que não tem problema é retardado mental. Pode ser do meu canal, inclusive, tá? O pessoal da GPU é pior ainda. Por quê? Você compra uma GPU nova que deveria funcionar, você plugar e funcionar. Aí a CPU fica batendo lá seus 90 graus. 90 graus, o hotspot lá senta e vai fumaça. Aí você vai lá e faz um undervolt. Você baixa a tensão da GPU. Você baixou a tensão da GPU, ela vai consumir menos watts. Consequentemente, ela vai dar menos desempenho. Então ela vai diminuir o consumo de energia, porque você deu menos tensão para ela. Aí o pessoal faz paranauês lá, aumentar menos 20, bababá, para tentar aumentar a potência, forçar a potência maior com menos tensão. Você não tem uma GPU, você tem um produto com defeito. Você comprou um produto com defeito, levou o golpe do YouTube que quis pegar a comissão do teu produto e ele te fez comprar o produto, ele fez você dar comissão para ele fez você perder a garantia não, perder a devolução em 7 dias e depois ele te dá a solução do problema que ele causou para você e você fica lá endeusando aquele retardado mental como se fosse o Deus da Terra. E vem aqui no meu canal ficar me xingando, estão todos banidos. Porque eu não preciso de retardado no meu canal. Eu preciso de pessoas que queiram pensar, eu preciso de pessoas que queiram aprender, eu preciso de pessoas que queiram entender. Mesmo que não concordem ou que não gostem, que também tentem entender o que é o assunto. Se você quer ser Lula lá e só querer afirmar os dados que você tem na sua cabeça, virar uma vitrola e reafirmar as coisas, esse aqui não é o canal para nenhum de vocês. Pode ir embora. Pode ir embora. Não tô falando que é você, o Robson, tô falando das outras pessoas, tá? Então pode ir embora, porque aqui é um canal aqui para as pessoas verem fatos. Não tem mimimi, não tem disse-me-disse, não tem é um fato. Se você quer fazer, você faz. Eu tenho amigos meus que fazem overclock, eu não xingo eles. Tem amigo meu que faz um devolt, eu não xingo eles. Você assume o risco, o hardware é teu. Só que nós estamos num momento que o hardware tá escasso. Você quer arriscar? Se você não tem opção, você comprou e deu defeito com o tempo, show. Vai lá, dá o jeito de fazer funcionar. Não tem outra opção, cara. Eu tenho que fazer. Mas você fique sabendo que é um hardware com defeito. Se o seu hardware não funcionar 100% como ele deveria vir de fábrica, o seu produto está com defeito. Não é um ajuste, não é a melhoria, não. O seu hardware está com defeito. Ou você comprou, se for o caso do CPU, você comprou a placa-mãe errada. Que nem ali, você botou um CPU bom, uma placa-mãe de entrada que vai funcionar, mas se você for usar 100%, ele vai superaquecer. Não é porque o CPU é ruim, é porque a placa-mãe é muito simples para o CPU. Aí você vai falar, AMD é lixo, AMD é quente. Não, você comprou uma placa-mãe barata e colocou um CPU que esquenta. E não colocou uma antecipação suficiente. Então você não gerou o combo. Aí os YouTubers fazem o quê? Faz você pegar a raiva na marca em vez dele que te recomendou. E você fica num ciclo vicioso infinito de solução e problema no mesmo lugar. E sempre nesse ciclo você tá preso no YouTuber. Você fica preso. Se você vir aqui, resolver seu problema e for embora, missão cumprida.
Esse problema foi resolvido. Você vai lá, volta, agradece, vai, se quiser não agradece. O problema tá resolvido, é o que era para ser feito, tá resolvido o problema. Mas aqui nesse canal não tem overclock, não tem undervolt, não tem retardadice mental, não tem SID 71, não tem nada disso. Aqui é só o fato como o hardware deve ser feito. Liga o PC, funciona. O André tem um 9950X3D, comprou a placa-mãe de 16 fases, ligou o Extrasobar, ligou o Expor, não mexeu em nada. Tá funcionando normal. Colocou um air cooler, tá lá, 80 graus, em full load. Um air cooler, esse que eu mandei aqui no canal, o AG 620. E não mexeu em nada, apenas comprou a placa-mãe certa, o CPU e o cooler. Por quê? Porque o V-Core dele é mais baixo, porque a placa-mãe dele é overpower. Tem 16 fases. Se ele tivesse uma placa de 14 fases, pode ser que aquele cooler não aguentaria, daria 85, 89, porque era mais quente, porque era menos fase. É praticamente uma fase por núcleo, 16 núcleos, né? Uma fase por núcleo. E duas fases, uma fase para 2 threads. Então, aqui é só isso. Então, a gente passa as informações. Hoje eu fiquei o dia inteiro, desde 6 da manhã, mexendo em IA aqui para trazer um vídeo para vocês agora, que eu vou começar agora. Eu testo as coisas, eu falo o que eu faço, eu compro as coisas que eu falo, eu não faço overclock, eu não faço undervolt, já fiz no FX, mas eu tinha dinheiro para comprar a bosta de um FX novo, eu tinha dinheiro para comprar uma placa-mãe nova, eu tinha dinheiro para comprar memória nova, tava guardado na caixinha, não tinha caixinha do Nubank, né? Tinha a poupança do Bradesco, eu tinha R$2.500 guardado para se eu queimasse aquele kit, eu comprar um kit novo. Eu não recomendo ninguém fazer overclock em coisa que você não tem dinheiro para comprar o produto novo. Ah, meu amigo foi lá, pediu RMA, mentiu lá, falou que o i9 não tinha feito e ganhou. Show de bola, cara. Parabéns, cara. Show, delícia. Ó. Beijo pra você com a sua TPM de overclock. Um beijo, deu certo, que bom. Mas não é porque o teu deu bom que todo mundo tá feliz. Se fosse todo mundo estivesse feliz, não tinha um fórum de overclock com a galera chorando. Não é porque o teu deu bom que tu vai espalhar pro teu amiguinho que deu ruim. Porque quando dá ruim no overclock, ninguém sai falando que deu ruim. O cara abaixa a cabecinha e fica lá tentando resolver. Como eu sei disso, eu tenho colegas que fazem overclock. Ele só posta lá no feed lá dele do overclock.net quando dá certo. Quando dá errado, não dá um post lá no site pra falar que deu errado, porque senão ele perde a moral de overclock aqui, ó, dá uma angústia no coração do cara que ele quer soltar a franga e tem que falar que o meu é melhor que o dele. Ah, não, aquele cara me passou, eu fiz 2.000 MHz da 5060, aquele cara fez 2001. Agora eu vou passar. Tinha pessoa com capacidades mentais reduzidas no nosso Discord que fazia isso. E ficava lá brigando com um cara que tinha o cara tinha uma central de nitrogênio líquido e o cara queria brigar com o overclock dele com CPU fan. Mano, como é que você vai ganhar de um cara com nitrogênio líquido? Como? Vou desligar a live aqui que minha mulher chegou, pode passar. Cara, tipo assim, é umas loucuras assim que eu fico assustado, irmão. É quase uma seita isso. É quase uma seita. Tudo que você para de pensar não é algo bom. Tudo que você, na política, na igreja, no rádio, em qualquer coisa, tudo que você para de pensar e você só age naquele conhecimento pífio, não é bom pra você. Tudo demais não é bom também. Então essa é a loucura que eu quero falar. Então vamos lá, vamos parar o chat de novo. Vou tomar uma água. E vamos começar o assunto agora. Agora vocês vão ver minha privacidade aqui, que eu vou streamar a tela, né? Vou ter que streamar minha tela pra vocês. Deixa eu desligar o Brave, deixa eu desligar o Chrome. Deixa eu desligar... Eita merda, deixa eu desligar aqui. Tem como eu fechar essa tela ali? Não sei se tem como. Então... eu me esqueci como é que fecha esse ladinho aqui. Ah, tá. É só fechar o acesso rápido. Resolvido o problema. Vamos lá.
Eu tenho um botão de desligar isso aqui. Ah, que delícia eu tenho. Aqui, ó. Ai, ai. Agora a gente vai fazer ao vivo aqui. A gente vai fazer ao vivo. Ao vivo duas IAs. Primeiro vai ser IA local, depois vai ser a IA local vai ser depois. Primeiro vai ser IA de vídeo. Vamos botar aqui, ó. Temos um programinha aqui, galerinha. Deixa eu ver aqui se temos aqui o programinha aqui, ó. Temos o programinha chamado, que já tem vídeo no canal, vamos botar pra gravar. Temos o programinha chamado Subtitle Edit 5.0, que é um programinha que você pode gerar áudios para vídeo, áudio para texto, texto para áudio, colocar a legenda no vídeo fixo, colocar a legenda no vídeo com um tipo de... aquele tipo que você bota a legenda e fica, você pode trocar e desligar em vez de ficar fixo na tela. Tem como você gerar áudio para voz, voz para áudio, colocar, traduzir legenda e fazer várias outras coisas aqui nesse programa maravilhoso que eu já fiz no canal. O link vai estar na descrição do vídeo que a gente vai estar gravando e colocando no YouTube. E esse aqui é o programa lindo e maravilhoso que você instala. Ele é muito bom. Você pode... Você tem que ter no seu PC o Python instalado e o Git, porque tudo ele faz automático. Você precisa traduzir. Não tem legenda aqui, né? A gente vai fazer aqui, ó. Eu preciso baixar um vídeo. Vem aqui, ó, vídeo. Abre um URL do vídeo, né? Você pode abrir um vídeo qualquer. Vou pegar o meu, né? Que eu não sou besta. Você pega um vídeo aqui, ó. Você bota o link e você baixa, né? Você baixa o vídeo direto do site que você precisa, né? Deixa eu pegar aqui, Subtitle Edit. Pronto, agora eu posso pegar aqui o vídeo já pronto, né? Que eu deixei aqui no esquema já. Você pode baixar o vídeo daqui e colocar só o link aqui. Ele vai baixar com as legendas ou não, né? Você vai baixar já com o estilo certinho. Vamos pegar aqui Downloads. Você também pode pegar ali, ó. Cadê o vídeo ali? Cadê o vídeo, meu Deus? Cadê o vídeo do André? Vamos pegar aqui um vídeo meu. Vou pegar aqui esse vídeo aqui, ó. AMD, vídeo. Vamos pegar o link aqui do meu vídeo, né? Pra ninguém xingar eu. Que eu falo bem pra caramba. Cadê? Vamos pegar esse aqui, ó. Compartilhar, copiar, colocar lá. Até se você quiser baixar um vídeo do YouTube, você coloca aqui, ó. Baixa o vídeo. Salva onde você quiser com o nome. Ele vai baixar o vídeo rapidão. E vai colocar aqui o vídeo já na nossa pinga. Você pode colocar o vídeo manual, colocar o vídeo do jeito que você quiser. Aqui é um vídeo, tá vendo que não tem legenda, né? Pô, Daniel, você tá falando um negócio de legenda. Deixa eu tirar esse QR Code aqui da tela. Você tá fazendo coisa de legenda e nem tem legenda nesse teu vídeo. A gente vem aqui, ó, vídeo. Fala para texto. Você vem aqui, ó, Purify View, que é o pra CUDA. Se você tem um PC mais fraco, você pode usar o Constream, que é mais fraco. Se você tiver só CPU, você pode usar o ISP-CPP, que é o IA mais fraquinho para você usar em CPUs, em GPUs com memória RAM. Mas o melhor para quem tem placa da NVIDIA é esse Purify aqui, que ele é da CUDA, então ele roda melhor. Ah, Daniel, como é que eu faço? Quando você clicar aqui na primeira vez, ele vai pedir para baixar aqui do ladinho. Você só clica e aceita. Só isso. Ah, eu não tenho FMPEG. Você vai, quando instalar ele já vai deixar instalar tudo. Tudo que você clicar, ele já vai instalar. Você só precisa ter Python e Git no PC. Então aqui você coloca o Purify, que é o melhor. O idioma que tá o vídeo que você está baixando, né? Não tá em inglês, tá em português. A gente coloca aqui português. Português. É muito maravilhoso isso aqui, ó. Português. Aí tem os modelos, ó. Se você tem memória de 1 GB, você bota o TIN. A legenda fica uma merda. Se você tem memória de 3, 4 GB, você usa o Small. Fica legalzinho, a legenda vai ficar mais ou menos. O médio, se você tiver 1,5 GB, eu não recomendo, porque o médio é ruim. Porque tem esse lag aqui V3 quantificado, que é melhor que ele. E também tem aqui o lag V1, que é ruim, o lag V2, que é ruim, e o lag V3, que é o mais top. Só que demora muito o lag V3. O V1... O V3 Turbo é quantificado e tem a mesma potência do V3. Esses outros aqui são de outros idiomas, esquece. V3 Turbo, você clica aqui, ó. Bota em português, se quiser traduzir. Aqui você coloca aqui, ó. Quero ajustar tempo, unir linha curta, quebrar código, corrigir curto, corrigir maiúscula, minúscula, adicionar pontos. Marca tudo aqui, deixa só o último desmarcado, dá OK. As avançadas você não mexe nada. E pronto, ó. Transcrever. Esse vídeo tem 9 minutos. Ele vai carregar na memória. Vai carregar na memória RAM. Vai carregar aqui na memória RAM, 4 GB, carregou 4 GB na memória RAM. Se você tiver uma GPU, uma 1660, uma 3050, uma 2060, você consegue usar SA. Colocou aqui, ó. Se você tiver uma 1660, você já consegue usar SA. Qualquer placa-mãe com 6 GB de VRAM, até 4, se você colocar um modelo menor, você consegue usar para traduzir. E aqui você consegue gerar o texto do áudio do teu vídeo. Cara, esse programa aqui é maravilhoso, cara. Você baixei o vídeo do YouTube, traduziu o vídeo do YouTube,
Olha que legal. E girei a legenda em português. Aí aqui, se eu quiser fazer, ó, fala pra texto, eu tenho que salvar. Sim. Salvar aqui a legenda, SRT. Quero fazer fala pra texto. Vamos lá. Vamos lá. Baixei errado. Texto pra fala. Eu posso pegar aqui, ó. Minha voz, gravei minha voz, ó. Vamos lá. Baixar a música. How are you doing? Ó. Aí minha voz aqui, ó. E minha voz gravada, ó. Colei minha voz, eu posso pegar esse áudio aqui, esse Omnivoice TT, ó. Hello? How are you doing? Minha voz grave aqui tá gravada, eu colo minha voz aqui, ele fala exatamente com a minha voz. Quando você clicar aqui, ele vai pedir pra você instalar de novo, é só você clicar, aceitar tudo. Tem um errinho no CUDA, que ele não instala o CUDA, eu vou deixar o CUDA na descrição do vídeo pra você colocar na pasta com a foto exatamente igual como tem que ficar. São 3 arquivos CUDA que você coloca na pasta do Omnivoice TT, ó, ele tá aqui, ó, a pasta tá aqui, ó. Ele faz uma pastinha, ó, abrir pasta de trabalho. Ele vai instalar o Omnivoice manualmente, ó, tem uma pastinha do... Como é que fala? Tem uma pastinha aqui do... Oh, meu Deus, volta. Tem uma pastinha aqui do... Que fica os áudios aqui, os modelos, ó, que eu vou usar de tradução, do Omnivoice. Fica os áudios que eu baixei, tudo bonitinho aqui. Então, você só colocar o modelo aqui, ó. Você já vai ter como colocar as vozes, as coisas, tudo aqui na pastinha. E vai automaticamente. Ele baixa tudo bonitinho, a gente vai deixar certinho lá no nosso amigo. Se você quiser criar voz, você vem aqui, ó, gerar fala a partir do texto. Ele pergunta se você quer mesclar, gerar texto separado. Eu sempre aperto não. Aí ele vai lá, ele vai pegar os pedaços, vai fazer vários pedacinhos do áudio. Quando acabar, você bota aqui automático. E clica, a gente vai fazer isso aqui que é muito grande, né? E clica aqui pra salvar, que ele vai salvar na pasta que você quiser. A gente vai pegar um texto menor depois, porque vai ficar muito grande isso aqui com esse negócio de áudio que a gente faz depois. Você pode gerar o áudio do texto, que é inclusive o que os YouTubers fazem para fazer aqueles negócios de de colocar língua no texto no YouTube, naqueles vídeos de mangá. É bem legal esse aqui. Então, é um programa bem completo. Você pode traduzir também as coisas para outro idioma. Temos 2 sistemas de você traduzir. O gratuito, que é esse V1AP1. O cara fez um esquema para usar o tradutor do Google gratuitamente. Aquele que você vai no navegador. Aí você consegue sem usar nenhum hardware do teu PC. A tradução é sem precisar usar o seu hardware. Você vem aqui, ó. Quero traduzir para o português para o inglês. Você dá traduzir. Thank you. Ah, Daniel, eu quero traduzir um negócio privado, um bagulho que não lançou ainda, um bagulho em coreano, um filme de 1900 e bolinha, que tem palavras que hoje, se eu colocar no GPT, o GPT me bane da internet, porque agora é misoginia se eu falar aquilo, é homofobia se eu falar aquilo, porque no passado não era, e eu não quero botar isso pro servidor do Google. Eu não quero ser banido do Google. Aí você pode fazer o quê? Você pode vir aqui, tradução automática. Você pode usar vários modelos aqui, ó. Você pode usar o LM Studio, eu não gosto, que é muito lento. O Olhama também é o mediano lento. Você pode usar o servidor do Olhama, bonitinho. E aqui embaixo você pode usar o Llama, que ele vai, quando você apertar aqui para usar, ele vai perguntar para instalar. Você dá next, 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 instala tudo automaticamente. E ele vai pedir um modelo para traduzir, ó. Tem os modelos aqui, ó. O Queen, que eu não uso o Queen, ou você usa o Gamma 4B ou o 4B Q8 aqui. O Q4 é mais levinho. E você bota para traduzir português para inglês. E aqui você está traduzindo localmente no teu PC, vai consumir uns 4 GB de memória também, ó. Uns 4 GB e meio de memória. Você está rodando localmente no teu PC a tradução, tá carregando ainda, ó, a tradução do seu seriado, filme que não lançou ainda, sei lá, qualquer coisa que você estiver utilizando, até virar um sub num trabalho aí que o pessoal paga $10 para você fazer isso aqui, dá um dinheirinho, tá? Para você vir aqui, inglês para português, depois você corrige o texto, tem até um corretor aqui em português também, e você consegue ganhar uns dinheirinhos aí fazendo subs pro pessoal aí, de tradução de outros idiomas, tá? É bem de boa, esse aqui tá rodando local, tá? Esse aqui agora tá rodando local. O local usa a tua GPU, a tua VRAM ou tua GPU, a tua VRAM ou tua RAM da GPU. Então esse aqui é bem legal mesmo. Vamos pegar aqui um videozinho melhor aqui pra gente colocar menor, né? Esse aqui tá muito grande. Tá muito grande esse vídeo aqui. Deixa eu pegar um vídeo com legenda menor. Vou pegar aqui, tem o André falando é complicado. Vamos pegar o André falando aqui, ó. Só que esse áudio do André falando é meio comprometedor. Se eu colocar no canal vai dar merda. Se eu colocar esse vídeo aqui no André falando vai dar merda, irmão. Vamos só apagar algumas legendas aqui que é mais fácil.
Dá pra deletar? Dá. Dá pra deletar. Beleza, é mais fácil. Vamos dar um Ctrl Shift, Delete. Pronto, resolvido o problema. Agora vamos testar ali, ó. Vídeo. Vamos gerar o texto para áudio. Fala, texto para fala. Segundamente, a gente tem que desligar o servidor ali que eu liguei, né? Para economizar memória. Stop server. Não esquece de desligar o servidor ali, que é bem legalzinho. Já liberou um espaço de memória. Liberou uns 3 GB já. Que está usando essa parada do broadcast, tá comendo bastante RAM. E aqui a gente vem aqui em vídeo, texto para fala. Você pode vir aqui, ó. Tem as vozes normais aqui, ó. O Clint, ó. Hello, how are you doing? Pode colocar vozes, só que se você colocar vozes com idioma diferente, ele vai ter sotaque e a tradução vai ficar com sotaque, tá? Como aqui tá em português, eu vou ter que procurar português. 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 Cadê P? P. Aqui é português. Vou colocar minha voz clonada, que é só pra você colocar a voz, é só você vir aqui, ó. Coloca a tua voz aqui. Você coloca a tua voz aqui. Aí você escreve o que você falou na hora que você falou. Tem que escrever o texto e dar OK. E aí a voz vai entender o texto que você falou. E aí vai dar... Vai dar essa... Como é que fala? Vai dar essa batida aí com a parada o que você falou com o texto que tá escrito. Então você tem que tomar esse cuidado na hora de soltar o áudio aqui. Você não pode soltar qualquer áudio. Deixa eu pegar aqui a voz clonada. Você não pode pegar qualquer áudio, senão pode dar problema aí na hora de você botar o texto que você escrever for diferente do que você falou. Você vai ter problemas na hora de gerar o áudio, né? Você vai ter vários problemas na hora de gerar o áudio, porque vai dar erro de dicção. Vai ficar bem estranho isso. Eu não estou achando a birosca do meu áudio que eu fiz, mas vamos traduzir com o meu áudio que tá ali, depois a gente mostra isso. Vamos aqui criar texto a partir de fala a partir do texto, enquanto isso eu procuro. Vadmecum, ela, games... PyCharm, Autops, lixeira, 4K, baixar H. Achei. Tá aqui, ó. Aí aqui tá a voz. Ele pergunta se eu quero exportar esses áudios separados. Eu não quero. Eu boto para continuar produzindo automaticamente. Dou um OK. Ele vai pedir a pasta para eu salvar. Eu clico aqui em Downloads. Ele vai adicionar o arquivo à pasta. E é isso. Você acabou de fazer um áudio com a tua própria voz aqui, ó. Para colocar a voz é bem fácil, ó. Você pega a voz aqui, ó, Daniel grave, vou botar aqui Daniel agudo, você cola a voz aqui, aí você escreve, olá, tudo bem? Aí eu falei só isso no texto, tem que escrever exatamente o que eu falei. Você dá OK, pronto, você tem uma voz importada em MP3. Você tem uma voz para você colocar ali no seu áudio, ó. É bem interessante isso. Aí aqui ele tá gerando, primeiro ele gera um áudio e depois ele gera um vídeo com o áudio que eu falei. Então aqui a gente vai pular essa etapa, porque o áudio já foi gerado. Eu não vou gerar o vídeo porque tem 8 minutos e o total tem 3 linhas. E ele vai salvar assim, ó. Cadê? Downloads. Downloads, exibir, detalhes. Ele vai salvar um wave. Tá aqui, ó. Ele vai salvar um wave. E um vídeo. Aí tá aqui, ó. Seja bem-vindo ao canal do Infotel Gamer, Daniel. Hoje a gente vai fazer notícias de hardware, galerinha. Primeiramente, o pessoal está na crise da memória RAM. Aí aqui tá um pouco acelerado, aí dá os seus ajustes aí do time que tá falando, né? Dá para ajustar os velocidades com mais avançada aqui, ó. Você pode mexer aqui, ajustar o tempo do áudio, fazer configurações mais avançadas. Mas em tese você consegue colar sua voz praticamente de graça. Geralmente eu uso o OmniVoice e também tem um Edge, deixa eu cancelar isso aqui. E também tem um Edge TTS que é mais simples, né? Que tem uma voz bem comum que vocês vê direto no YouTube, que é feito nesse programa aqui, não é nesse programa específico, né? Mas ele juntou, até travou ali, ó. Ele juntou todos os programas que tinham em um, ó. Aqui, esse áudio aqui vocês vê direto na internet, ó. Que é o PTBR aqui, ó. PT. PTBR, cadê PT? Por que o Brasil é tão longe? Aqui, ó, só tem uma voz. Esse aqui vocês vão conhecer, ó. Mulher, homem. Quem nunca ouviu essa voz no YouTube, levante a mão. Hello, how are you doing? Quem nunca ouviu essa voz no YouTube, levante a mão, né? Então o pessoal que usa, eu falo, ó, você quer usar o Piper. Aqui, ó. Vai pedir pra baixar, ó. Sempre que você for usar qualquer coisa nesse programa, ele vai ter a opção de baixar e você instala. Você não precisa fazer nada, você só precisa dizer sim. A única coisa que você tem que ter no PC é Python instalado e o Git. Tudo que você for colocar novo, ele vai ter a opção de instalar. Ah, Daniel, eu quero usar
uma tradução nova, eu não quero usar aquela tradução que você falou. Eu quero usar o texto para fala de outro. Acabei de mostrar, Daniel, eu quero usar, meu PC é fraco, eu não consigo usar o Purify, eu quero usar o CPP, tá aqui, ó. Você vem aqui, ó, baixa, acabou. Ah, vou usar o CPU, o CUDA, AMD, tá aqui, ó, Vulkan CUDA CPU. Ah, eu vou usar português. Ah, eu tenho um modelo. Ih, não tenho um modelo, o que eu tenho que fazer? Baixar. Tudo que tem aqui é só você clicar e ele funciona. Não tem que usar a programação, não tem que fazer, estudar a física de RA, nada. É só você clicar que funciona. Ah, Daniel, eu quero traduzir automaticamente, eu quero usar uma API. Você vai ter que escrever aqui a chave da API. Simples. É extremamente simples. Eu usava Python para fazer isso. É extremamente simples. Daniel, quero fazer uma legenda fixa no vídeo aqui, ó. Gerar vídeo com legendas fixas. A legenda vai ficar fixada para sempre no vídeo. Ah, Daniel, não quero. Eu quero gerar uma legenda que eu possa mudar o idioma na hora que eu quiser. Adicionar legenda comporada. Você vem aqui, adiciona a legenda, encaixa aqui, ele faz a legenda já no teu vídeo e você pode só selecionar inglês, português. Isso claramente no teu PC, né? No YouTube você vai ter que colocar a legenda uma por uma no YouTube. Então esse aqui, cara, é maravilhoso. Você não precisa se estressar. Você não precisa se matar com nada. Pode gerar até legenda com fundo em branco também, se você quiser usar. Eu não sei para que serve isso. Gerar vídeo em branco, né? Você bota a legenda com o vídeo em branco. Gera vídeo transparente com legenda. O vídeo fica transparente com a legenda na frente. Eu acho que é para TikTok. Então tem, tipo, muitas coisas aqui. Você pode pegar aqui e corrigir o texto que você fez, ó. Duplicar, criar, juntar a legenda, separar, deixar... Ah, tá muito grande essa legenda aqui, eu quero cortar. Você vem aqui, eu quero dividir a legenda. Dividir, pronto. Eu quero dividir a legenda. Cadê aqui? Editar, ó. Dividir a legenda. Cadê? Tá pra ficar aqui do lado? Tá pra ficar aqui do lado. Dividir, pronto. Agora eu dividi em menos pedaços, pra ficar menor a legenda. Cara, é um programa completo aí pra quem quiser brincar com IA, com áudio, com texto, com legendas. Quem que gosta de assistir seriado sem ser na internet, na crise que vai dar agora, você quiser usar suas coisas locais, você tem a liberdade de usar esse programa lindo e maravilhoso chamado Subtitle Edit. Então, quem gostou aí, deixa o like aí no canal, se inscreve, se tiver dúvida, pergunta, a gente grava um outro vídeo mais detalhado, tal. Esse aqui foi gravado na live. Então tem aqui, ó, tem lista de palavras, tem dicionário também, ó. Tem dicionários, você pode botar dicionários em linguagem que você quer também. Cara, esse programa é maravilhoso. Verificar a ortografia do texto que você colocou, ó. Você vê ali, ó, igual no F7, igual no... Você pode corrigir a legenda. Cara, tipo aqui, eu sempre corrigi meu nome, né? Meu nome tá errado. Infotel Gamer, eu sempre coloco na mão aqui, ó. Até que acertou. Infotel Gamer Daniel. Pronto, você corrige em tempo real. Cara, esse programa aqui, pra streamer, pra quem gosta de um filme, pra quem gosta de um seriado, pra quem gosta de coisas de outros países que você não tem tradução na coisa que você quer, às vezes tem um filme que tá em inglês, que você não tem legenda e você queria sempre assistir, você consegue usar isso aqui, cara. É maravilhoso. É o Subtitle Edit. Esse programa aqui... Opa, não é esse diabo aqui, não. É o Subtitle Edit. É um programa muito bom. Use a versão estável, que a versão beta deu uns bugs no meu PC. A versão estável tá muito boa, tá? Essa versão 5.0. É um programa lindo e maravilhoso. Todo mundo deveria conhecer. Principalmente vocês que gostam de assistir seriado antes de todo mundo. Quem faz isso sabe o que eu tô falando. Assistir filme 6 meses antes do que saiu no cinema. Quem sabe o que eu tô falando. Todo mundo sabe do que eu tô falando. Não tem que esperar o cara dupar um filme de 2 horas depois de 6 meses, né? A desculpa era... não, tem que dublar pra português, dupar pra português a legenda. Que se resolve em 30 segundos. Então esse programa aqui é maravilhoso. Espero ter ajudado a vocês aí que gostam de assistir um filme, que gostam de fazer esse tipo de conteúdo. Eu, inclusive, estou também usando aqui, eu vou ter que desligar o servidor aqui, né? Para não apagar minha memória. O que eu faço com a SA? Eu ganho dinheiro com ela. Olha o que eu faço com ela aqui, ó. Eu tenho um prompt no meu Gemini que eu gero essas legendas. Eu pego uma live, coloco aqui. Ela gera a legenda com os tempos de cada coisa. A IA pega os tempos de cada coisa, pega os momentos das falas, junta esses momentos de fala, eu coloco o contexto antes do que eu quero que tenha pegar nesse texto. Ele separa por tempo, gera meus cortes, gera minhas partes de vídeo, gera meus shorts. Ele faz um título, faz a thumbnail, faz praticamente tudo. É não automatizado desse jeito, porque tem que ter uma API para fazer isso. Eu faço manualmente a parte da IA, né? Eu coloco o texto da IA manualmente para poder gerar os tempos, porque eu teria que ter uma API
pagar uns dólares aí, uns 3 dólares por mês aí pra fazer isso. Então eu prefiro fazer manualmente para economizar esses 15 reais. É bem legal. E aí o que que eu faço? Eu tenho aqui, ó, um Gemini aqui, ó, que claramente eu não vou mostrar o prompt só pro pessoal que é do canal, né? Cadê meu Gemini? Ele desapareceu. Gemini, sumiu. Eu tenho um Gemini que eu tô usando ele aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Pauta de live, que ele me separa. Aquele texto que eu fiz, ó, a legenda que eu fiz, eu transformo em um TXT. Bota aqui, ele separa as pautas de acordo com o prompt que eu dei, ó. Esse aqui é um TXT que eu gerei da IA do Codex, que ele pega todas as notícias, eu mostrei na live passada, né? Ele pega todas as notícias de hardware, ele pega todas as notícias de hardware e me manda todo sábado às 4 horas. Todo sábado às 4 horas ele me manda ele gera um TXT e um MD com todas as notícias que tem na última semana. Esse TXT eu coloco na IA, ele me gera separado todos os links, a data, o resumo de tudo. E também tem um outro prompt que eu também uso com a live, eu coloco aqui, que ele me dá os times dos momentos principais, me dá os times de tudo, e eu faço isso no Gemini, só que o Gemini vai acabar agora mês que vem. Meu Gemini acaba mês que vem. Então eu já estou me preparando para ficar pobre. Então o que que eu fiz? Como eu já sei que eu vou ficar pobre, eu criei uma IA do Llama CPP, usando o Codex. Usei o Codex para me ajudar aqui, o Codex do GPT. Eu usei o Codex para não pagar mais o GPT. E aí eu criei um tradutor local de IA, criei um clonador de voz, criei várias coisas aqui. E uma delas foi instalar o Llama CPP Turbo. Tem um vídeo na internet chamado Como instalar IA de 35 bilhões em 3 GB. E eu usei esse vídeo para fazer os meus modelos de IA aqui, que eu vou mostrar depois para vocês, que vai ficar muito longo o vídeo. Que eu faço o quê? Eu coloco a IA para rodar tipo 6 GB na memória RAM e os outros 30 na memória RAM. Memória RAM, 6 na VRAM e 20 GB na RAM. Só que fica fixo na RAM, então ele não tem delay. Eu saí de 8 toques por segundo para 30 toques por segundo usando a RAM e a VRAM. E nos modelos leves, que é o Gemma, que eu vou usar aqui, né, que é o Gemma 2B, E2B, esse aqui, ó, que é o mais leve que eu tenho, ó. Server Moi, cadê? Gemma E4B. Eu uso o Gemma de 2, ó, tem 2 bilhões de parâmetros, porém tá full contexto. Para você que não tá entendendo, ó, tá aqui, ó. Gemma, abrir, editar. Tá aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês. Eu não dizer que eu tô doido, ó. Tá aqui, ó. Llama CPP, turbo quantizado com a IA do Llama. Eu consigo usar um Gemma de 2 bilhões de parâmetros, né? Eu botei para escolher. Em quantificado 8, você pode usar o 4, se você tem uma placa mais simples, para você ter uma placa de 6 GB, você pode usar o 8, em full contexto, ó. Aqui, ó. Tô com 121 mil tokens no contexto. Jinja para poder ler o foto, áudio, porque o Gemma 4 vê áudio, foto, texto, PDF, local, todos os threads do meu CPU. Um batch, não lembro o que é isso aqui, o peso que tem lá, que o próprio site fala, o Hugging Face, e são IAs sem censura. Diferente da IA do GPT do Google, são IAs sem censuras, que eu uso para fazer coisa no ConfUI, eu uso para ler coisas que não deveria ler que eu não posso ler no Google. E aí tem o IP que eu uso, o contexto está no máximo, a temperatura, se eu quero ele mais viajando ou não. Então tá aqui tudo bonitinho, ó. 999. Como esse aqui é um IA, que não tá com peso full, não tem limitador. Agora, se eu for usar uma IA que tem limitador aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, 6 GB de RAM, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui roda 6 GB de RAM na minha memória e os outros 12, 18 na memória RAM. Tá aqui, ó, modelo tal, um Moi 41, para poder ficar mais na RAM do que na VRAM. Se eu colocar 35, fica um pouquinho mais para VRAM. Se eu colocar 0, fica tudo na VRAM. Então esse Moi aqui é para controlar isso. Tem aqui, ó, o número de tokens, que eu geralmente coloquei um 131 para não estourar 6 GB. Se eu colocar 262 aqui, ó, ele vai usar todos os tokens possíveis desse modelo. O cachê, Turbo Vcache na VRAM para ficar mais rápido. O Jinja para ler PDF e tal. No Map, todos os threads, tipo, uma IA de 35 bilhões rodando a 50 tokens por segundo, sendo que fica os 50 tokens por segundo fica 14 GB na VRAM
e fica 10 GB na memória RAM. Eu consigo rodar 50 toques por segundo local sem ter a memória na RAM. E o modelinho normal ali eu consigo rodar 80 toques por segundo, que é esse aqui, ó, o Gema. Vamos abrir ele aqui, ó. Tá aberto já? Acho que já tá, hein? Acho que já. Não coloquei 2, que vai ser o Gema 2B. Se a live cair, você já sabe por que caiu. Se a live cair, você já sabe por quê. E aí vamos ver se vai abrir, se não vai cair a live. Tá puxando aqui 7 GB já. Mas tinha 3 GB e meio antes da live aqui, ó. 6 GB, bonitinho, ó. Agora puxou 9, vai dar 10. 10 GB de VRAM. Ligou o servidor. Agora eu vou lá no Brave. Cadê Brave? Do F5. Tá aqui, ó. Llama CPP. O que você faz? O que você sabe fazer? Aí ele vai ler aqui 100 e poucos tokens, porque eu tô fazendo live, né? Geralmente dá 8, ó. Olha a velocidade disso. E esse tá rodando na VRAM total, ó. 106 tokens por segundo. E ele é MOI também, que carrega 3 GB de cada vez. 3 bilhões de parâmetros de cada vez. Aí você pode separar os pedaços. E tudo sem censura. Eu posso perguntar qualquer coisa aqui, tá? Até imposto. Qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Posso perguntar qualquer coisa. Eu posso, por exemplo, aqui, ó. A IA me gerou... Cadê aqui, ó? A IA me gerou... Ó. A minha IA gerou notícias aqui, ó. Gerou notícias, ó. Hoje, 4/7. Lembra que eu mostrei lá pra vocês lá, ó? Aqui é um SQLite e aqui é um TXT. Tem praticamente, ó. Ó quanta notícia tem aqui, ó. Asus tem 200 e poucas notícias, ó. Rola. Esse aqui tem menos. Tem 141 notícias. Do TechPower App, do Tom's Hardware, do Videocards, do WCF Tech. O que eu faço com isso aqui, ó? Venho aqui. Vou lá na minha. Abro aqui, ó. TXT. Vou lá no meu Gemini, que eu esqueci o prompt qual é. Eu vou lá no meu Gemini, que eu esqueci o prompt. Cadê meu Gemini? Rouba aqui o prompt daqui que eu fiz. Eu só copio, ó. Vem cá, copiar. Eu não sei se copiou o meu. Dá um... Ó, o pessoal vai lá, vai roubar. O pessoal vai roubar o prompt, ó. Ui! Bota em 3x aí e rouba meu prompt. Ctrl C. Vou lá na minha local, coloco o prompt. Dou-lhe. Ele lê meu texto em... eu cliquei errado. Eu cliquei errado. Agora sim, ó. Ele não sei se ele leu meu texto. Ele não leu meu texto. Bora. Tá vendo? Ele fez praticamente a mesma coisa que aqui, ó. AMD e local. Com uma IA de 2 bilhões de parâmetros com quantificação 8. 2 bilhões de parâmetros. Tem a de 4. Tem a de 35. Tem a de 12. Cara, essa IA aqui é maravilhosa, ó. Link de tudo que eu pedi, ó. O resumo. Link de tudo que eu pedi. Ó lá. E tá indo, ó. 80 tocas por segundo. Aí eu posso estar aqui na live. A notícia é essa. Eu só vou clicando aqui. Otimizado, bonitinho. Com os assuntos que eu quero. Tudo rodando local. Quando eu acabar meu plano da Gemini, eu não preciso usar mais o Gemini para fazer minhas lives, meu notícia de hardware, porque a notícia de hardware é em Python, que eu usei o Codex para fazer isso. Eu usei o Codex para fazer todos os programas que eu preciso aqui. Eu usei o Codex para não precisar usar IA online, para fazer tudo em Python. Eu sei Python, fiz o curso, sei. Mas eu sou um saco para ficar fazendo coisa de configuração de Python. O Codex fez tudo. Eu peguei um mês de graça do GPT e otimizei todo o meu ano de trabalho. Vai acabar dia 7 agora. Tudo que eu preciso fazer tá aqui, ó. Mangá, anime, seriado, tudo tá aqui, ó. Todos os programas que eu fiz estão aqui. Clonador de voz, corrigir o mini voice, que eu falei pra vocês que tava errado, ó. Tudo o Codex fez. Tem um Open Code também, que é... Você pode usar o Codex no Llama, que eu agradeço ao Gabo Item na live, que explicou pra gente como usar. Você pode colocar o Codex na Llama, usar a IA local pra fazer a programação pra você. Sem pagar o Codex. Cara, tipo, eu tô fazendo tudo pra fugir da IA online. Por quê? Porque a IA online vai aumentar o preço. Tem muita gente procurando essa IA. Vai aumentar o preço, todo mundo vai procurar. A IA vai ficar mais burra. E a IA que você usava de $100 vai ser a IA de R$ 500. E a IA de R$ 500 vai virar 1.000. E o pessoal vai ter que migrar pros planos ou acontecer o que tá acontecendo. Voltar pra IA local. Então já tô me preparando pro caos já da IA. E tá ali, ó. Lindo e maravilhoso. 150 notícias. Você não tá fazendo nada aqui. Não tá fazendo nada, tá? Ele tá aqui já, te dando um resumo de tudo, te dando a data, a hora, o link pra você clicar, pra você saber, você não ficar falando aleatoriamente. Isso tudo com a IAzinha local de 2 bilhões de parâmetros.
o Game A4, 2 bilhões de parâmetros sem censura, que é esse aqui, ó. Esse lindo e maravilhoso site chamado Hang Face, que é esse aqui, pô, pergunta se o Palmeiras tem mundial. Esse cara aqui, ele descensura todas as IAs, ó. Tem Game A4, Game A4 31 bilhões, Game A 3.5, Game A26, Game A 3.6. Eu não vou usar nenhum IA com censura na minha local, porque se eu for usar sem censura, o que eu vou fazer? Eu tô otimizando tudo que eu posso da minha local para usar a IA gratuita do Google e do GPT sem pagar nada. Então eu consigo usar o Gemini de graça, ou no plano de R$ 24, gastar menos do que 100, ou usar o GPT de graça e só usar a IA online para coisa que eu preciso mesmo. E usar as coisas mais básicas, como ler livro, norma técnica e outras coisas, eu consigo usar sem precisar pagar. Imagina, tu colocar um livro aqui, eu coloquei um livro aqui de 200 páginas. Quantos tokens você vai gastar na API para ler um livro de 200 páginas? Quantos tokens você vai gastar no livro de 200 páginas no GPT que nem lê? Ele não lê, tá? O GPT, mesmo que tu coloque em TXT, ele não lê. Ele tem um limite de 250 mil palavras, textos, parece. Tem um limite lá de texto do GPT, que eu já explodi ele. O Google tem 1 milhão de tokens no Pro, então ele consegue ler bastante coisa. O GPT tem 400 mil, se eu não me engano. Essa minha aqui tem 262 mil para ler livro. E só sai 65 mil. Então tem uma entrada e uma saída. Então, tipo, cara, é lindo e maravilhoso você ter. Você pode perguntar sobre as coisas de Taiwan, de China, etc., que ele te responde certinho, sem aquela mamada do governo, sabe? Até isso aqui é bom até vocês baixarem isso aqui, eu baixei todos, tá? Porque estão derrubando esses sem censura, tá? O pessoal tá derrubando esses modelos sem censura. O GLM 5.2 derrubaram o arquivo, não tem mais. Então eu tô baixando todos e guardando no meu HD externo. Isso aqui é ouro, tá? Isso aqui é ouro. Tô guardando no meu HD externo todos eles. Já para quando chegar a crise do estado do governo, a gente poder estar com a nossa IA livre e maravilhosa aí do governo, né? Então tá aqui, ó, fim da pauta. Gemini. Deu até mais informação que o Gemini, ó. Deu mais link que o Gemini. Ele leu melhor que o Gemini, porque essas IAs aqui, ela tem um limite de saída. Então elas não conseguem sair tanto texto. Então até isso eu consegui ser melhor que o Gemini, ó. Eu consigo levar mais links, mais textos, mais coisas do que o próprio Gemini. A IA local lê melhor coisa do que a IA online, cara. Então, tipo, tem coisa que o Gemini que ele não faz, tipo o Notebook LM, né, que eu faço livro, que eu faço PowerPoint, isso aí não tem como eu ganhar daqui, né? Mas ler livro, resumir coisa, resumir live, fazer tempo de live, fazer contexto das coisas, cara. E a local, aqui ó, tô usando, eu tô em live, tem 3,5 GB sendo usado para minha live. Praticamente são 6 GB de IA aqui rodando localmente, 6,5 GB de IA. Você quantiza para 4, você pega um quantificador mais baixinho aqui, ó. Já era, você consegue rodar com a tua placa de 4 GB aqui, ó. Você pega o Game aqui 2B, que é o mais levinho, ó. Você pega essa versão aqui, ó. De Q6. Q1 aqui, ó. 3, Q4 é melhor, né? 3 GB e 87. Você roda na tua placa de 4 GB. Tu pega esse aqui, ó, o Game 4B, que é mais forte. Coloca aqui, ó. Q4, cadê, ó? 5 GB. Q3 começa a ficar mais burro. 3 bits é burrice, tá? 3 para baixo fica mais burrinho. Bota aqui, ó. 5 GB. Roda na tua placa de 6 GB sem muito uso no fundo. No de 8 roda perfeito. Então, cara, vocês conseguem fazer coisas em casa com a tua plaquinha, tua 5060, tua 580, tua 1060. E o vídeo que me deu essa inspiração foi esse aqui, ó. Você pode pegar ele aqui, ó. É bem legal esse vídeo aqui. Vamos dar os créditos ao cara, né, que fez o vídeo. 35 bilhões de parâmetros em... 35 bilhões de parâmetros em 6 GB. Esse vídeo aqui é muito bom, do Codex. O cara é indiano. Mas ele ensinou muita coisa e com base nele eu consegui usar. Ó. Essa aqui é a base dele, ó. Moi, que é o que dá pra dividir em pedaços. Botar as coisas pesadas na memória da placa de vídeo. E colocar as coisas leves, no caso leve que eu falo, leve de calcular, né? Que deixa as coisas pesadas de calcular na placa de vídeo e as coisas leves de calcular na memória RAM. Deixa o peso da memória na memória RAM e deixa as coisas que faz a leitura na placa de vídeo. E aí você otimiza o tempo. Eu saí de 8 tokens para 25 tokens com 6 GB de VRAM. E com 14 GB de VRAM eu fui para 50. Então vai diminuir a velocidade de acordo com a tua VRAM.
Então, tipo, cara, muito bom esse vídeo aí. Também vou colocar lá na descrição do vídeo. Então, vocês conseguem fazer aí a brincar com IA local, fazer coisas com textos, usar aquele programa de IA para fazer os textos, usar a IA para fazer a leitura das coisas, fazer resumo, fazer shorts, fazer cortes, fazer livro, fazer resumo. Isas, cara, você consegue fazer muita coisa aí. Até vou brincar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo botar o IP aqui, que aqui tem mais coisa, né? Aqui tá no navegador diferente, tem mais informação, ó. Tem muito mais coisa, ó. Botei aqui GLM, o que você sabe fazer, ó? Você criar e-mail, você responder, sou agente, corrige o GLM 4.7 que eu testei. Ah, o que é vocabulário? Eu perguntando pra IA como eu corrigi a IA. Ó, se você colocar 2003, você tem mais textos, ó. Você consegue rodar até 190 mil palavras. Ah, então meu livro tem isso tudo, vai rodar, show. Então eu tô usando a própria local posso trocar o nome do texto lá e colocar um IA diferente pra ler? Ó, dá sim, mas se o cara for bloqueado não dá. Então a própria IA, ó, aqui foi fazer um curso. Aqui foi fazer um curso, aqui foi eu falando com a Kiki aqui para colocar um texto, né? Tava fazendo um tutorial pro Discord do André lá. Análise de curso. O que você sabe fazer aqui, ó. Esse aqui foi um IA de 2 bilhões de uma concorrente da Nvidia. Me respondeu isso aqui, ó. O Game 4 me respondeu um textão, ela me respondeu 3 linhas, 2 linhas. Aí eu não usei mais, já apaguei. Aqui como sonegar imposto. Opa, desculpa, esse aqui tá errado. Aqui eu mandei um áudio, ó. Ela leu o áudio, ó. Aí ela leu o áudio. Que eu boto aqui, ó. Ela lê TXT, áudio, PDF e imagem. Então, cara, você pode ler um livro PDF local. Sem precisar gastar seus tokens do GPT, cara. Traduz a imagem para português. Eu tenho que tomar medo aqui com a imagem, ó. Mandei a imagem em inglês, ele traduziu para mim, ó. A única coisa que você tem que fazer para ele traduzir é quando você estiver lá no Hugging Face, você tem que baixar o arquivo quantificado, né? O Q4 geralmente é o menor, é o mais fraco aqui, ó. E tem que baixar esse MMProj. Esse MMProj que tem o leitor de PDF, o leitor de texto, o leitor de imagem. Se você baixar só o Gimmer, é só texto. Tem que baixar esse complemento aqui que vai aumentar 1 GB da memória RAM, da VRAM, ó. Ele aumenta 1 GB. Ele que é o leitor de texto, PDF, etc. Sem ele, você vai ver só responder pergunta. Então, isso aí eu queria mostrar pra vocês, cara. Depois a gente mostra o tutorial, mas se você quiser pode ver o vídeo do cara lá, que é muito bom. Que eu tô usando a IA pra resolver meus problemas com a IA. Largar o GPT, ó, nossa live aí, ó. Mandei, ó a minha montagem cagada da live. Ó a thumb que é pro canal. Ó a thumb que o GPT arrumou. Eu faço uma imagem cagada, boto um tema, boto um prompt e o GPT arruma. Cara, eu quero fazer isso no Confluent, mas tá difícil, tá? Eu acho que eu vou ter que pagar um deles, eu vou ter que pagar pra manter essa nem que seja de R$ 20, só pra fazer as imagens do canal. Nem que eu pague o Codex só 20 pila, só pra ter o Codex, sabe? Pra trabalhar pra mim. Trabalho escravo. Ai, ai. Muito bom, cara, muito bom. Aqui tem um pagando sobre IA, cara, muito bom esse aqui, velho. Muito bom mesmo, tá? Brincadeira à parte. Brincadeira à parte, cara. A IA aqui, ó, deu errado aqui, tentei traduzir, deu errado porque eu não tinha colocado MMProj. Então, eu espero que tenha ajudado a vocês a abrir a visão de vocês sobre IA um pouquinho. O curso que eu aprendi isso daí tá na descrição. Ou deveria tá, né? Fixado. O Daniel não fixou a mensagem. Ô, Daniel burro, hein? O Daniel não fixou a mensagem do... Caraca, eu esqueci. Do curso. Tá aí, ó. Quem quiser assistir o curso que eu fiz foi esse do Preguiça Artificial. E graças a ele eu aprendi tudo isso que eu tô fazendo aqui. Eu aprendi nesse curso, tá? Deixa eu até ir lá no meu canal, deixa eu ver se tá aqui, ó. Deixa eu ir lá no meu canal, ver se eu consigo ver o que eu aprontei, tá bom, galerinha? Então, se vocês gostarem aí dessa informação gratuita aí, do que eu tô aprontando com essa semana inteira que eu fiquei fora aí, essas 2 semanas que eu fiquei doente, eu tô otimizando o meu ambiente de trabalho para não precisar pagar IA local, IA online, e no máximo que eu vou ter que fazer é pagar uma API, que eu vou pagar pelo uso, porque eu vou otimizar tanto a IA offline, que minha API vai custar tipo $3, que nem um amigo meu lá do Discord, que saiu tipo de $12 para $3, fazendo essas otimizações aí de IA. Deixa eu ver aqui
Se a minha mensagem tá fixada. Cara, eu não fixei, cara. Que merda. Eu esqueci de fixar. Patetei, gente. Patetei. Esqueci de fixar a mensagem. Foi mal. Foi mal. Pronto, tá ali. Fixado. E esqueci de fixar. Tem também aqui o ConfUI que eu tô brincando lá. Tá bem legal o ConfUI também. Tô interligando. Já interliguei o ConfUI. O ConfUI vai rodar no meu PC principal. E o meu PC secundário vai rodar LLM. Eu vou colocar 32 GB de memória lá. Vou colocar a 4060 Super. Vai ficar 12 GB mais 38, né? Pra deixar 2 pro Windows. Então eu vou colocar essa IA aqui de 12 GB. Vou colocar lá, local. Pra fazer os trabalhos linkados aqui com o ConfUI. Vai ser um negócio bem louco. Quero ver se vai dar certo. Dá pra fazer servidor e tal. Aí de como eu vou aprender a usar servidor. Então vai ser bem interessante isso. Então, por exemplo, aqui, ó. Um legal que você pode fazer. Ah, Daniel, não sei instalar essas IA, Daniel. Não sei instalar o Llama, Daniel. Não sei instalar nada disso. Você vem aqui na merda da IA, no Git. Vem aqui, ó. Git, copia. Abre o Codex, se você tem o GPT. Codex. Instale para mim esse Git. Literalmente isso vai fazer. Instale para mim esse Git na pasta tal. Aí tu coloca o link. Ele vai baixar e vai instalar na pasta que você pediu. Meu PC... meu PC é para Windows. Meu PC é uma 9060 XT. Vai funcionar? Codex. Veja a possibilidade de instalar, para ele não instalar, né? Senão vai de instalar esse Git. Beleza, esse. Aí você muda o prompt no meu PC. No meu PC secundário, né? Para ele não perder a memória que eu tenho em outra placa. Pô, aí depois que tá seguinte no meu. Deve ser errado, não sei se vai funcionar. Vou checar lá, ó. Já foi, ó. Já tá procurando, tá lendo o site pra mim. Já tá lendo o site pra mim. Tem o navegador aqui do lado. Se eu quiser usar o navegador, tem aqui. Ó, vou checar, tô começando com o FOI. Porque a GPU da AMD muda bastante a versão conforme o drive, ó. Da GPU da AMD. Tá aqui, ó. Tá fazendo tudo sozinho, ó. Sim, dá pra instalar na AMD. A chance de funcionar é boa. Eu faria pelo caminho AMD ROG CM. Experimental, não pelo pacote de NVIDIA padrão. Então aqui ele já falou, ó. Lá tem um pacote experimental. A sua placa funciona, porém experimental. Aí ele vem aqui, ó. Pip install. Aí se eu copiar isso aqui, eu falo, quero que você instale para mim na pasta tal. Ele vai baixar os arquivos, vai instalar, você vai dar permissão e ele vai fazer tudo. Você não sabe programar? Tem um codex para isso. Otimização de tempo, otimização de vida, cara. É outro mundo isso aqui, é outro mundo. Ah, IA aumentou o preço? Aumentou. Ganhe dinheiro com a bosta da IA. Faça o curso de inteligência artificial. Faça o curso dele. Vá no YouTube procurar coisa. Tem informação gratuita na internet. Se vocês não acompanharem esse mercado aqui, vocês vão ficar para trás. Lá no meu trabalho eu fiz 50 tipos de tutorial lá. Em um dia eu fiz 2 tutoriais de coisa da empresa que os caras demoravam uma semana para fazer. Já foi pra diretoria, já subiu esses tutoriais tudo. Cara, por quê? Não é que eu fiz tutorial porque eu sei fazer tutorial, não sei fazer tutorial. Eu sei o texto e as coisas tem que estar lá. Quem fez foi a IA. Vou lá no Canva, editei, tirei o notebook LM e acabou. Então nós temos que se atualizar, cara. Porque senão vocês ficam xingando a IA, xingar. Mas o bagulho otimiza, velho. O bagulho te otimiza. Então te ajuda pra caramba. Eu podia também perguntar pro GPT e pedir para ele fazer uma instalação sequenciada para o Codex, para eu copiar só o texto também, tem como fazer isso. Então, gente, isso aí é a tecnologia. Eu sei que tá ficando caro por causa disso, eu sei que ninguém gosta de IA porque ficou caro o hardware. Eu sei que... Até meus animes ali. Eu sei que... eu sei que tá difícil para todo mundo, mas se vocês não aprenderem o básico, tipo de aprender informação e como repassar, ou estudar com IA, ou ver as coisas como dá para atualizar, otimizar tempo, fazer as coisas direitinho, nós vamos ficar para trás, galerinha. Nós vamos ficar para trás. Eu tô aqui, ó, tô cheio de notebook, ó. Aqui é meu canal errado, esse canal aqui não tem nada. Deixa eu
mudar a cena por um minuto aqui pra botar, porque senão o pessoal vai ficar mandando spam no meu e-mail. Aí tá aqui, ó. Protocolo da CIPA, eu fiz tutorial, protocolo, responsabilidade civil sobre prédio, diretrizes de locação, combate a incêndio, locação, um negócio da NVIDIA contra Elon Musk que eu pedi pra ele fazer, otimização de energia, vídeo shorts, comparativo. Tudo isso aqui tem PowerPoint, tem modelo de teste, modelo de teste não, tem teste, tem quiz, tem mapa mental. Deixa eu pegar esse aqui, por exemplo, que não tem nada. Beleza, aqui ó. Resumo em áudio, resumo em vídeo, resumo em texto, relatório, infográfico, tipo, tudo para otimizar teu tempo. A IA não é para você escravizar ela só, é para você aprender e o principal, otimizar seu tempo. Você perde menos tempo trabalhando, você perde menos tempo procurando, mas numa coisa tipo que é vida e morte, como um bombeiro, por exemplo, você tem que confirmar os dados, né? Ou um trabalho que você não vai mandar um bagulho feito por IA direto pro trabalho, dar enter e depois dar pau na tua empresa. Tu vai testar antes, né? Também não seja um Zé Ruela que vai pegar a IA e querer pegar e jogar e vender do jeito que tá, né? Aí é burrice, aí não é inteligente, é burrice. Então, dependendo da situação, você vai ter que dar uma conferida, dependendo da situação, você vai ter que dar redigir, dependendo da situação, você vai ter que mudar ficou muito complexo o texto, eu quero que você deixe mais leigo. Eu vou mandar para um cara que não tem o ensino do primeiro grau. Escreve isso mesmo, aí bota assim, entre parênteses. Não escreva isso no texto que eu mandei. Porque tem hora que eu colocava isso, segue texto para um leigo que não entende nada. Ele colocava no meio do relatório. Aí chega pro diretor, tá me chamando de leigo, otário? Aí vai ser mandado embora. Então, não, eu fiz curso de Python, mas quem fez lá tudo é o Codex, aqui ó. Criei um clonador de voz, aqui ó, ele fez do zero, ó. Faça um clonador de voz igual esse, ó. Meu amigo mandou uma foto. Ele mandou uma foto. Eu escrevi, faça uma clonagem de voz, Domini Voice e Vibe Voice. Ele foi lá, baixou, ele trabalhou aqui ó, 12 minutos, montou tudo, botou, instalou, fez o IP, colocou, fez o visual no grádio Só precisa ter o Python. Só precisa ter o Python e o Git instalado no PC, só isso. Ele faz tudo sozinho. Ele arruma o Venv, que é a parte mais chata, que é aquele negócio que tem que fazer virtual para não botar tipo o grádio 2 é para esse, o grádio 4 é para aquele, o grádio 5 é para aquele. Se você colocar o 6, o 2 para de funcionar, o 3 para de funcionar, o 5 para de funcionar porque você colocou o 6. Ele já faz a divisão por modelo, já faz tudo aqui, ó. Ele faz tudo. É do Google. O Codex tá incluso no pacote. Igual o notebook LM que eu não sabia que tinha no Gemini, eu não sabia que tinha esse Codex no GPT. Eu peguei um mês de graça. Tô destroçando esse mês de graça. E já cancelei a assinatura. Eu já cancelei, eu não vou pagar. Eu vou usar o Codex do Llama. Eu vou usar o Codex gratuito. Eu vou usar o Codex gratuito do Llama aqui, ó. Eu vou usar esse aqui, ó. Codex app. Vou usar de graça. Não vou pagar um centavo nessa merda. Não vou pagar um centavo nessa merda. Então, gente, isso aí é uma ideia aí as coisas que eu tô fazendo no meio de semana, essas 2 semanas que eu fiquei doente, foram sofridas em termos de saúde, mas foram proveitosas porque eu pude me aprofundar um pouco na IA. Antes de chegar a minha placa nova, eu tava na 4070. Eu aprendi isso já para otimizar as coisas. Então, tipo, Codex, você instala programa de qualquer jeito aqui, você bota o texto, ele instala. Instalei o Llama aqui, ó. Eu botei a foto aqui, ó, pra vocês dizerem que eu tô mentindo, ó. Eu mandei, por favor, instale o modelo. Eu bati uma foto do modelo do vídeo do cara lá do 35 bilhões. Eu mandei aqui, ó. Instale conforme foto enviada eu mandei a descrição do vídeo do cara, ó. Eu mandei a descrição do vídeo do cara pra instalar o ConfUI com 6 GB. Depois eu mandei uma foto. Instale nesse estilo. CPU MOI, no map, mlock, cachê turbo, cachê. Ele foi lá e fez, ó. Ele foi lá e fez, ó. Tá aqui, ó. Servidor 6 GB de VRAM batch, dock server para poder usar online. Aí eu não tenho um dock no PC. Por favor, instale o Docker com o servidor. Ele vai lá instalar e configurar tudo pra mim. Só que tem um limite, né? Eu tô no plano Plus, que é o que tava de graça, ó. Tem um contador aqui, ó. 5 horas, igual o Gemini. 5 horas de uso, semanal 80. Então tem várias coisas que vocês podem fazer otimizar o tempo de vocês. Tem várias coisas pra você otimizar o tempo de vocês. Usa o Codex pra fazer programação que você não sabe. Usa o Subtitle Edit para fazer texto de áudio que você precisa. O Gemini também. Caramba, deixa eu parar aqui rapidinho. Que vai aparecer minha tela aqui se eu fizer isso aqui. O Gemini também tem
Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ruim NVIDIA. Se a live cair, você já sabe porque caiu, né? Pronto. Vai abrir daqui a pouco. O Gemini também tem o... Gemini não, como é o nome? O Gemini também tem um programa de fazer isso. O Cloud também tem um programa de fazer isso. Parece instalar programas automaticamente. Então, o que eu recomendo pra vocês, pega essas IA sem censura aqui, baixa as menorzinhas que você precisar, se divirta, é bem fácil de baixar, você vem aqui, clica no nome, rola pra baixo, às vezes tá aqui pra baixar direto, ó. Às vezes vai estar aqui do lado, ó, aqui em cima. E aí você baixa o modelo para ler texto, aqui tem um parâmetro, você pega o texto aqui, ó, bota lá no Codex, coloca os parâmetros iguais, tá nesse site. Ele vai configurar o lema para você, se você usar o LM Studio, é automático, você usa lá de graça lá, você brinca com o LM Studio. Eu já não uso mais o LM Studio porque ele é muito pesado. Porque eu tô fazendo, eu preciso de um mais pessoal aqui, ó. Para iniciante é bom esse aqui, ó. Tem o Game aqui, tem o Queen, você só clicar baixar, é muito fácil de usar. Você lê texto, ó. Aqui eu tava usando coisa de NBR, eu tava fazendo um cálculo de NBR. Aqui, ó, mais a Touchfile, eu posso colocar PDF, Doc, TXT, CSV. Tem o Olhama também, que a gente acabou de abrir, que também é grátis, gratuito. Vai abrir só o toquinho ali, ó, também é gratuito. Você está lá na mão ali também, você pode perguntar pro GPT como fazer, cara. É muito de boa. Tem o LM Studio é o mais fácil. O Olhama é intermediário. E o Olhama CPP é o que dá para mais otimizar, mas é o mais avançado, porque você tem que fazer coisa, escrever coisa no texto lá e mudar para poder funcionar, né? Então, aqui, ó. Tô fazendo meu curso de ConfUI aqui, ó. Ainda bem que não carregou a imagem, que a imagem era perigosa. Tá aqui, ó, fazendo curso de ConfUI. Tem aqui o SD5, que é o comum. Tô colocando aqui Loura para pegar os modelos. Tô colocando aqui modelo padrão, Flux. Temos aqui bastante coisa legal aqui, ó. Template para áudio, ó. Eu te mostrei na live passada. Vídeo local, vídeo com API. Cadence, que é o mais top aqui no mercado. Cadê, ó? O Cadence, que é o mais top, só que é API, né? Eu só tô pegando local. Essa música aqui é uma bosta, esquece aqui. Essa música aqui é uma merda. Esse aqui de áudio é uma bosta, tá? Esquece. Vai usar o Suno. Isso aqui é lixo. Esquece esse áudio. 3D modelo legal também. LLM aqui, ó, o Gema, por exemplo. Dá pra você usar, botar imagem, vídeos, áudio pra ele analisar o áudio, vídeo, texto. Cara, é maravilhoso, cara. É maravilhoso, é maravilhoso. Você poder fazer tanta coisa aqui. 3D modelo. Cara, eu tô usando até o Deogran ali pra brincar, que tá pesadão. O Queen não faz imagem nos meus prompts lá, ele não faz algumas imagens. Então é bem limitado, o SD é melhorzinho. Tipo, cara, tem uma diversidade de coisas. E o peso do modelo que você vai usar. Deixa eu dar zoom aqui. O peso do modelo que você vai usar que define quanto de VRAM você vai ter. Se é 2 GB, você precisa de 2 GB. Se é 4, você precisa de 4. Tem como você botar aqui, ó, Clean VRAM. Tipo, você faz a imagem. Aí você limpa a memória, depois você joga pra IA pegar o upscaler, pra você poder usar o upscaler. Você dá aqui Ctrl, você dá aqui, ó, pausar a VRAM, ele limpa a VRAM, gera sua imagem antes, limpa a VRAM e depois liga o upscaler. Se você não tiver muita VRAM, você consegue dividir os trabalhos. Limpa a VRAM, continua aqui. Terminou? Limpa a VRAM, continua aqui. Terminou? Aí você consegue usar tipo 6 GB e ir fazendo pedacinho em pedacinho. Cara, é muito mais livre do que você usar o Focus ou outra IA, o ConfUI, e tá tudo no curso do Pix Artificial, que tá aí na descrição do canal, aí, tá na descrição do vídeo, tem que colocar na descrição do vídeo. Tá aí no chat, eu vou deixar na descrição do vídeo de vocês depois, e é bem legal, tipo aqui, ó, parece uma confusão, né, mas o pessoal explica, ó, modelo joga pro Loura, ou modelo joga pro checkpoint, positivo e negativo. Carrega a imagem aqui, ó, seed, qual o modelo do sample, aqui vai estar na foto lá no CiviTI. Qual vai code? Sempre, vem aqui, ó. Salva a imagem. Ah, eu não quero salvar a imagem, quero gerar um preview. Ah, quero colocar um nodo novo aqui. Escreva aqui. Ah, eu quero colocar, atualizar. Tem aqui, ó. Vários nodos pra você colocar. Ah, é um ConfUI Paper, vídeo, IA no ConfUI. Tipo, cara, é lindo e maravilhoso, cara. É muito. Antigamente isso aqui você tinha que fazer na mão, texto, procurar o nodo. Agora você vem, clica aqui, já tem tudo aqui. Cara, é lindo e maravilhoso. Eu não vou dar play porque senão vai estourar minha VRAM, né? Minha VRAM já tá em 10 GB. Se eu der play aqui, a live vai cair. A live vai cair se eu der play. Literalmente falando, ela vai cair. E é isso, cara. Tem uma dúvida? Vem aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Como
É. Pausar nodos no ConfUI. ConfUI. Aí ele vai lá, 106 tokens. Pum, pensou. Como a pausar? Eu escrevi errado. Como pausar ali, ó. O prompt lá, se download checkpoint, sample. Tem os nós. Botão que o prompt verifica as setas de entrada vermelha e interface do workflow. Acho que ele entendeu outra coisa, porque eu coloquei a pausar. E não é pausar, é mutar. É mutar, eu escrevi a palavra errada. Pausar, ele entendeu que eu quero pausar o. Eu quero pausar o comando que eu dei. Escrevi errado. Como mutar nodos no ConfUI? Agora vai dar certo. Eu botei errado. Aí, ó, você. Botou até em. Por que botou em espanhol, doido? Ali, ó. Zero non. É, não é esse aqui. Aqui ele comeu bola. Aqui eu não vou jogar pra IA, não. Aqui ele comeu bola. Ele não tá entendendo como dar mute. Ele não tá entendendo o que é. Aqui eu vou dar 0 pra IA, né? Aqui eu vou dar 0 pra IA. Aqui eu vou dar 0 pra ela, mas é um IA vou justificar que é um IA de 2 milhões de parâmetros, né? Tem que fazer a pergunta certa. Tem que fazer a pergunta certa, senão ele não vai responder, não. Aí, bypass. Use o nó na condição controlar o nó deve executar. Eita, tem um bichinho aqui. Matei. Então é isso aí, galerinha. É sobre IA, é isso. É bem mais de boa. Você usa o LM Studio se você for noobzão na IA. Só você ir lá baixar as coisas. Você baixa a LLM aqui, ó. É compatível com o Vulkan, é compatível com a AMD, é compatível com a NVIDIA. Não sei se é compatível com a Intel. Você baixa uma IA qualquer aqui, ó. E2B, ó. Vamos baixar aqui, ó. 4 GB. Você vem aqui, download. Vai baixar a IA. Tá baixando aqui, ó. 4 GB. Você vem aqui em configurações, vai estar a tua placa. Vai ter atualização de. Aqui se tiver, atualização de aplicativo, ó. Atualiza aqui, ó. General, atualizar. Aí tem aqui, runtime. Os drivers aqui, ó. Llama, CPP, Vulkan para AMD, CUDA para a NVIDIA antiga, CUDA 12 para a NVIDIA atual. LM Studio MX, aí tem um hardware que você tem, ó. Quer usar GPU? Sim. Quer usar sua CPU? Aí você desmarca. Então, tipo, cara, é bem de boa, assim, ó. Ah, não quero usar mais a GPU. Pronto, desliga aqui, ó. Pronto. Vai usar só a RAM e o PC e o CPU. Ah, quero usar minha GPU. On. Pronto, vai usar uma parte na GPU, outra parte se passar no processador. Você pode escolher o que você quer. Ah, não quero usar a GPU porque eu vou jogar. Vou deixar a CPU trabalhando lá. Pronto, você deixa a CPU fazendo a renderização demorada pra caramba, mas vai estar. Ah, eu quero deixar o modo relaxado para deixar o precaução leve contra a memória ultrapassar o sistema. Eu quero deixar rigoroso para não passar o sistema. Então, tipo, tem várias configurações aqui, ó. Baixei a IA. Vamos desligar aqui a IA local do... Vamos desligar aqui a IA local, né? Aqui tá o ConfUI. Vamos desligar ele e desligar o nosso Llama, né? Desligamos o Llama também. Liberou espaço na memória. Cadê o... Liberou espaço na memória. Só desligar o CMD que vai, ó. Desligar o CMD que vai. Vai, desgraça. Vai, cachorro. O bicho não vai. Tá aí, ó. Aqui tá usando o navegador, tá usando o nosso amigo aqui, o broadcast, aí tá usando bastante VRAM por conta disso, né? Tá usando bastante coisa aqui na visual pra tela, né? Aí tá aqui, ó. Aí você vem aqui, seleciona o modelo, não baixou? Ah, não baixou ainda, achei que tinha baixado, tá? 3 GB ainda. Você clica aqui, você escolhe o modelo, pode configurar pra ele ficar mais leve, configurar pra ele ficar mais de boa, né? Eu botei um living dock aqui, ó. Botei um dock aqui no LM Studio, ele lê o Word. Você pode colocar um documento Word até 30 megas, eu acho. Dá pra colocar aqui. Dá pra você brincar legal e aí você se livra um pouquinho da IA aqui, né? Você livra um pouquinho daqui, deixa aqui, você filtra lá as coisas que você precisa. Quando você colocar aqui, você vai poder usar de graça o GPT sem pagar. Se você tiver uma plaquinha, um CPU, né? O que você tiver. Você tem como usar também o Google Colab, que também te dá uma Tesla para você usar de graça online. Também dá para brincar online. Só que os comandos são outros, não tem codecs lá, né? Tem realmente saber programar. Tem o meu CEO do canal aqui, ó. Que ele me dá os títulos, as coisas da live, ó. Tudo bonitinho. Cara, tem o meu de VRM, que tem meus bancos de dados de placa-mãe. Tem meu banco de dados de placa-mãe aqui, ele me responde tudo.
Sem precisar perguntar, ó. Bonitinho. Até do Crimson Dash eu perguntei aqui, cara. Até o Crimson Dash. Até o Crimson Dash eu perguntei. Ai, caraca. Então é isso, galerinha. É bem de boa você usar IA aqui, ó, lógica de programação. É bem de boa você usar IA assim, tipo, você pode usar LM Studio se você for um cara de entrada. Você pode usar o Llama se você for intermediário. E esse aqui eu recomendo só se você for avançado. Eu fui mexendo nele só agora, depois de quase um ano mexendo no LM Studio. Eu não tive coragem porque é só texto ele, né? Mas ele é o mais leve e o mais rápido que tem. Então eu espero aí que vocês viram um mundo novo aí. Espero ter ajudado vocês aí a ver esse mundo novo de IA, que não é esse bicho de 7 cabeças. É só você ter um arquivo de base e dar o comando na IA e acabou. É literalmente isso. É literalmente isso. O LM Studio quer se rebelar contra mim, não baixa as coisas, não quer baixar, o desgramado não quer baixar, né? Isso que dá querer fazer ao vivo. Eu tinha apagado tudo do LM Studio. Aí vem aqui dar um comando de novo. Aí, ó, rebeldia, 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 rebeldia. Tá descompactando, tá descompactando. Você tá sofrendo, você tá sofrendo. Quatro, quatro, quatro. Aê, acabou. Aí eu baixei aquele mesmo 2B que eu tenho lá, só que é a versão que não é sem censura. Agora tá carregando, ó. Ele lê arquivo, ele dá pra treinar e dá pra fazer. Ele pensa um pouco. Se você apertar aqui, ó, você pode aumentar o contexto, vai aumentar a memória. Isso que eu fiz lá, vai aumentar pra 6 GB. Se diminuir o contexto, vai ficar mais burrinha, mas diminui a VRAM. Eu descarrego todo o peso para GPU porque tenho memória para isso. Eu posso usar os núcleos do CPU. Posso colocar aqui, ó. Quero diminuir o peso, ó. Quero quantificar. Quero colocar aqui menos. Se você colocar menos que 4 aqui, ele fica burro. Então eu nem vou marcar porque já é uma IA de entrada. Se eu deixar ela mais burra, ferrou. Até bugou aqui, ó. Bugou. Ela é tão burra que até bugou. O LM Studio tá meio bugado esses dias. Deixa eu fechar ele aqui. Cadê? Você pode literalmente colocar o peso. No caso, eu uso o máximo de tokens para quanto mais token, mais texto ele lê, mais texto ele responde também. Tipo, para eu ler um livro, eu preciso de 30 mil tokens. Se eu tiver aqui com 10 mil, vai dar erro, porque ele não vai conseguir ler, porque eu só dei permissão para ver 10 mil. Eu precisar mais memória RAM ou VRAM para poder ler, botar mais token. Então, o token envolve bastante o peso da sua IA. Colocar mais token aqui vai gastar mais memória RAM ou VRAM. Então é bem de boas assim, a gente vai fazer um complemento assim, vai fazer um cursozinho disso aqui. Vai explicar de boa isso aqui mais em um curso mais à frente aí. Vamos fazer um curso bem legal aí pra vocês. Vou apagar aqui o meu CPU deu 97% de uso. Não sei como o PC ainda tá inteiro ainda. Fechar o LM Studio. Fechar o LM Studio. Pronto, meu CPU foi pra 50%. Não sei como a live não caiu. Não sei como a live não caiu, deve ter dado uma congelada aí. Então é isso, cara. Mas aí, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre IA. Deixa o gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Valeu, falou e tchau, tchau. Vamos ver o pessoal comentando aqui. Preciso de algum conhecimento em programação? Se você perguntar para IA, não, né? Eu fiz o curso de Python só sobre Python e C Sharp. Eu tenho conhecimento básico, mas eu nunca programei nada. Eu só mexo no que a IA mexe. Eu sou aquele típico cara que a IA faz, eu mexo pra arrumar. Vamos lá. Vamos ver aqui os comentários. Você vai ficar daquele mini PC da IA, beleza? Poxa vida, fonte fraca também arrebenta tudo. Vamos ver aqui. Cadê? GitHub confortável, traduziu. Traduziu errado. Vamos ver aqui, vamos apagar esses lixos daqui. Lixo. Bom, lixo. Bom, lixo. Bom, tchau. Pronto, isso aí. Notebook LM. Vou deixar a imagem legal aqui. Cadê o André? Aqui, pronto, deixar a imagem legal. Pegar uma água, né? Que eu fiquei falando quase meia hora. Vou pegar uma água aqui. Vou aumentar novamente, obrigado. Sim, pois não passa a energia necessária nisso. A compressão pode ser alta, tensão alta. Ah, ele tá falando das 650 volts, né? Entrei do grupo da Sapphire. Cadê?
Beleza, meu mano, valeu pela dica. RAM, dá pra jogar e fazer live? Sim. Daí eu mostro a tabela aí como as coisas vai ficar. Mostra essa tabela aí como a 5060 Ti. Vai ficar com o meu 5600X 3D em 1440p. Como ele vai ficar? Aqui, ó. O máximo que ele roda em Full HD é 145. Esse é o máximo de FPS que ele vai rodar. No alto ultra, né? Esse é o máximo de FPS que ele vai rodar em qualquer placa. Se você colocar no médio, por exemplo, ele já aumenta para 179. Esse vai ser o máximo no médio que ele vai rodar em qualquer placa. Sacou? O limitador de FPS vai ser ele, mas quando você ligar o DLSS e o Frame Engine vai aumentar mais. Beleza, o Eriveutos? Como é que você tá aí? Deixa eu fechar o vídeo do cara aqui, que senão ele vai me dar um strike no canal por causa disso. Vamos dar um play aqui. Cadê o áudio? Nem eu tô ouvindo o áudio. Ah, meu fone fechou. O fone desligou. Por isso que eu não tô ouvindo o áudio. Esse é o máximo de FPS que vai ter. No low você vai ter tipo 200 FPS. E aí vai ser o máximo de FPS que você vai ter na 2K também. O FPS do Full HD é o limite dos outros. O FPS de 720p é o limite dos outros também. Tipo isso. Quanto menor a resolução, é o máximo de FPS que o seu processador consegue entregar. Vai diminuir não por causa do seu processador, vai diminuir por causa da sua GPU. Vamos lá, o único arrependimento que eu não comprei aquela RAM. AMD 7600, já falei. Dá pra jogar e fazer live. Digo financeiramente, você pensa em comprar logo SSD ou RAM. Cara, o que eu falei, RAM liga o PC. SSD não. Então RAM é prioridade sobre SSD. Já, como eu não tenho mais o que eu falar. É N3D do mesmo grupo da Safari, cartão vermelho enviado. Daniel, para quem quer 5090, vai na Pichau, pega MPEG a 1300 TS e 1300 watts. Que desliga o PC caso detecte... Ah, cara, comprar uma 5090 pra ficar se estressando com método de energia, eu não compro. Desculpa, eu não compro lixo. Se eu tenho que comprar um produto, eu ficar me preocupando com a média de energia no produto, eu prefiro não comprar. Pode ser 6090. Se eu tenho que me estressar pra ficar olhando o cabo, ficar olhando se vai pegar fogo, comprando pecinha pra ver se pra me dar paz, eu não compro. Pra mim é uma peça com defeito. É igual a 9070 XT que você compra da AMD e tem que fazer um devolt. É uma peça com defeito. Eu não compro lixo. Desculpa, eu não compro lixo. Por isso eu comprei uma placa 80, porque eu não compro a 90. Tá? Dessa merda que tá dando aí, pegar fogo aí. Então, desculpa aí se eu não compactuo com essa daí. Peguei um Ryzen Mode Temper 6, meu Deus. Meu irmão tá com um WC 3 anos. Que bom pra você. Cartão vermelho enviado. Fala, Daniel, o que você acha da Mobo? Já respondi que é boa. Comprei um pacote de 6 GB ano passado por 420, já falei também. Não fala mal do meu 963D, beleza. Viu o preço sim. Você vai falar daquele mini PCGA? Não, porque eu já falei mais de 50 mil vezes. No Brasil ninguém vai comprar. Tá $3.900 nos Estados Unidos, em promoção 3.800, esse DGX Spec. E aqui no Paraguai tá $5.500. Aumentou $1.500 do valor que tá nos Estados Unidos. Então, quanto será que vai chegar no Brasil? 80 mil reais, o preço de um PC com a 5090. Então nem adianta falar de uma meta que nem vai chegar no Brasil. Tô desatualizado demais, exatamente. Fonte fraca também arrebenta tudo, exatamente. Vou aumentar novamente. Obrigado, men. Tá falando com alguém isso aqui, pois não passa energia, beleza. Sempre tinha Nvidia em dezembro pegando a VXT. Sempre tive a Nvidia. Em dezembro peguei uma 9070 XT. Nos primeiros 15 dias quase fiquei doido. Mas depois acostumei. Acostumou porque ela tem quando você viu lá a 5060 Ti por 8 mil reais, aí você acostumou, né? Entendi o seu acostumei. Entendi o seu acostumei. Assim que acabar essa live aqui, eu vou baixar ela, vou colocar na minha, vou colocar a legenda em português, inglês, japonês e coreano. Porque aí o YouTube vai gerar o áudio da minha legenda e não daquela legenda lixo que o YouTube faz. Então, cara, eu preferi pagar mais. Eu preferi. Tendo 9070 XT a 4 mil reais, eu preferi pagar 2 mil a mais para não ter um AMD. Mas Daniel usa 9600X, uma B150 TUF Plus. A TUF Plus ela tem 12 fases, ô Simão.
Tem 12 fases. O Simon o Simon tá irritado que eu falei mal do overclockzinho. O pessoal fica com a TPM de overclock. Eu nunca entendo esse povo. Daí mostra a tabela aí, já respondi o Everton. Você viu que o Estados Unidos tá processando as empresas de memória RAM? Sim, a gente comentou na metade da live, Vinícius. Obrigado por participar. PBLZ, sobre a limitação de clock da GPU, sem undervolt overclock. Cara, qualquer alteração que você faz que não é de fábrica, pra mim é overclock undervolt. A placa-mãe tem uma configuração, placa de vídeo. A placa de vídeo tem o modo estoque, silencioso, que é um perfil silencioso. Tem um perfil estoque e perfil overclock. Esses 3 perfis são os perfis da placa-mãe, da placa de vídeo. Passou disso é overclock undervolt. Mexeu, mexeu, cara. Não tem essa de dar desculpinha. Mexeu, mexeu. Minhas memórias RAM são GDEC até hoje porque eu não quero arriscar nada. O meu também tem GDEC. Meu PC tem a memória de. Meu PC tem uma 4030 Super, memória 26666 e um 566 3D. Eu vou colocar mais 2 pentes pra ficar 80 GB. Já pra não desligar o monitor. O pessoal, ela vai ser boa. A Live Pix ficou na frente. Eu tirei. Eu uso isso pro CPP pra transcrição. É menos preciso, mas é o que dá pra usar às vezes pra ser mais leve, né? Eu perguntei até pro Gemini aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Pra você ver como eu sou doido. Aqui, ó. Deixa eu ver. Memória RAM fake. Cadê? Pautas. ConfUI. Benchmark. Tutorial. Novo golpe. Memória RAM. Cadê regras e conhecimentos para o servidor? Eu perguntei para o ConfUI como era a configuração de cada foto. Ele me respondeu, né, que o CPP é mais forte, que o outro lá é mais para CPU. Então, tipo, a própria IA já fez. Eu tô procurando aqui, mas não tô achando. Tanta conversa que eu falo com o Gemini que já se perdeu até. Então ele me respondia cada coisa que eu tinha dúvida no Subtitle Edit, ele me respondia já na própria IA. Então era bem legal isso. Era bem legal mesmo. Legal demais, eu vou testar. Bom, Soldier Sam. Tô querendo comprar um SSD. Compra lá. Muito top, vou usar pra estudar. Exatamente, cara. Você bota um livro lá, pega o livro, copia o TXT. Se você tiver na Anime Studio, você pode colocar um PDF. Se você tiver no Llama, você vai ter que sofrer um pouquinho mais, né? O Anime Studio você pode colocar um PDF, é bem legal. Pra estudar, perguntar, tirar dúvida. É bem legal mesmo. Tô querendo comprar esses da NVMe de 1TB King. Só tem muita chance de vir falsificado. Cara, compra esse falsificado, você devolve. Filme devolve. Só não fica o cara pedindo pra você não mandar reclamar e você perder o prazo de uma semana, né? Compre em loja confiável, Terabyte, exatamente, que o Jonathan respondeu ali. Eu gostei do Game 4.2B. Queen não gostei muito, não. O Queen, ele é mais bom no... Ele é bom no modelo grande, né? No modelo pequeno, o Game tá superior ao Queen. O Game é 4B e o 2B é muito bom, cara. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Eu moro no Ceará, essa loja de todo o sul. Frete deixa caro, beleza? Origem nosso fiscal, abrama. Tem gente comprando o verdadeiro pé de reembolso, envia o falso. Também tem isso. Qual é esse GPT que você tá falando? O Python eu conheço. Qual é esse Git? Ah, o Git é esse aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Git. É o Git clone, pô. É o Git, esse aqui, ó. Desculpa aí. Esse aqui é o Git. É o Git clone. Esse programa aqui é o quê? É que você pode ir direto no... Você pode ir direto no... Você pode ir direto na pasta. Aí você vai lá no GitHub e você vai assim, ó. Git clone, GitHub. Ele vai baixar todos os arquivos do GitHub. Ah, eu tenho um nodo lá que tá no Git tal. Git clone tal. Ele vai clonar aquele Git para aquela pasta. É um programa que clona o repositório. Esse programa é essencial se você tem Python. Porque você manda um Git para ele, o IA manda um Git para ele e clona todo o repositório na pasta do GitHub. Entendeu? Ele dá eu tenho um Git ConfUI. Vai lá e copia tudo do ConfUI online para aquela pasta. Ah, eu tenho um nodo que não tem no ConfUI, que é nesse site aqui. Você vai na pasta de nodo, git clone nodo, ele vai copiar o nodo daquela pasta. Então é para isso que serve o Git. É bem legal esse aqui. É Git clone, tá? É muito bom esse programa aqui. Respondendo ao Jonathan Medeiros. Vou mandar marcar ele ali. Jonathan. Eu não consigo nem responder a pessoa com o nome dela. Tem que copiar o nome dela e escrever, cara. O Google o YouTube tá muito chato. Esse é o Git que eu tava falando, tá? Não é o GitHub não, tá? Ele copia do GitHub, na verdade.
Grande Daniel, só lembrando a audiência, se quiser uma dorzinha de cabeça, é placa-mãe gigabyte, exatamente. Que da hora, GitHub Subtitle, é muito bravo. Pergunta se o Palmeiras tem mundial. Essa aqui eu vi. Explica o golpe. Já expliquei, Luciano, não vou repetir não. Meu notebook não tanca, assim, infelizmente. No final dessa live, quando ela terminar de gravar, eu vou pegar a IA, vou colocar para gerar a legenda, e na legenda eu vou fazer o time-lapse da live inteira. Então, tudo que eu falei aqui vai estar em time-lapse embaixo da live, tá? Todos os minutinhos que eu falei cada coisa. Até isso faz na IA. Eu fiz na última live, eu fiz isso, na última eu não fiz. Vou fazer de novo. Notebook não tanca, exatamente. O cara falou que tem 40... O cara hoje falou que é 40 rodava em 620p. Golpe cruel. É preciso de algum conhecimento de programação? Não. Vou fazer meus trabalhos de faculdade, exatamente. Explica o golpe. Ô, Luciano, não me faça te dar um ban, tá? Que spam é ban, tá? Não me faça te dar um ban, Lucas. Vou juntar uma grana pra comprar o curso e depois juntar pra montar um PC pra começar a brincar. O custo do Preguiça é R$300, eu acho, cara. Aumentou um pouquinho porque agora tem mais conteúdo. Eu pensava que era mais complexo, comecei com isso. Não é não, Osmar. Vai ter vários tutoriaizinhos no canal aí pros membros também. Vai ter uns especiais pros membros aí, tá? Vai ter coisa de IA pros membros aí, tá? Prepara aí. Estamos trabalhando. Notei que o Gemini anda burro pra caramba. O WNerdBR falou. Não, o WNerd. Não é que o Gemini tá ficando burro. O Gemini não é burro. O que tá acontecendo é que é tanta gente acessando a IA ao mesmo tempo que as IAs estão tendo que diminuir a quantização da IA deles. Às vezes você tá lá no Gemini 3.5. Aí mesmo você clicando no 3.5, ele muda pro Flashlight 3.1. Aí ela fica mais burra, um exemplo. Por quê? Porque tem tanta gente, eles não conseguem manter o 5 para todo mundo. Chega uma hora que ele muda forçosamente para você usar mais burra. Aí para você manter o parrudo, tem que pagar o de R$600. É o que eu falei que é por isso que o pessoal tá fugindo para IA local. Porque ninguém vai pagar R$600. E aí automaticamente vai quebrar. Elas já estão no prejuízo, né? Que elas estão dando mais serviço do que o que estão sendo pago pelas informações. Então elas vão quebrar porque ninguém vai querer pagar R$600 no IA. Ninguém vai querer pagar isso. Entendeu? Então vai ter um monte de coisa aí. Por isso que o pessoal tá fugindo pra IA local. Dá pra fazer muita coisa. Não dá pra fazer as coisas que dá pra fazer na IA online. Mas muita coisa simples e complexa, como um livro, dá pra fazer offline. É claro. Tem que ter. Se você tiver um livro maior que 262 mil tokens de contexto, que é o que o local faz, ele não vai ler. Você vai ter que dividir o livro em 2. E na IA do Gemini você consegue ter 1 milhão de contexto. Então você consegue colocar um livro gigantesco dentro lá, só que vai acabar todos os seus tokens. Eu recomendo vocês aprenderem a usar IA no grátis do Google, do Gemini, do GPT. Inclusive tem um canal, deixa eu mandar de novo aqui. Tem um site que é de graça a IA do GPT. É o iStudio. É Studio AI, no caso. Studio AI, que é do Google. Ele é de graça, mas tudo que você faz lá é doado de graça pro Google, né? E você não tem como salvar. Você não tem como salvar as coisas que estão lá, ó. É esse aqui, ó. É o iStudio. Você consegue fazer... Opa, volta. Você consegue fazer lá conversas. Você consegue gravar satélite e responder como mexer no programa com voz e mandando você clicar na tela. Você consegue gerar vídeos, agora é pago, na verdade, né? Eles cancelaram o VEL 2, só tem um 3 agora. Eles cancelaram também eles cancelaram... Como é o nome? Eles cancelaram também o Gemini 2, só tem um 3 também. Então várias coisas que era gratuita aqui sumiu. Porque eles estão forçosamente te colocando para usar o 3, os mais novos, né? Então estão te obrigando a usar o mais recente. Então estão tirando do ar algumas coisas, tá bom? Então aqui você pode brincar de fazer perguntas, executar código de graça, mas lembrando que tudo que você fizer aqui, vai ser enviado para o Google para treinamento. Então se você fizer um programa aqui, pode ser que algum indiano apareça com o teu programa. Ai, misericórdia. Beleza? Não ouvi, foi mal. Eu não ouvi você falando. Não, tô só falando que a gente aqui não pode ter spam. Daniel, estou com matéria da faculdade sobre reconhecimento facial.
Eu vi umas IA agora que o pessoal tá no mercado comprando. E aí ela fica vendo, minha mulher mandou, né? Aí ela fica vendo o cara tirando, não colocando na balança. Ligar pro guarda. Parou a compra, mas tem produto ainda na outra balança. Chamar o guarda porque ele vai querer roubar. Tipo, tem até pra isso. Meu amigo comprou um negócio de robô lá, de visualização. Nem sabe pra que serve. Gastou 8 mil reais no treco, perdeu dinheiro. Tivesse comprado a GX Spark, tava rico, né? Trazer lá dos Estados Unidos, patetou. Trouxe a bosta de um robô velho lá que não tem 40 CUDAs de roupas lá. Tem quase nada de CUDA. Bem ruim, perdeu dinheiro, cara, mano. Usou Python. E aquele overclock nativo da Nvidia também é overclock. Tudo é overclock, cara. Você tirou do padrão de fábrica é overclock. O povo quer arrumar desculpa? Não ouvi. Então, galerinha, já dá meia-noite já. Tem que dar o chega na mulher ali, senão vai ficar. Outro vai dar o chega. Então. Uma boa noite aí pra vocês. A live foi bem longa do que eu esperava. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Fiquem esperando aí a legenda e os assuntos que vai ter daqui a pouquinho. Daqui uns 20 minutinhos o YouTube deve liberar o vídeo. Então, boa noite pra vocês aí. Muito obrigado pela participação. Vocês aqui na Kik, no YouTube. Os superchats, a presença de vocês aí. Muito obrigado. Valeu, galerinha. Falou e tchau, tchau. Porque senão eu vou desmaiar aqui. Tem que guardar energia pro Jogo do Brasil amanhã. Meus energéticos estão aqui na geladeira. E a música de choro também, tá bom? Então, valeu, galerinha. Bom trabalho pra vocês aí. Quem for trabalhar. Bom descanso aí pra quem for descansar. Bom saída com a família. Dá um abraço no gato, no cachorro, no periquito. No periquito não, peraí. Na cobra se tiver. Na cobra se tiver. E até amanhã não, né? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Valeu!